Eu vou falar uma coisa aqui que é meio sensível, mas aí eu quero que tu me dê a tua opinião, tá? E por favor, tá? Me corrija se eu estiver errado. E talvez isso seja um balde de água fria pra alguns experts. E pessoal, eu não tô aqui pra agradar ninguém. Tô aqui pra falar a real. Te falar que eu já cometi esse erro, tá? Claro. Eu já ouvi isso aqui no podcast. Eu já trabalhei com expert. Ele é uma pessoa pública. Mentira! Trabalhou com ele? Batata. Se o expert, qualquer expert, plugar esses 5 funis aqui, ele consegue estruturar um negócio de 7 dígitos mesmo. Qualquer expert. Quais são os funis? Vamos lá. Primeiro, o funil é o funil. Não adianta você ter uma copy muito boa se as pessoas não param pra assistir aquilo. E hoje a gente tá todo momento ali querendo o clique da pessoa. E o que para? O que faz a galera parar o Scrum? É o formato. Joab Alves. Com apenas 17 anos, entrou no mercado de infoprodutos como copywriter júnior. Hoje, aos 23, é sócio de Felipe Hoser. Atua como copywriter estrategista na operação de Guto Galamba e já gerou mais de 9 dígitos em vendas com VSLs e lançamentos. E tem um ouro aqui, velho, que é o seguinte. A lead boa hoje, ela não é diferente, por exemplo, do mercado black. Não é aquela lead muito magnífica, tipo uma nova descoberta científica lá, não sei o quê. E, geralmente esse tipo de lead com expert não funciona. Tem alguns macetes de lead. Tem o macete do presente e tem outro que é um macete de edição. Você que trabalha com expert, você vai saber disso do que eu vou falar. Os anúncios que mais convertem são os anúncios que Ele esperou 4 horas de podcast pra mandar essa, né? Hoje eu vou ter uma conversa com o Joab Alves. Pessoal, o Joab, ele começou no mercado digital quando ele tinha 17 anos, isso como copywriter júnior. E hoje, com 23 anos, ele é sócio do Felipe Hoser, em uma operação aí de infoprodutos que já movimentou mais de 500 milhões de reais. E ele também atua aí como copywriter estrategista na operação do Guto Galamba, onde ele ajuda aí a construir ofertas e funis que faturam aí 8 dígitos por mês. Então assim, apesar de um cara bem novo, né, ele tem bastante experiência, já trabalhou com diversos tipos de funis aí para diversos tipos de experts. E nos últimos anos ele começou a se especializar principalmente no funil de VSL. E é por isso, pessoal, que hoje, tá, nesse episódio, ele mostrou como que é o processo que ele usa para criar VSLs para infoprodutos do absoluto zero. Desde quando escolher lá um expert que realmente tem um potencial bom para escalar, como construir uma One Belief, isso não sabe o que é isso, tá? Vê esse episódio, que é um conceito aí extremamente importante para a gente conseguir realizar a venda no nosso VSL. Também, por exemplo, quais são os formatos de leads que mais funcionam para VSL de infoprodutos. E, cara, e mais um monte de coisa, como, por exemplo, hacks aí para editar o VSL, formas de aumentar a conversão e mais um monte de coisa. Como vocês sabem, né, o podcast foi bem extenso. Então, cara, se isso é uma coisa que te interessa, eu acho, tá, que tu vai gostar. E se tu não conhece aqui esse podcast, ele se chama Segredos da Escala. E aqui, pessoal, a gente traz pessoas que já escalaram suas ofertas, já escalaram seus negócios, para que você que tá em casa consiga pegar 1, 2, talvez, tá, pessoal, até mesmo 3 dicas, se o podcast for bom, pegar essas dicas aí, aplicar no teu negócio e escalar ele também. Esse podcast foi criado pelo VTurb. Se tu não conhece o VTurb, ele é uma hospedagem de vídeos feita para aumentar a conversão do seu vídeo de vendas. E hoje já tem mais de 11 mil empresas que confiam no VTurb para hospedar os seus vídeos e aumentar a conversão deles. Hoje as maiores empresas do Brasil usam o VTurb e também algumas das maiores empresas do mundo inteiro usam o VTurb também para aumentar a conversão dos seus vídeos de vendas. E se tu quer saber por que, tá, que elas estão fazendo isso, cara, tem um vídeo aqui na descrição que vai aparecer aí na tela, onde eu te mostro ali 7 coisas que tu pode fazer no teu VSL usando o VTurb para aumentar a conversão dele ainda hoje. Então, cara, se tu tem um VSL, um vídeo de vendas, um webinar, enfim, se tu tem um vídeo que ele faz algum tipo de venda, vê esse vídeo aqui que tá na descrição, porque a tua conversão vai aumentar e tu vai ganhar mais dinheiro, ele é 100% de graça e tu já vai entender o que tu pode fazer ainda hoje, tá, para aumentar a tua conversão. São coisas simples, mas não subestima, tá, essas ações, porque, cara, elas realmente funcionam, senão eu não teria feito esse vídeo aí em primeiro lugar. Então o link tá aqui na descrição. Mas chega de conversa aí, pessoal, vamos começar o podcast de uma vez. Então, com vocês, Joab Alves. Então, mano, seja muito bem-vindo, Joab, ao podcast do VTurb. Bem-vindo, mano. Obrigado, mano. Cara, as pessoas te confundem muito com Joab. É comum isso na tua vida? Cara, é comum, tá? É comum. Tipo, ontem mesmo eu peguei o Uber aqui em Floripa, a mulher começou a me chamar de Joab. Tipo, tá tudo bem? Joab. Joab. Ah, tá. Só que aí eu brinco, né, que o H, ele tá aí de enfeite. Uhum. Então é Joab mesmo, normal. Tu sabe de onde é que vem esse nome, não? Cara, existe uma história muito curiosa no meu nome. Ah, é? Qual que é? Eu fui criado por minha avó, né? Minha avó me criou. E aí, cara,
ela ficou sabendo que ia ter o primeiro neto, que no caso sou eu. Ela tava com um caminhoneiro. Tava fazendo uma viagem com um caminhoneiro. E aí o cara chegou e falou pra ela, por que você não põe um nome bíblico nele? Qual o nome? Põe Joabe, é um nome bonito. E aí ficou, ou seja, meu nome Legal, veio a velho. sugestão de um caminhoneiro, sacou? Top demais, mano. Top demais. O meu também é bíblico, né? Que é João Campos. Ele é só João. Aham. Mas, mano, muito obrigado, tá? Por tu aparecer aí. Tu é o primeiro Joabe que eu entrevisto. E talvez, né, pessoal, possivelmente um último. Não sei, né? Vai que tem outro aí que se destaca no mercado pois é. digital. Mas, cara, tu tem só 23 anos e tu trabalha aí no mercado de infoprodutos, pelo que a gente conversou há 7 anos. Sim. Então, tu começou, tu tinha 17, vai fazer 24 esse ano, tá, pessoal? E aí, e tu, porra, já teve um faturamento absurdo lá. A gente tava falando aqui, né, pessoal, que ele trabalha lá na agência. Tem um nome, agência, não? Ou é a agência Grupo do GH hoje. Grupo GH? Grupo GH. Do hormônio de crescimento? Tipo isso aí. Pessoal, ele trabalha lá no Grupo GH, que é a operação lá do Hoser. E tu fez muito lançamento lá, né? Já passou aí mais de 500 milhões de reais de faturamento no ecossistema todo ali. Tu entrou como Copy Júnior, hoje tu é sócio da operação. Isso. Então, sabe aqueles caras, pessoal, que eles entram lá, tu arranja aqueles moleque ali jovem que quer ganhar dinheiro, quer se matar de trabalhar? Então, isso aqui é o resultado deles depois de 7 anos, tá? O Joab. Mano, eu tô quase falando do Joab. Não, fica de boa. Pô. Quase. Eu quase Tá, fica em saindo. paz. E aí, de uns tempos pra cá, tu pegou, depois de todo esse resultado aí com lançamento, fazendo um monte de coisa, tu começou a se aprofundar mais e mais em funis de VSL. E, cara, hoje tu faz isso, basicamente. Além de ser sócio e estrategista na operação, mas também escreve copy, faz um monte de coisa. Uhum. E, cara, hoje eu quero conversar contigo, tá? Eu acho um conteúdo interessante aí pra gente gerar aqui pro pessoal de casa. Que eu quero que tu me explique como que tu faz pra tu monetizar os experts. Como que tu faz pra de fato, fazer eles darem dinheiro. E mais especificamente, tá? Uma coisa que tu falou lá no almoço, que eu achei muito interessante, foi a tua analogia da árvore. Que tu explicou pra mim como é que era. Cara, explica pro pessoal aí o que é essa parada da árvore rapidinho, tá? Só pra eles entenderem. Porque eu quero falar disso daí, tá? Mas fala de como é que é lá, que o expert é uma árvore e tal. Ah, não, fechou. É porque, na minha visão, o que acontece? O especialista, ele é uma árvore, né? E a árvore, o papel dela é gerar frutos. Se a árvore não dá frutos, né? Ela é cortada ali. Uhum. E quando eu vejo um especialista, eu não vejo ele como uma árvore que dá só um fruto. Imagina, você tem, sei lá, um pé de maçã que você só consegue pegar duas maçãs daquele pé. Não faz sentido. Uhum. Sendo que você tem uma árvore que é gerador de frutos ali, pode gerar frutos infinitos, né? Infinitos. Uhum. E o expert, ele é isso. Se você pega um expert e existem alguns critérios que definem se esse expert, ele vai ser ou não uma árvore frutífera, a gente pode falar aqui. Mas quando eu entendo isso, eu consigo ver pontos de alavancagem especialista para poder gerar a quantidade de frutos que eu acho necessário gerar dele. Uhum. Desde gerar uma maçã ou pegar infinitas maçãs, sabe? Sim. Eu achei isso muito interessante, cara. Essa visão de que a gente consegue monetizar ele de várias e várias formas, né? Sim. Então eu quero falar um pouco sobre isso aí contigo. Porque o pessoal que tá em casa, que vê isso aqui, né? Tem muito a galera do marketing direto, o VSL raiz ali. Uhum. Tem o pessoal de lançamento chegando ali mais agora também. Mas poucas pessoas têm a visão do todo. Que, cara, eu consigo realmente colocar aqui um VSL no front-end, um webinar no back. E eu acho, tá, que as pessoas que estão mais ganhando dinheiro hoje, em 2026, é o pessoal que tá fazendo isso aí. Que é pegando um expert ali, um coach, um creator, um influenciador, e criando toda essa cadeia de produtos ali ao redor dele e mandando bala. Uhum. Então, cara, eu quero falar disso aí contigo, tá? Mas antes, mano, eu quero que tu me diga um pouco sobre a tua opinião do mercado de infoprodutos, tá? Porque o que tá acontecendo aí? Eu tava falando pra ti ali no almoço que, na minha visão, agora o mercado de infoprodutos tá falando mais e mais desse negócio aí de VSL, que tem mais pessoas fazendo. Tu Sim. mesmo, né? Ensina isso lá no Monster Day, Uhum. que é a tua imersão lá que tu faz, né? Com Rose lá. Com o Roser. E
Pô, só que tu fez muito lançamento, e aí meio que agora, a gente conversou, tu falou pra mim que tu tava vendo essa demanda. Cara, eu queria que tu explicasse pro pessoal que tá de casa aí, qual que é a tua visão sobre o que tá acontecendo agora em 2026, com esse negócio de funil de VSL. Eu não sei se tu tens alguma outra coisa que eu não sei, que eu talvez não te perguntei, mas a conclusão que a gente tinha chegado lá no almoço, né, pessoal, pra quem obviamente não foi no almoço com a gente, mas é que essa parada tava crescendo absurdamente, e a gente falou, pô, mas quem que tá liderando isso aqui e tal? A gente começou a refletir em algumas coisas. E eu não sei o que tu acha, mano, se realmente é isso. Cara, é isso. E aí tem até um ponto curioso comigo em relação à VSL, porque assim, eu entrei no mercado digital com chamariz da VSL. Ali, tipo, eu fiz o Copy Camp, toda aquela história lá de copy raiz. Transcrever copy à mão. Eu lembro que eu assisti o lançamento do Beto lá da Empíricos, aí eu acho que na CPL2 ele falava, você quer aprender copy, você tem que transcrever. Eu peguei o lançamento do cara inteiro, ia pausando e transcrevendo ali as CPLs do cara. E aí eu cheguei até a fazer um concurso, venci na época lá com o João Bogado, lá de VSL. O Joãozinho, legal. Eu trabalhei com ele na Empíricos. Gente boa demais, ele. Gente boa. Aí eu venci um concurso lá, e aí toda a minha formação indicava para isso, para mim poder ser um copywriter de VSL ali, né? Então, pô, Rock Vega, John Ford, enfim, consumi tudo isso. E aí foi quando eu conheci o Roser, né? E aí, voltando um pouco nessa questão do VSL, por que eu falo que começou assim? Um dos primeiros projetos de VSL que eu participei em 2021, 2022, que foi ali na Mayra Card. Eu não era o copywriter sênior do projeto, mas eu era envolvido ali na Trabalhava com o Rafa? Com o Rafa? Rafael. O Rebola? Sim. Mano, se eu tiver falado errado, me desculpa, Rafa. Eu sei que você vai ver isso aqui. Eu acho que não é Rebola, mano. Rebola. Eu chamo ele de Rafa, tá? Pra não... Não, mano, eu falei com ele aqui, mano, hoje. Rafael é Rebola, pô. Então... Rafael Rebola. Abraço aí, Rafa. Abraço, Rafa. Eu comecei a trabalhar com ele depois, né? Nessa época era o gestor de tráfego. Legal. E assim, foi a primeira experiência que eu tive de ver um VSL que gera tipo 200 mil por dia. Caralho. Foi esse da Mayra Card nessa época. Lá atrás. Tráfego frio? Tráfego frio. É mesmo? Tráfego frio. Tipo, não era porque ela era famosa e tinha toda a prova social. Era o VSL que realmente era bom. O VSL era bom. Óbvio que quando você trabalha com expert, o grau do quanto ele é famoso influencia pra caramba. Sim. Influencia muito. Isso. E ela é nível Brasil, né, cara? Ela é nível Brasil. Ela foi no Big Brother. Exatamente. Aí, porra. Exatamente. Só que os criativos também era muito bom. Isso que a galera fala hoje de formato, de hook. Lá nessa época a gente já olhava. Tem Mas, até mano, fala aí. Tem até hoje ele é meu sócio, o Bruno, acho que ele vai ver esse podcast aqui. Ele que tocava a parte de criativo lá. Ele já tinha essa visão já de... Mas, mano, por que demorou tanto então, velho? Tipo, no ano passado, 2025, tá? O Ícaro de Carvalho, ele veio aqui no podcast, tá, pessoal? Vai aparecer aí na tela. E ele falou, lançamento, o Brasil é refém do lançamento, não sei o que e tal. Jogou uma cópia lá. E daí, o que eu entendi? Eu entendi que o Érico veio, fez lançamento, todo mundo fazia lançamento, dava muito dinheiro, dava muito certo. Top demais. Mas não é só isso, tem mais coisas. Quando se trata de criar um negócio. E aí ele falou que VSL era muito legal, tal, etc. E daí... tipo, é meio óbvio isso daí, né? Que, pô, a gente consegue, como tu falou, plugar vários funis ali no Expert. Mas meio que o pessoal não tinha muita consciência disso, parece. E daí, pô, se vocês já faziam isso daí, se já tinha gente... Eu também, tá? Eu também fazia VSL lá em 2018. Tipo, 8 anos atrás, né, pessoal? Por que agora, velho? E em 2025, 2026, por que agora que o pessoal tá falando sobre isso? Ou tu não sabe? Cara, eu tenho uma teoria sobre isso. Qual que é? Teoria. Eu não sei, tá? Os lançamentos... Vamos lá, o mercado digital ele ficou muito famoso pela questão dos lançamentos. Demais. Aí, o Érico Rocha ali que tocava tudo isso. Só que daí começou a cair. Os resultados dos lançamentos começaram a cair. Isso não quer dizer que o lançamento não funciona, tá, turma? Funciona pra caramba. Funciona absurdamente e sempre vai funcionar. Só que VSL, eu entendo que ele era um tipo de informação que ele era muito voltado pro pessoal mais fundo do funil do mercado digital. Sabe, a galera que era mais estudiosa, assim...
uns copies mais raiz, digamos assim, sabe? Mais técnicos. Mais técnicos, exatamente. Não tão criativos. Exatamente. E aí o que eu percebo é que é o seguinte, parte dessa galera muito técnica, desses copies mais raiz, começaram a plugar em especialistas, começou a gerar resultado. E aí alguns estrategistas que, por ser o próprio Roser, por exemplo, citar o exemplo dele. A gente plugou o VSL em alguns dos nossos clientes, gerou resultado, e aí esse nível de informação aqui, olha, existe um novo funil, que gera resultado absurdo, você não precisa de ter audiência, você não precisa ser muito famoso para poder gerar resultado. E aí é um tipo de informação que está chegando ao topo do funil do mercado, digamos assim, sabe? Igual o lançamento lá atrás. Chegou no topo do funil. Então, hoje, igual a gente tá falando no almoço, né? A gente atende muito médico. E é muito comum hoje o médico chegar não perguntando de lançamento, mas perguntando de VSL. E o cara nem sabe o que é VSL. Deus abençoe. Sabe? Deus abençoe. Ajudar a gente a pagar as contas aqui, né? Do estúdio. Né, Gabi? Pagar o teu salário aí, né? Pra tu poder jogar o teu Rainbow Six, lá, teu CS. Esse bicho é brabo no CS, tá? Esse é chato. Poxa. Olha ali a pele dele, pô. O bicho nem sai da... Ele tem cara mesmo daqueles games. Ele tem cara, né? Tem. O Gabi é brabo, pô. E aí, João, eu percebo que tem esse fator. E tem um ponto também que é o seguinte. Eu percebo que o pessoal tá muito cansado de lançamento, né? Isso é notório, a gente vê isso aí. E aí, quando vem isso já falando de expert, que já rodaram e fizeram lançamentos. E aí, quando eles veem esse funil novo, funil de VSL, e veem que a energia, assim, nossa, é ridícula comparar de um lançamento que a gente tinha que fazer 500 conteúdo e tinha que fazer não sei quantas mil lives. E ver um funil simples desse, abre os olhos. E aí, existe meio que o grupinho que vai compartilhando informações dentro dos masterminds. Então, hoje, todo mastermind do Brasil hoje, pode pegar qualquer um aí desses mais famosos, até mesmo no Black Monster, que é o nosso ali da operação. O VSL é o ponto principal de comunicação em todos. E aí abre espaço para aquilo que a gente estava falando mais cedo, sobre uma oportunidade muito boa até para o copywriter que domina o funil, que sabe fazer um funil bem feito, porque tem um ponto. O pessoal tem clareza que o VSL tem se tornado muito importante, de fato tem gerado muito resultado, só que não sabe fazer. Acham que é só pegar um roteiro, um framework, tanto é que é engraçado porque tem uma VSL que tá vendendo, a galera, manda o framework dela aí pra mim poder modelar aqui. Só que a gente sabe que não é assim, né? Tem alguns pilares aí por trás. Entendi, mano. Cara, mudando um pouco de assunto, tá? Falando agora mesmo da parte mais técnica. Eita caramba. Porra, velho, no dia do podcast contigo, minha garganta resolve ficar zoada, pessoal. Já peço desculpas aí pra quem tá em casa. Mas, tu falou lá, né, que existem experts que têm critérios pra gente escolher trabalhar com ele ou não. No caso, o quão boa vai ser essa árvore aqui que a gente vai cultivar. Isso aqui vai ser uma árvorezinha que cresce um pouquinho aqui, ou é aquelas árvores lá da sequoia lá dos Estados Unidos que tu consegue abraçar, tá ligado? Então tem experts e experts. Então assim, cara, eu queria que a gente falasse um pouco pro mercado sobre como que eles podem fazer essa monetização aí dos experts e o que eles têm que implementar para fazer um expert de fato dar dinheiro. Perfeito. Claro que o expert, né, se ele for inteligente, ele vai ver isso aqui e falar, opa, eu sou um expert, eu consigo aplicar isso pra mim também. Óbvio. Só que aí, curiosamente, né, tu não é só um expert, tu já é um cara que entende mais de marketing também, que é bem legal. Mas, cara, começando desse início, tá? Imagina que eu vou selecionar um expert aí. E como que tu faz? Ou como que tu recomenda essa seleção do expert? Tá, vamos partir na premissa que é o seguinte, o cara, ele vai atrás do especialista ou ele já tem mais ou menos ali... O que tu acha que é o mais comum? Cara, o mais comum hoje... Imagina que ele vai atrás, mano. Ele vai atrás, vamos lá. Porque daí já pega tudo, né? Tá, fechou. Ele vai atrás. Primeiro ponto. Vamos lá, vamos quebrar aqui alguns braços para ser mais prático. Bora. A gente tem o expert, que é o cara que ele já domina um conteúdo. Ele tá começando no digital. Então é o cara ali
que é um terapeuta, que ele já atende, ele já tem cliente ali no presencial, só que ele tá começando a produzir conteúdo ali, não tem seguidor nem nada. A demanda que esse cara tem, ele é uma demanda completamente diferente de um outro terapeuta, por exemplo, só que ele já produz mais um certo grau de conteúdo, já tem os seus 50 mil, 100 mil seguidores. E tem a outra categoria de expert, que são os mais elitizados, que eu costumo chamar, que são experts mais grandes, assim, de 1 milhão de seguidores. Mais gourmet. Mais gourmet, exatamente. Então, qual que é o melhor desses 3 aí? Cara, é melhor? Depende, porque pode acontecer de você pegar um expert que é mais elitizado e esse cara não te dá dinheiro. Já aconteceu comigo, já. Então, primeira coisa é o seguinte, vendo que esse cara, entendendo o momento dele, eu pegaria o expert que ele tá ali no nível B, digamos assim. Ele não é o cara iniciante total ali, que tá começando agora nas redes sociais, só que também não é aquele expert muito elitizado, tá? Muito grande, assim. Porque se um cara que tá começando pegar um expert muito grande, ele vai ter problema. Assim, e aí, não a nível de gestão, a nível de lidar mesmo com especialista, porque apesar de ser um modelo de negócio muito bom, é um modelo de negócio onde você tem que ter um certo carinho, porque você, não é só você, sabe? Carinho? Como assim? Fala mais sobre isso aí. Você tem que, como que eu posso falar, cara? Você tem que dar atenção ao expert, sacou? Você vira meio que um pai dele, digamos assim. Porque rola muito de ciúme, tá? Nossa, já rolou muito comigo, assim. Às vezes você tá trabalhando... Dele não gostar que trabalha com outro expert. Com outro expert, olha. Exatamente. Rola muito ciúme. Então você tem que ter um pouco de cuidado, tem que saber lidar ali, tem que ter as manhas, como a gente fala no Nordeste. E aí eu pegaria esse expert do meio, ali, um cara que tem os seus 100 mil seguidores ali, bem produzido. Quais são os critérios para ver se essa árvore vai dar fruto ou não? Eu acho que o primeiro ponto, e não tem a ver necessariamente com nenhuma habilidade técnica agora, mas tem a ver com o grau de fome que esse cara tem de dar certo. O tamanho da fome dele dita muita coisa, porque o trabalho de um especialista no modelo de negócio white, digamos assim, ele é um trabalho um pouco árduo no início, assim. O que ele faz? Vamos lá. Tem toda a questão de construção de produto, muita coisa para gravar. Então, se ele não for um cara que, não gosta de gravar, é sempre um esforço ali pro cara gravar um criativo, você vai ter problema com ele. Sim. Você vai ter problema. Porque o lado bom de você ter um expert é porque você tem, tipo, um ser humano ali, uma pessoa real, e tem... a criatividade com essa pessoa, ela é infinita nesse sentido, assim. Você pode contar com ela a qualquer momento ali. E aí, primeiro critério de fome, segundo critério, ela tem que entender um pouco sobre o mercado que ela tá. Tem que conhecer o mercado que ela tá. O que isso quer dizer, assim? Vamos lá, o cara, vou dar um exemplo pra você aqui. O cara é médico. Ele trabalha com menopausa. Se esse cara ele não sabe quais são os problemas comuns da audiência que ele tem, se ele não sabe quais são os tipos de solução para menopausa que existe no mercado dele, se ele não sabe quais são os produtos mais comuns que tem, então, tipo, não faz sentido. Ele só é um produtor de conteúdo. E esse cara é mais difícil de você calibrar ele, sacou? Então, isso eu tô falando no critério de você pegar um expert que tem grande chance, assim, de dar certo. Eles têm esse tipo de visão, tá? Terceiro ponto que eu acho muito importante para um especialista, cara, ele já... Vamos, dentro desse nosso exemplo aqui da menopausa, ele sabe as diferentes maneiras, formas que existe de solucionar o mesmo problema. Porque daí não é o papel do expert criar uma metodologia. Apesar de que, se ele for muito bom, ele já vai ter. Mas é papel dele saber quais são os tipos de soluções comuns que existem para aquele tipo de problema. Porque é através disso onde entra o copywriter, o estrategista, que vai o quê? Tornar isso bonito ali para vender pro mercado, sacou? Mas a parte técnica o cara tem que dominar. E um outro critério que eu acho muito importante, ele é um cara... hoje, tá, olhando pro cenário que o mercado tá agora, ele é um cara muito bom em acompanhar a tendência de formato de gravação de conteúdo. Vou dar um exemplo para você, o Guto Galamba.
O Guto Galamba, nos nossos criativos que a gente faz ali no funil dele, dos que mais dão certo, os formatos que funcionam no tráfego pago são todos que foram validados por ele no orgânico. Então, ele é um bom validador de formato, digamos assim, sabe? Então, quando você tem um expert que é bom nisso, facilita muito a vida na parte do marketing em si. Que interessante, cara. O expert, ele te ajuda a validar formatos que eventualmente tu vai usar lá no tráfego pago. Sim. E o expert, se ele for um cara antenado ali nas redes sociais, ele vai ficar vendo rede social, vai ficar vendo, esse tipo de conteúdo aqui funciona. Ele vai criar um conteúdo daquele ali, vai entregar, vai ter views, e aí, consequentemente, tu pode adaptar para rodar no tráfego pago. Pra rodar no tráfego pago. E interessante. Tem um hackzinho aqui que eu quero passar, se você é expert que tá vendo esse episódio aqui, que é o hack do perfil oculto. O que você vai fazer? Você vai criar um segundo perfil do zero para você, e você vai colocar palavras-chave ali do teu nicho, você vai começar a consumir ali conteúdo, você vai criar o seu swiper file de conteúdos ali, de formatos para você poder replicar no seu perfil. E tem um ponto, João, que isso é bem importante, tá? Quando a gente fala de expert. Às vezes o cara acha que ele tem que estar sempre ali atrás de um novo formato, testando formatos infinitos de produção de conteúdo. Só que não. O que eu percebo é que é o seguinte: se o cara ele acha a veia de um formato, ele vai ser reconhecido por aquele formato. Tem até uma mulher, eu não vou lembrar o Instagram dela agora, mas assim, você entra no perfil, é padrão já esperar um vídeo naquele formato. Tipo, o Guto por muito tempo era assim. Qual que era o formato antes lá, que era padrão de se esperar no perfil dele? Aquelas lives que ele fazia lá, bom dia, o sol já nasceu lá, né? Já viu? Mano, calma, tu não tá falando sério. Calma aí. Quem canta essa música aí, mano? Não sei, velho. Essa parada do Bom Dia. É algum desenho de criança aí. Nossa, pior que a minha mãe me mandou um áudio esses dias no WhatsApp, mano, cantando essa porra dessa música aí, mano. Ficou na minha cabeça esse negócio. Bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha. Isso aqui não falava, ele falava uma palavra. Ele não falava? Eu não posso falar. Caramba, mano, agora tu estragou meu dia. Mano. Eu tô pensando no sol nasceu lá na fazendinha. E aí, tipo, o cara ele fica reconhecido por aquele tipo de formato que ele produz. Então, o formato ele vira uma identidade do especialista, sacou? Interessante, cara. O formato vira identidade do especialista. Vira identidade do especialista. Legal, mano. Mas isso daí com especialistas muito bons, né, mano? Especialistas que têm essa pegada de rede social. De rede social. E aí, esse cara que eu te falei do meio, se o cara tiver um desses critérios aí um desses critérios que a gente viu aí que tem, ele consegue fazer isso, mano. Porque, assim, hoje não é muito difícil. Já tá tudo aí. É só você ver o que tá rolando e replicar pro teu nicho, sabe? Deixa eu te perguntar duas coisas aqui, tá, mano? E eu acho que talvez pelo menos uma delas seja uma coisa mais avançada, mas aí vocês que estão em casa aí, vocês se viram aí, tá? Pausa aí, sei lá, reflete. Mas assim, ó, lá, né, quando a gente for fazer uma mensagem de marketing, fazer um lançamento, um VSL, enfim, a gente for criar uma mensagem de vendas e colocar essa mensagem num formato. O conteúdo dessa mensagem aí, ele tem que vender. Se ele não vender, obviamente, a gente não vai conseguir monetizar o expert. Então, a gente tá fazendo tudo isso pra vender, né? Só que lá na mensagem, no conteúdo da mensagem, a gente vai ter uma porrada de coisa lá. Vai ter que ter uma forma de chamar atenção, vai ter que ter uma oferta pro cara. E vai ter que ter um mecanismo que vai ser composto lá de uma crença, né, pra gente botar na cabeça da pessoa, que é o One Belief. E essa crença aí, que aparece no livro, a carta de venda de 16 palavras, tá, pessoal? Vai aparecer aqui na tela. Ela tem que convencer o cara de que fazer isso aqui é o que tu tem que fazer para ter benefício. Só que, tipo, se eu sou um expert, eu tenho o meu método, tipo, eu sou um expert de emagrecimento, eu tenho o que é a dieta detox, para remover as toxinas. Eu já tenho essa frase pronta, essa One Belief pronta que vem do meu método de mim, tá ligado? É como se cada expert, ele tivesse meio que mais ou menos uma One Belief mais ou menos definida, que beleza, tu pode brincar um pouquinho com ela, mas ela fica mais ou menos naquilo ali, sabe? Tipo, um expert de dieta detox. Ele vai falar que a pessoa tem que tirar as toxinas pra emagrecer, tá ligado? Vai ter que falar isso daí.
Então, pô, se uma das paradas mais importantes da mensagem é a gente ter essa one belief aí, essa única crença, que é esse conceito aí, pessoal, do livro que eu tô falando. Bonitinho, que a gente vai falar disso aqui depois, tá? Fica tranquilo aí, relaxa, que vai ficar mais simples, mas isso aqui é pra ser um podcast meio fonte funil, então te virei. Mas, pô, será que não vale a pena usar isso como critério? Tipo, cara, esse expert aqui, ele tem uma one belief que eu consigo usar, então eu vou pegar esse. Já esse cara aqui é o one belief dele, pô, ou é um belief ruim, que não tem prova, ou já foi muito utilizada. Isso é uma coisa, mano, eu nunca fiz, tá ligado? Eu fiz um expert só, que é a Fran. Um grande abraço aí pra Fran. Que quem fez, na real, foi o Thiago Filemon. O Thiagão nem fui eu que fiz. E deu muito certo, faturava múltiplo 7 isso no Brasil. Mas se eu fosse fazer, eu levaria, pô, fome, sem dúvida alguma. O expert tem que estar afim de fazer a parada. Conhecer a audiência das soluções, sem dúvida alguma, vai me ajudar na pesquisa, vai me ajudar a fazer minha copy melhor. A parada do conteúdo que tu falou, top demais, tá? Eu nem tinha pensado nisso, mas bom demais, vai te ajudar muito no marketing. E marketing pra audiência dele, tá ligado? Que é ainda mais poderoso. Mas, intuitivamente, mano, essa parada da One Belief, eu acho que seria uma coisa que eu ia buscar. Como que, tipo, isso tu leva em consideração, nem passa no teu processo? Me fala um pouco sobre isso. Cara, é um conceito muito importante, sim, sem dúvida, One Belief. Só que, num primeiro momento, não passa no meu processo. Porque eu tô mais preocupado quando eu tô buscando isso, em olhar esses critérios assim. Porque, por exemplo, se eu vou atuar num nicho que é um nicho grande, por exemplo, você falou um nicho de emagrecimento, e aí eu pego um expert específico de emagrecimento, que o cara trabalha com detox, só que também ensina várias maneiras de produzir. Às vezes o cara ele não tem essa clareza do One Belief dele. Só que ele é um cara muito bom, mano. Você vê assim, ele é um cara muito desenrolado, é um cara que fala muito bem, é um cara que você vê que ele tem uma comunicação boa. Então eu não vou não pegar esse cara porque ele não tem clareza do One Belief dele. O que eu vou fazer? Eu vou dar clareza para ele. E aí vem o papel do estrategista, que é muito importante, tá? Você, estrategista, entender um pouco disso que a gente tá falando de One Belief, porque eu brinco que é o fio de ouro do expert. É o trilho que ele vai seguir ali, né? A gente fala, né, que o expert ele tem alguns componentes, assim. Isso indo além um pouco do marketing de resposta direta. Tem essa questão do One Belief, só que tem a questão de movimento também, que é importante. Tem a questão de posicionamento, que também é importante. E só o fato do cara, às vezes, não ter clareza do One Belief, ele não tem essa clareza, como eu te falei, eu não excluo ele porque ele tem outros elementos que vão influenciar no movimento. Ele é um cara que tem um poder de atração muito grande, de liderança muito grande, sacou? Ele consegue persuadir de outras maneiras. Exatamente. Entendi. Exatamente. Ele não precisa ter uma copy bizarra porque ele é uma pessoa magnética. Não, e na maioria das vezes o expert muito bom, a copy dele não é muito boa. Sim, sem dúvida. Sabe? Não é. Porque ele por si só, ele já vende. Sabe? Entendi, mano. Eu, sem dúvida alguma, pra mim não é um problema ele não ter clareza do mecanismo dele, da One Belief. Mas se eu não conseguisse achar uma One Belief, se eu olhar pro cara e falar, pô, eu olhei pra ti aqui, eu consigo pensar em 3 One Beliefs aqui, né, pessoal, que geram basicamente aí 3 mecanismos diferentes. Se eu não conseguir, eu pensando agora, tá? Nunca fiz, mano. Mas eu acho que, pô, eu não iria dar tanta moral pra esse expert porque eu sei que eu ia me ferrar depois, sabe? Eu acho que eu não ia conseguir criar uma coisa muito diferente. Por que eu tenho isso? Porque na minha cabeça, tá? Eu tenho uma crença de que se o cara passou a vida dele defendendo aquilo ali, por exemplo, expert de emagrecimento, ele passou a vida dele falando que detox pra emagrecer é o correto. Só que as pessoas pararam de acreditar nisso, ou não é verdade, saiu um novo estudo falando que é mentira, sei lá. Pode ser, mano. Pode ser, tá ligado? Que aquele cara dedicou a vida dele pra uma besteira, pra uma mentira e tá tudo bem, ele meio que, sei lá, cometeu um erro. Só que ele nunca vai querer parar de defender isso daí. É igual o pessoal da Terra plana, tá ligado? Tipo, ele não vai voltar, ele já se comprometeu. E aí, pô, eu não iria embarcar nesse trem. Eu acho que é mais legal pegar um cara que eu consigo ver o One Belief certinho. Sim, justo. Mas não sei, tá, mano? Tu que sabe, eu só refleti porque eu queria entender. Então, é como eu falei, depende um pouco. Porque, por exemplo, recentemente a gente passou por um processo de transformação do Guto. O reposicionamento dele, né? Antes ele era muito para cliente final, agora ele tá muito para área de médicos. Sim. Só que a gente não parou de rodar tráfego direto.
Parou de rodar VSL. E lá atrás, antes de eu entrar na operação para reformular, fazer as VSLs ali, a One Belief dele era outra, completamente diferente. Sim. Então era a ver lá com 5 pilares de emagrecimento que eles chamam. Eu cheguei, a oferta que a gente vai fazer lá são para homens, né? Homens 40 mais ali que querem eliminar a barriga lá, né? O problema lá, a barriga de cortisol. O que eu fiz? Eu meio que reestruturei o One Belief dele. Ao invés de ser 5 pilares de emagrecimento, como ele estava indo nessa linha mais médica, mais técnica, eu tirei os 5 pilares de emagrecimento e categorizei, botei isso no que a gente chama, no que eu chamei de reset hormonal. Então, ao invés de ser 5 pilares, você vai fazer um reset de quê? Do seu cortisol e da sua testosterona. Então, tem extras que são maleáveis de você mexer ali no One Belief dele, sacou? Tu diria que eles são a maioria? Cara... Porque se isso for verdade, pô, perfeito. A maioria. Porque essa... Então, tem qual é aquele problema? Maldição do conhecimento, né? Tem isso aí, então... Curse of Knowledge, Exato. maldição da sabedoria, do conhecimento, sei lá. Pra gente, às vezes, é muito óbvio. Tipo, só que pra ele... O expert, ele vê a gente, o cara que é estrategista, copywriter, numa posição muito... muito alta, assim. Tudo que você falar, ele só quer ganhar dinheiro. Isso é o resumo da história. Então, a maioria são muito maleáveis de você poder mexer no One Belief. A não ser que você pegue um expert muito grande, assim, muito elitizado. Tipo, como que eu vou mexer no One Belief da Maíra Card? Como que eu vou mexer no One Belief do Wendel de Carvalho, que o negócio já tá sólido há muito tempo? Tá? No caso do Guto foi um caso à parte, porque de fato foi uma estratégia de reposicionamento. Mas experts menores são muito maleáveis. São muito maleáveis mesmo. Sem dúvida alguma, né? Se o cara for ganhar dinheiro ali, dependendo do dinheiro, o cara vai falar o que for ali e pronto. Exato. Desde que não seja uma coisa que vá prejudicar ele juridicamente, os eticamente. Princípios dele também. Ele vai falar ali, com certeza. Cara, segunda pergunta, tá? E, pessoal, eu já vou perguntar sobre como é que a gente monetiza ele certinho, bonitinho, tá? Mas relaxa aí, fica tranquilo. Porque o podcast aqui, cara, com todo respeito, eu sigo a minha curiosidade. E eu tenho mais uma pergunta sobre isso, daí depois a gente pode seguir. Vamos embora. Que, cara, assim, ó, uma coisa que eu acharia muito importante, tipo, eu vou selecionar um expert, tá? Uma coisa que eu acharia muito importante são esses elementos a mais aí de persuasão que tu falou. Que não é necessariamente referente ao mecanismo dele, não é um elemento de prova de que vai funcionar. Tipo, o meu método funciona por causa disso aqui, por causa desse mecanismo, dessa One Belief, dessa parada. Seria esses aspectos mais subjetivos. Por exemplo, o quão bem ele se comunica, qual que é a personalidade dele, é uma personalidade que é magnética, que não é. Porque se tem um cara que é um chato ali, que não sabe falar direito, enfim, que não é uma pessoa que as pessoas gostam, porque todo mundo compra de quem gosta, né? Se tem esse cara aqui, tem outro cara super simpático ali, que as pessoas gostam bastante, com o mesmo mecanismo, eu vou ir nesse cara aqui. Sim. Pra mim isso aí faz todo sentido, tá? Mas eu acho até, cara, que isso pra experts, eu acho que isso é muito importante. Porque esse cara aí, ele consegue gerar toda uma prova social, uma demanda reprimida, aliás, pra ele, pelo fato de ele produzir conteúdo, ele aparecer. E eu acho que isso daí, tá, salva muita copy ruim. Quando a gente tem um expert que ele é assim. Pelo que tu me respondeu, tu concorda comigo? Tu acha que isso daí é top demais. Só que assim, cara, como que a gente faz pra identificar essa parada aí em primeiro lugar? Existe algum critério objetivo pra gente olhar e falar, cara, esse cara aqui, ele é isso, ele tem essa personalidade magnética, ele é um cara que é massa. Porque, pô, esses caras grandes que tu falou aí, o Guto, o Paulo Marçal, o Zezinho, o Primo Rico, aí é fácil a gente ver que o Thiago Fint, que eles têm essa personalidade. Mas e o cara que não é assim? Um cara menor, o cara de 100 mil seguidores. A gente consegue, tipo, identificar isso daí? Cara, nossa, eu acho que pergunta muito boa, tá? Muito boa. O que acontece? No início é um pouco difícil de identificar. Tem um livro até aí que se chama O Herói e o Fora da Lei, que são eu acho que é isso, não. O Herói e o Fora... dos dois arquétipos. Coloca aí, Thiago, na tela aí. Eu não vou lembrar o nome do livro agora.
que fala sobre os arquétipos. O que você tem que entender, tá? Quando você pega um expert de 12 mil, de 100 mil seguidores, o cara tá começando, que ele ainda não é um expert formado, digamos assim, nessas habilidades complementares de um especialista hypado, só que ele é um cara dedicado, um cara curioso, assim. Então, você vai ver que você vai conseguir resumir bem aquela pessoa. Tipo, você tá no evento, chegou um expert para conversar com você, vai ter alguma característica dele que vai marcar você. Pelo menos é isso que eu uso como um conceito em mim. Se eu tô conversando com um especialista e ele falou algo ou me marcou algo que eu ouvi dele, esse cara já me liga um alerta. Às vezes ele é um cara muito misterioso, então ele tem um arquétipo um pouco do sábio ali. É um cara muito, muito engraçado. Então ele não é um cara neutro, digamos assim, sacou? Sim. Ele é um cara que você consegue falar sobre ele, sei lá, depois que acabou o evento, você chega, conheci fulano de tal é assim. Ele marca. Então, o cara que geralmente deixa algum tipo de marca, geralmente ele chama muito a minha atenção. Agora, o cara que ele é muito morninho ali, o cara que tá ali pra agradar todo mundo, o cara... É muito difícil, velho. Porque daí, vamos imaginar que, sei lá, a gente vai fazer um funil de imersão presencial com esse cara. Aí o pessoal lá na plateia vai lá tirar a dúvida com ele pra quebrar a objeção. Esse cara, ele vai morrer em cima do pau. Sim. Sacou? Vai sair muito da zona de conforto dele. Então Entendi. tem esses cuidados, assim. Entendi, mano. Entendi. Show de bola. Cara, eu queria, então, falar sobre monetizar esses caras aí, tá? Show. Pra gente ganhar nossa grana aí, comprar nossas coisinhas, entendeu? Almoçar, comer sushi, como tu comeu hoje. Cara, esses caras aí, tá? Que a gente vai encontrar, né? Ou prospectar aí pra virar nossos experts, ou os experts que a gente já tem, por exemplo. Eles provavelmente já fizeram algum tipo de lançamento. E aí, tu me falou lá no almoço que tem 5 funis que tu gosta de aplicar com os experts. Que são... Como que eu vi isso, né? Eu achei... Eu pensei, né, como se fosse 5 escadas diferentes, onde cada escada eu consigo subir ali numa altura da árvore e pegar uma fruta diferente. Então não é que ter uma exclui a outra. Todas elas tu tem que ter, porque elas vão te dar vários frutos ali diferentes da árvore. Uns mais alto, outros mais baixo. Mas eu assumo, né, que, desses 5 funis, o lançamento, ele é um desses funis, né? Sim. Cara, me fala quais são esses funis aí que tu falou aí, que tem, e qual que é o primeiro que tu implementa, pra gente falar dele. Pô, vamos lá. Cara, assim, é batata. Se o expert, qualquer expert, plugar esses 5 funis aqui, ele consegue estruturar um negócio de 7 dígitos no mês. Qualquer expert, tá? Quais são os funis? Vamos lá. Primeiro funil é o funil de low ticket. Eu vou falar aqui, depois a gente... Segundo funil de VSL. Terceiro funil de sala secreta, que é o lançamento pago. Uhum. Quarto funil, lançamento tradicional. Quinto funil, o funil de mentoria, / high ticket. São esses 5. Uhum. E aí, dentro de alguns desses funis aí, existem subcategorias de funis que dá pra implementar ali. Tá? Uhum. E qual que é o funil... Aliás, mas por que tu indica... Por que tu acha que as pessoas devem fazer isso aqui em primeiro lugar, ao invés de só focar em um único funil? Tá, aí é que mora o erro, tá? Por exemplo... tudo bem que VSL tá muito em alta hoje, só que a depender do expert, não faz muito sentido você começar com o especialista já plugando a VSL. Óbvio, é bom pra caramba, só que assim, isso olhando ao nível de facilidade de pegar a fruta lá da árvore, que eu falei. Então, se eu tenho um expert, o cara já tem uma base quente, já tem produtos que a audiência conhece. Eu não vou começar com isso falando a nível de dinheiro no bolso. Eu não vou começar produzindo um funil para público frio, uma VSL, porque tem um tempo de produção ali da VSL, tem um tempo de escrever roteiro, gravar e etc. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um lançamento para minha base quente.
ali um lançamento rápido, uma estratégia rápida ali de um lançamento onde eu consigo ali fazer os meus primeiros, sei lá, múltiplos 6 dígitos nesse tipo de projeto. É o caminho, assim, mais rápido de você conseguir extrair dinheiro de um especialista. Então... Esse o pago ou normal? Esse o pago, lançamento pago. O normal tu acha que não valeria a pena fazer? Eu faria o normal, se tivesse a demanda aquecida ali. Cara, depende, tá? Mas assim, hoje no momento do mercado eu começaria com pago. Por quê? Fala mais disso daí. Vamos lá. Porque o lançamento pago, vamos lá, eu vou começar com um especialista. Primeira coisa que eu já quero é colocar uma certa grana ali dentro da operação ali. Então eu vou vender ingresso, mano. Já tem uma base quente ali. Sei lá, com o store do cara eu já consigo vender, dependendo, 30, 40, 50 ingressos ali. Então o volume de pessoas que eu tenho que captar para o meu evento, ele é menor. Assim, comparado ao resultado que eu vou ter. Se eu for fazer um lançamento gratuito, vamos lá. Vou falar aqui algumas métricas base do mercado. Se eu vou fazer um lançamento gratuito de uma CPL só, se eu capto ali 10 mil leads, eu vou ter ali, se der bom, 15% disso ao vivo. Sacou? 15, 10% disso ao vivo. Por isso fosse com muita lead. Agora, no lançamento pago, se eu fizer ali 300 vendas, eu cobraria um ticket de R$67 ali no ingresso, jogaria essa galera ali na sala do Zoom mais qualificada, e ali já pagava ali o meu front, e aí o que viesse ali de resto era lucro. Eu fazia um pago pela simplicidade da estratégia, sabe? Por isso que eu preferia fazer um pago. Eu acho que tu não quer mais o risco do lançamento, mano. De ficar botando gente lá pra ver se vai dar certo a parada. Lançamento pago tem menos risco porque o cara pelo menos já pagou o ingresso, né? Sim, exato. Eu acho que tem um pouco disso aí, mano. Tu acha que não? Cara, pode ser, tá? Eu acho que é porque já me ferrei muito. Eu acho que tu tá sentindo os benefícios do vestiário aí. E aí tu não quer mais essa parada de ficar investindo pra cruzar os dedos e confiar em Deus aí. É porque, assim, o lançamento gratuito, eu faço ele, tem um expert que é do mercado imobiliário nosso, Carlos B é o nome dele aí, quem quiser depois dar uma olhada lá. A gente faz lançamento com ele, 4 vezes no ano. 4, esse ano a gente reduziu para 3. Mas assim, são poucos movimentos de lançamento, mas são movimentos grandiosos, sacou? Então a gente hoje não entra num lançamento com ele para não faturar menos do que 7 dígitos. Porque tem todo o esforço do time, enfim, quem faz lançamento sabe que é cansativo, mas no final vale a pena. É complicado. E cara, existem todos esses funis aqui, tá? Quando que tu implementa o funil de VSL? Quando que tu faz isso? Tá, vamos imaginar que a fruta mais baixa a gente já colheu. Que seja com lançamento gratuito, no caso aqui nós com lançamento pago. Tá? O segundo funil que eu vou fazer vai ser um funil de VSL. Não é o funil de low? Não é um funil de low, não. Por que não é o funil de low ticket? E quando tu fala low ticket, a gente tá falando de quiz ou é página de vendas? Não, hoje o low ticket que eu rodo é com página de vendas. Com página de vendas, mano. De vendas. Caralho, violento, hein? O que é low ticket pra ti? Cara, low ticket pra mim, ele é um produto onde eu já vou resolver um problema que a pessoa, ela já quer resolver aquele problema. Mas qual que é o ticket? O ticket? Putz, no máximo 97, eu já acho caro. Cara, isso é um low, mano. Pô, eu vendia produto de 97 com VSL, tá? Escalado, mano. 2018, e-book de emagrecimento. Escalado. Não era PLR não, né? Não, eu era afiliado. Tá. Era de uma especialista que era a Rose. Que curiosamente o mecanismo era o detox, tá ligado? Era Plano Detox o nome. Nossa, faz tempo, hein? Abraço pessoal da 7Play, que eu era afiliado deles. Sim. Mas, mano, cara, low ticket com página de vendas, velho. Com página de vendas. Onde que tu aprendeu isso aí, por página de vendas. Cara, eu aprendi isso, eu vou falar, você conhece o Ricardo Máxima? Conheço. Então. Foi com ele? Aprendi muito com ele. Top. Um abraço pro Máximo. Abraço pro Ricardo Máximo aí. Ele corta cabelo na corte, que é aqui em Floripa. Sim. Eu tenho um ex meu que corta 2, na verdade. Também. Aqui no Cardoso, Floripa. Abraço aí pra você. Ainda eu corto também lá. Legal. Então, vamos lá. Por que low ticket com página de vendas, tá? Com quiz, eu confesso que eu nunca parei pra testar. Óbvio, talvez se eu parar pra testar, dê muito resultado. Mas com página de vendas eu acho muito fácil. Muito fácil, assim, de botar na rua, assim. Como eu preciso de ser muito rápido, assim, nas decisões de colocar os funis na rua, em uma semana você consegue colocar um low ticket.
E aí eu parto sempre dessa psicologia, de ser um produto, um problema ali que a pessoa já quer resolver, que ela já vê ali na vida dela acontecendo, né? Que a gente chama de ruminação mental, alguma coisa assim, né? O conceito. E dentro de um framework de página que eu sei que funciona para mim. Entendi. Sacou? E com um banco de anúncios também que eu sei que funciona para mim. Geralmente são anúncios falando ou de problema, logo de cara, por exemplo, eu tenho um low ticket nosso aí que já faturou mais de 2 milhões. Só esse ano. Esse ano, de janeiro até agora. Que é de relacionamento. Escolhida para sempre o nome do low ticket. Ah, é? Top demais, hein, mano. E aí, qual que é a dor que eu identifiquei? Pô, toda mulher, ela tem um sonho, tem um desejo quando ela entra no relacionamento, que é o quê? Ela quer garantir que ela é a única escolhida ali, que tá sendo escolhida para sempre, de verdade. Sim. Então eu peguei essa ideia e estruturei um low ticket em cima disso, escolhida para sempre. Safado, mano. Sacou? Safado. E tá dando muito bom, velho. Cara, sem dúvida alguma funciona. Mas essa parada do quiz também funciona. Eu sei porque eu converso com o pessoal aqui e os números são bizarros, tá, velho? Bizarros, cara. Mas é só quiz? Não tem mini VSL, não? Agora estão fazendo com... Depende. Os mais profissionais agora estão fazendo com 2 mini VSL. Novidade isso aí. Pra mim também. O que eu achei bem legal, entendeu? Mas a gente soltou recentemente uma mesa redonda, tá? De quiz, de low ticket, que vai aparecer aí na tela, tá, pessoal? Então, vocês podem conferir lá esse treinamento aí, se vocês quiserem. Que esse é o podcast que eu falei pra ti, que foi de 5 horas. Foi 5 horas e 10 minutos ou 9 minutos, não me lembro. Então, porra, é um podcast extremamente longo, né? E o pessoal lá tá rodando com quiz. E, cara, estão fazendo 7 dígitos mês. Absurdo. E alguns com recorrência, Só que eu não sei eu não sei o quão fácil é traduzir isso aí pra... Na real, eles rodam com experts reais. Eles estão rodando lá com expert do nicho fitness. O Cauê e o Slender. Aí, talvez valha a pena tu dar uma olhada, mano. Porque... Sim. Eu acho que a diferença disso daí, tipo, fazendo um paralelo, né? Sabe o pessoal que roda perpétuo com página de vendas normal aí e tal? Aí tem essa galera que fatura legal, só que tem a galera do VSL, que aí, porra, outro nível. Eu acho que o low ticket é isso daí, entendeu? Que esse negócio do quiz, ele escala muito mais que a página de vendas normal. Até onde eu conversei em números, assim. Mas eu não sei. Eu não rodei a parada, só do que eu converso com a galera aqui, sabe? Eu vou testar isso aí, acho. Pode ser uma parada interessante, né? Não sei. E aí, então, eu faço com página pela rapidez do processo, assim, que até a minha equipe já domina o processo. Então, hoje eu não me meto tanto assim. Tipo, vamos lançar um low ticket. Já tem a minha equipe, já sabe o processo que tem que ser feito. Tem que fazer a pesquisa aqui, tem que definir a nossa promessa primária aqui do nosso low ticket. Tem que encontrar aqui qual vai ser o mecanismo que a gente vai poder trazer. Já tem estrutura de página pré-definida. Então, já tem um escopo ali. Então, o expert é esse aqui, tem esse estudo de mercado aqui, façam esse enxoval de cópia para esse low ticket. Então, é muito rápido, sacou? É mais fácil. Mais fácil para... de fato, né? Essa página de vendas está 100% templatizada ali. Fica muito tranquilo. Literalmente, eu posso até compartilhar com a galera do podcast essa página desse funil de load 7 dígitos e 2 dos melhores ads para eles verem. Boa, top demais. Então vai aparecer alguma coisa na tela, tá, pessoal? Não sei, mas enfim. E, cara, mas e sobre o funil de VSL, tá? A cereja do bolo aí do mercado digital em 2026. Dos infoprodutores aí que querem ganhar dinheiro. Cara, como é que tu faz, velho, um VSL? Imagina que tu pegou um coprodutor aí, um expert, e tu quer fazer um VSL pra ele. O que tu vai fazer? Vamos lá. Vamos. Primeira coisa que eu faço uma call de download com esse expert. Chamo de call de download. Call de download, mano? Call de download. Demais. Nossa, eles devem ficar felizes com isso, né? Vou fazer a call de download. Né? Nome chique. Caralho, mano. Agora eu vou ficar rico, mano. O cara vai baixar meu cérebro. Qual que é o meu objetivo nessa call de download? Não tem objetivo. Porra. Não tem objetivo. Callzinha boa. Eu entro ali, tipo, só pra conversar com o cara. Só pra conhecer ele, assim. Eu não vou na ideia de eu preciso extrair uma oferta, eu preciso extrair um mecanismo, não.
Porque se eu sinto que eu já vou enviesado nisso, a reunião não flui. Eu fico toda hora querendo puxar o assunto para o âmbito do mecanismo, por exemplo. Então eu vou entender a história do cara, eu vou entender, vou perguntar sobre a metodologia dele, se ele já tem. Vou perguntar quem é esse cara, que tipo de resultado que ele já gerou para as pessoas, se ele tem produto ou não. E uma coisa que eu acho muito importante nessa call de download é definir questões de posicionamento. Porque, olhando dentro do meu processo de VSL com especialista, eu acho que um dos pontos que é bem diferenciais meu é que um negócio que eu me preocupo muito é com um negócio que eu chamo de diálogo interno da audiência. Diálogo do mercado ali da audiência. Então, dialeto. Dialeto da audiência. Porque eu entendo que cada audiência tem um dialeto diferente de você se comunicar com aquela audiência. Uma forma de falar. Uma forma de falar. Palavras especiais. Isso envolve tudo. Desde da palavra da copy até o âmbito de edição. Então, nessa call eu quero entender isso. É uma call extensa. Tipo uma conversa normalmente ali. Fiz essa reunião. O que é extenso? Quanto tempo que a gente tá falando? Umas 2 horas. Umas 2 horas ali. Tem um documento com algumas perguntas, eu vou compartilhar com a galera também. Boa. Essencialmente, então, tu vai abrir uma call, vai chamar o cara, ele vai começar a conversar contigo, e tu quer saber da história dele, da vida dele, tu quer seguir as perguntas que tu falou que tu vai passar pra gente, mas pelo que eu tô entendendo aqui, tu quer entender sobre o expert em si. Sobre o expert. Exato. E também tu falou daí, tu citou questões de posicionamento. Que eu entendi, tá? Me corrija se eu estiver errado, mas o que eu entendi é que tu quer entender como que ele se comunica. Pra tu entender como que tu pode se comunicar no VSL com a audiência dele. Não só como ele se comunica, mas, por exemplo, quando eu falo de posicionamento, é o que ele acredita sobre o assunto que ele ensina e o que ele discorda. Eu acho muito importante perguntar isso. Tipo, como assim, mano? Fala mais sobre isso. Vamos lá. A gente tem aqui uma cartela com 10 experts diferentes. Vamos imaginar que são 10 experts do mesmo nicho. Se cada expert, ele vai ter uma crença sobre aquilo que ele ensina e ele vai desconcordar sobre aquilo que o outro expert ensina. Então, todo mercado tem a turma que acredita numa parada e a turma que não concorda com aquilo. Então, é muito importante eu entender dele o que ele concorda e o que ele discorda do mercado, sacou? Entendi. Para mim poder... Mas o que ele vai concordar é o método dele. Na maioria das vezes, sim. E o que ele vai discordar, essencialmente, são os outros métodos. Não necessariamente. Às vezes é alguma informação meia torta que existe dentro do mercado. Sei lá, tipo... Ele não acredita em manjar de pobre, um exemplo assim. Tipo... uma dieta que o cara... Escalou, tá, mano? Pra tu saber isso aí, cara. Parabéns pro copy aí, tá? Mas tem isso que não acredita. Isso aí rodou com um funil de quiz, mano. Foi? Foi, e mini VSL. Caraca, parabéns, velho. Escalou, muito cara. Bom, Monjaro de pobre, Cara, pro Monjaro de pobre tá aparecendo aqui no podcast do Joab, é porque escalou. Mano, eu acho que eu vi essa copy, tá? Acho que eu vi. Acho que eu li essa copy. Com certeza. Então, isso eu acho muito importante. Mas no caso, assim, ó, ele vai ter uma crença de que, cara, o método dele funciona, sem dúvida alguma. Ele vai ter crenças sobre o mercado em geral, o que é possível e o que não é possível fazer. Ele vai ter crenças de coisas que ele não gosta. Por exemplo, no mercado de emagrecimento, eu não gosto de suplemento para emagrecer. Ou então o cara vende coisa natural e não gosta de remédio. Então, tu vai mapear quais são as crenças que ele tem referente a N coisas, ao que ele acredita, ao produto dele, ao produto de outras pessoas, ao mercado em geral. E aí tu vai ter ali o que ele acredita ou não referente ao mercado como um todo. Exatamente. Existe algum... como é que eu posso dizer? Algum momento que tu chega, tipo, não, já tem informação suficiente, ou que tu sente que tu não tem tanta informação assim, porque a gente pode... Dá pra ser infinito, né, esse número de crenças aí. Quando eu percebo que ele tá começando a, tipo, falar a mesma coisa, só que com palavras diferentes, eu já barro aí. Tipo, beleza, já falou demais. Então, eu entendo sobre ele, eu entendo sobre a metodologia dele, se ele tiver, e tem uma pergunta que eu acho muito importante, que é eu definir o ponto A e o ponto B do público na visão do especialista.
Então eu pergunto pro cara, mano, quem que é o fulano de tal, o Joãozinho, que chegou até você, só que ele ainda tá com problema. Quem que é esse cara hoje? Ele vai e narra pra mim, ele é um cara assim, assado. Quem que é esse cara depois de usar a tua metodologia ou de passar pela transformação aí que você promete? Ele vai lá e narra o ponto B ali. Por que eu faço essa pergunta? Quando o expert ele não tem clareza, por exemplo, de metodologia nem nada, essa pergunta ela é a chave para me ajudar ele a estruturar a metodologia. Então, porque para mim é muito óbvio, assim, tipo, estruturar uma metodologia ou até mesmo na questão do mecanismo único. Eu tenho dois pilares. Então, eu tenho o lado ruim e tenho um lado bom aqui que a minha audiência tá. O que eu preciso fazer para ele? Preciso mostrar um meio dele chegar no lado bom. E como que esse meio é feito? Geralmente é através de pilares, geralmente é através de fases ali que a pessoa, etapas que a pessoa tem que passar para chegar no resultado final, ou através de uma única coisa que ela tem que fazer. Então fica muito simples para mim. Eu sei onde o cara tá hoje, eu sei onde o cara quer chegar, eu só preciso organizar essa jornada dele ali e colocar um nome bonito em cima disso, assim. E se o cara não tem uma metodologia, sacou? E aí, como é que eu faço? Geralmente eu começo de trás pra frente. Isso vem muito da época que eu fazia os lançamentos lá, né? Eu usava muito o conceito do marketing resposta direta nos lançamentos, principalmente os pontos lógicos. Ah, é? Eu usava muito. E isso aqui Mas isso daí com o livro do Clayton Makepeace. Com o livro... Na verdade, eu nem sabia que tinha um livro. Só usava. Só usava. Sei. Aí, como é que eu faço? Então, a gente definiu o ponto A e o ponto B. Vou dar um exemplo aqui, mercado financeiro. O cara que ele quer ser um trader. Qual que é o resultado desejado dele? É o cara ser um trader assertivo, consistente, que consegue ter lucros ali de 2, 5 mil reais por dia. Hoje, quem é esse cara? Ele é um cara frustrado, que não tem resultado, é um trader inconsistente. Então, eu pego o resultado final e venho desconstruindo de trás para frente o que ele tem que fazer. Então, já imaginando esse cara que já tem o resultado, antes dele ter esse resultado, o que ele precisou entender? Ele precisou entender sobre quais são as melhores técnicas ali no day trade para ele poder plugar esse resultado. E antes, ele precisou entender os fundamentos disso. E antes, ele precisou entender sobre a mentalidade de um trader. E antes disso, ele precisou entender sobre a oportunidade que existe dentro do mercado de day trade. Então, essa desconstrução, para mim, ela é mais fácil de ser feita de trás para frente. Tem gente que começa do início para frente, eu gosto de fazer de trás para frente. Isso vem muito de um livro que eu li, do Story, o nome do livro. Story. Eu acho que é aquele da capa meio amarronzada, assim, sabe? Não tenho nem ideia, mano. Mas já mencionaram o livro no podcast. Falaram que é muito bom. É muito bom. Não é de um cara que ele ganha uns prêmios lá de Hollywood, uma coisa assim? Porque... Vamos lá. Eu acho que é. Eu acho que é. Por que eu falo isso, tá? A minha forma de ver copy, ela é um pouco... Eu sou muito visual, assim, no meu pensamento. Quando eu era criança, eu tinha um sonho de ser animador de desenho. Caramba. Fazer animação. Calma aí, quando tu era criança, mano. Tu não queria ser astronauta? Não, trabalhar com animação em 3D. Caramba, mano. Top demais. Aí eu passava o dia, eu achava o máximo ver a galera fazendo aqueles desenhos da Disney lá. Aí eu aprendi um negócio cedo, quando eu era criança. Que todo filme, para ser bem feito, ele precisa de um storyboard por trás. Então os caras já sabem exatamente o que vai em cada cena. Copy pra mim é a mesma coisa. Seja num lançamento, seja numa VSL, eu preciso ter esse storyboard. E essa primeira conversa com o especialista, eu tô mapeando pontos do meu storyboard. Sacou? Então, sempre partindo dessa visão. Então, a primeira etapa é essa reunião com ele. Com esse especialista para poder sugar essas informações. Quais pontos especificamente que tu tá mapeando desse storyboard? Pelo que eu entendi, a gente vai estar mapeando principalmente o método dele, como que ele vai gerar o benefício para a pessoa, por isso que tu perguntou do ponto A do ponto B. A gente vai estar mapeando também a forma da gente se comunicar na nossa mensagem, porque a gente vai estar sabendo as palavras que o nicho usa. E, finalmente, com as crenças, a gente vai mapear eventuais coisas que a gente pode talvez usar, se for uma crença que o mercado tem, para talvez bater naquela crença ali. Mas se for só uma crença do expert, talvez
talvez no máximo, se é uma coisa só do cara, no máximo, eu saber o que não usar no VSL pra gente não ter problema com, não vou falar isso aqui, sabe? É isso aí que tu tá mapeando, ou tem mais coisa? É isso, e aí outra coisa que eu já tô buscando mapear é sobre o desejo irracional da minha audiência. Como é que eu busco mapear isso? Ele vai me falar conteúdo, geralmente, que ele consome ali. Eu pergunto quem são as principais referências dele, fora do país, dentro do país, livros assim que ele recomenda ler. E aí eu já tenho um insumo para ir atrás do que a audiência fala sobre aquilo que ele está falando para mim. Então eu vou conseguir ver um padrão de desejo, né? Que é o que o Jim chama de desejo de massa. No caso, eu olho mais na linha do desejo irracional. Qual é aquele ponto de desejo muito louco que a pessoa tem que sobressai até o instinto de sobrevivência? Eu tava lendo um livro do John Calton, o Copy Absurdo lá. Qual livro? Cara, eu acho que é o que é. Tu tava lendo esse livro, mano? Caraca! Eu não posso mais falar palavrão, porque o pessoal tá me xingando nos comentários. Então, caraca, pessoal. Tá falando sério? Tu tá lendo esse livro, mano? Tô lendo esse livro, mano. Por que, velho? Cara, eu gosto muito dos fundamentos de ler assim. Esse livro é raiz, tá? Esse livro é muito bom. Eu acho que esse livro aí, cara, ele é um dos mais raiz que tem, mano. Disparado. Esse livro aí o cara tem que ser copywriter de verdade, mano. Eu também. O Kick-Ass Copywriting Secrets, do John Calton. Do John Calton. Caramba, mano. O branquinho lá, ele mesmo. E aí ele trouxe informação que mudou muito assim, a minha maneira de entender desejo. Que ele fala que o desejo, se ele for bem atacado, ele sobressai o instinto de sobrevivência, pô. Por exemplo, vou dar um exemplo muito agressivo aqui, mas a pessoa que ela é viciada em bebida alcoólica. Mano, pra ela saciar o desejo de bebida alcoólica dela, ela faz loucura, sobressai o instinto de sobrevivência. Sim. Então, quando a gente consegue achar esse desejo irracional na nossa cópia, a condução fica mais fácil. Porque a pessoa vai fazer loucuras para realizar aquele desejo, que no caso a loucura nossa que é só ela passar o cartão, é uma loucura mais simples. Por exemplo, do produto desse de Escolhida para Sempre, que tá mais fresco aqui na memória. O desejo irracional da mulher é ser escolhida para sempre. Esse é o desejo dela. Ela falou isso, eu quero ser escolhida para sempre. Não é ser vista como a única opção da vida dele, não é que esse cara nunca me esqueça, é ser escolhida para sempre. Então grande parte desse meu processo inicial é buscar achar esse desejo irracional que vai se sobressair qualquer instinto de sobrevivência que essa pessoa tem, qualquer barreira que essa pessoa possa levantar na minha copy, sacou? Uhum. No caso, seria o benefício dimensional que a pessoa mais quer. Por exemplo, eu quero ser escolhida para sempre. Eu quero ser, sei lá, tipo, o cara que consegue pegar o cara mais desejado pelas mulheres. Eu quero ser o homem que tem liberdade através da riqueza. Essa é a parada. É o benefício dimensional específico de como aquilo se materializa na vida da pessoa. Exato. Porque existe também um negócio, né? Pô, você é copy, fenomenal, inclusive, vai saber também mais do que eu até. O que acontece? Toda boa copy, ela tem 2 níveis. Tem aquele nível ali que se dá para um copywriter pleno, ele lê e olha, pô, isso aqui é uma boa copy. Só que tem um outro nível, uma comunicação acontecendo por trás, que é essa comunicação de desejo, e ela é uma comunicação que você tem que ser mais sensível para poder perceber ela. Então, às vezes o cara fala a mesma coisa, tá atacando no mesmo desejo, só que com palavras, elementos e palavras diferentes ali, só que o por trás ali a terceira camada da copy, digamos assim, tá dentro dessa linha de desejo aí. Uhum. Então eu busco isso. E aí, por quê? A gente vai falar, mas a outra coisa que eu olho é montar o que a gente chama de arquitetura da esperança na VSL. Isso tudo na sacola. Ah, não. Aí já é depois. Já é outra parada. Aí já é outra parada. Tá, entendi. Então vamos lá. Matou a call. Beleza, deixa eu ver se eu entendi aqui, tá? Que eu fiquei com uma dúvida aqui na call. Que, mano, tu falou lá no começo que, tipo, qual que é o objetivo da call? Tu falou, não tem objetivo, eu vou conversar. Uhum. Só que a gente tava falando aqui e parece que tu tem um monte de objetivo, tá ligado? Que, mano, eu quero pegar todas essas informações aqui. Uhum. Então, tipo, tu chega lá pra pegar isso aqui, ou se o cara der, deu.
Se ele não der, não deu também, tá tudo certo. Como é que é a parada? Cara, eu chego pra pegar. Só que aí eu falo que é uma call sem objetivo pra mim não impor pressão em mim nem nele, sacou? Mas Entendi. assim, na minha cabeça eu já sei as informações Sim. que eu tenho que buscar dele. E, cara, deixa eu fazer mais uma pergunta. Hoje a gente tem a IA. A maneira como tu toca essa reunião, tu coloca a IA lá pra transcrever e tu só vai falando e depois tu vai rever o que a IA transcreveu, eventualmente jogar isso em algum lugar pra processar os dados ali, jogar no chat GPT, faz o resumo, enfim. Ou tu vai conversando e enquanto o cara vai falando, tu vai anotando. Como que tu toca essa reunião? Como eu te falei, eu sou muito visual, então eu abro um mapa mental. Então, mas tu vai anotando o que ele vai falando Eu ali. vou anotando. Geralmente eu faço um mapa mental na frente do cara, com ele olhando, pra dar clareza pra ele. Então eu deixo a IA lá pra consulta depois, mas eu gosto de fazer, eu ainda sou bem raiz nessa questão. Sabe? Entendi. Opa, peraí, deixa eu interromper aqui o podcast. Cara, se tu pudesse escolher qualquer pessoa no mercado digital pra estar aqui no Segredos da Escala sendo entrevistado por mim, quem que seria? Qual que é a pessoa que tu gostaria de ter aqui abrindo os números, as estratégias, os bastidores da operação dela? Se tu sabe quem que é essa pessoa, cara, a gente criou um formulário que ele é super rápido e tá aqui na descrição pra você indicar essa pessoa aí pra gente. Leva só 1 minuto pra tu preencher e, cara, tu vai colocar o nome da pessoa ali, a gente vai estudar essa pessoa, ver como que a gente pode encaixar e, eventualmente aí, se fizer sentido, a gente vai trazer essa pessoa aqui pro podcast pra fazer essa entrevista aí e gerar esse conteúdo aí pra você que tá em casa. Então, cara, se tu tem uma pessoa aí que tu acha que vale a pena entrevistar, vai ali na descrição, coloca o nome dela, que vai ajudar a gente aí a saber qual tipo de conteúdo que vale a pena criar pra ti, beleza? Mas então, bora pro podcast. Cara, agora que eu coloquei o meu casaco e tô adequado aqui a continuar guiando o podcast, tá? Sem passar frio. Fez essa call. A gente tem ideia aí dessa grande gama aí de informações pra gente poder iniciar o processo de criar a mensagem. Qual que é a segunda etapa, depois da call de download? A segunda etapa eu vou estudar o mercado. Então a primeira etapa eu estudei o expert, que é uma variável muito importante. A segunda etapa é estudar o mercado. O que é isso, mano? O que é estudar o mercado pra quem não sabe? Cara, estudar o mercado, você tem que entender quais são as ofertas que estão rodando dentro do teu mercado. Por quê? Vamos lá. Bora. Aqui eu vou perguntar, mano. Eu tô aqui pra perguntar, velho. Vamos lá. Geralmente, quando você trabalha com especialista, não vai ter só aquele especialista no mundo. Vão ter mais especialistas. Seria bom que tivesse só o teu, né? Seria bom se tivesse só ele. Mas, infelizmente, né? Aí, o que eu vou fazer, velho? Eu quero entender como é que tá a sofisticação de ofertas no mercado que eu tô atuando. Então, o que a galera tá fazendo de promessa? O que a galera tá usando de mecanismo? O que a galera tá usando de entregáveis na oferta, que é muito importante isso, quando a gente fala com especialista. Se a galera tá ofertando isso com algum tipo de mentoria, algum tipo de aplicativo. Vou entender o jogo da oferta, ticket, vou entender tudo, mano. E aí, fica até um conselho aqui. Como que eu estudo isso, tá? Primeira coisa que eu faço, dessa reunião, o expert ele geralmente vai falar para mim quem são as principais referências dele. Se for um expert menor, geralmente as referências maiores, assim, eu vou lá, busco ir atrás dessas referências maiores, tá? Aí eu vou aonde? Vou no Instagram dessas referências maiores, vejo o que eles estão fazendo de oferta lá, se tá rolando algum tipo de ticket de VSL. Se não for um ticket de VSL ali, que é geralmente o que eu já fiz até R$697, já escalei VSL nesse ticket. Mas eu olho mesmo assim para olhar a embalagem da oferta dele e ver como que eu posso trazer pro meu. Aí dentro disso, o ponto que eu acho mais importante do estudo de mercado é a análise das ofertas. Então, se eu encontrar uma VSL dentro do mercado que eu vou escrever e, sei lá, que seja uma VSL que tá rodando, talvez não esteja vendendo tanto, mas tá lá, tá rodando. Tem uns 70 anúncios ativos na biblioteca de Facebook, é um ouro pra mim, velho. Porque eu entendo que o ápice da pesquisa está em eu analisar um negócio que já tá vendendo. Porque ali o cara já fez todo o trabalho de pesquisa, o cara já suou sangue frio ali para fazer aquela copy. Então eu olho aquilo ali. E dentro dessa primeira análise,
Aí é onde eu vou analisar, por exemplo, a estrutura invisível daquela VSL. Aí eu pego aquela VSL, baixo, jogo lá num agente que eu tenho no skill que eu tenho no cloud, que já me entrega tudo desconstruindo ali. Então eu entendo isso. Pra quê? Aí eu mapeio, mano. Eu sou bem detalhista nisso. A lead tem 700 palavras. Eu vou lá e boto no documento, 700 palavras. O bloco de história tem 500. O bloco de mecanismo, X. Faço exatamente a mesma coisa ali que tá naquela VSL escalada. Então, olhar VSL escalada do momento do mercado. Outra coisa que eu faço muito. No meu Swipefile, eu tenho tipo, muitas cartas de venda antiga, muita VSL antiga, assim, que funcionaram bem. Eu vou revisitar essas cartas. Porque eu entendo que ali existem informações que podem ser relevantes para a minha oferta. Talvez seja um mecanismo de problema que o cara usou lá, que eu posso simplesmente usar e readaptar para essa nova realidade no mercado. Porque uma coisa que eu entendo é mecanismo, ele dificilmente vai saturar. Na verdade, não satura, digamos assim, né? Mas a forma como ele foi maquiado ali, como ele foi comunicado, sim. Então eu olho isso, vejo se dá para trazer alguma coisa para minha oferta e busco ângulos também dessas VSLs antigas para poder trazer nessa minha. Outra coisa que eu vou olhar no mercado são conteúdos. Quais são os conteúdos que a galera daquele mercado está mais consumindo? Por quê, tá? Conteúdo, geralmente, se é um negócio que está em alta, é porque está chamando a atenção. Então já existe uma psicologia da atenção por trás ali naquele assunto de conteúdo. E quando eu falo conteúdo, eu falo desde a informação do conteúdo até a estrutura que aquele conteúdo está sendo entregue. Por exemplo, a gente está fazendo uma VSL aqui para o nicho de emagrecimento, por exemplo, um Excel de emagrecimento. O conteúdo que está em alta é o GLP-1. A turma tá consumindo muito sobre GLP-1, sobre tirzepatida, sobre Ozempic. Então, qual que é a informação do conteúdo? É essa, é Ozempic, é GLP-1, é a informação. Qual que é a estruturação, né, que entrega esse conteúdo? Aí eu vou analisar as headlines, se for no TikTok, quais são os ganchos ali que a turma tá usando, tipo, quer saber tudo sobre o novo GLP-1? Fica comigo aqui nesse vídeo. Então eu mapeio os frameworks da atenção, que eu chamo. Desde headline ali no YouTube, por que eu já olho isso? Cada coisa da etapa se conecta com a entrega final. Então, se eu vejo que existe um padrão na escrita de headline do YouTube, e tipo, são vídeos com muita visualização, eu vou repetir aquele mesmo padrão na minha headline da minha VSL, sacou? Então, eu olho isso. E a outra coisa são os formatos. Então, dentro do mercado, quais são os formatos que estão funcionando hoje dentro daquele mercado? Aí eu olho no TikTok, uso essa palavra do perfil oculto, essa parada do perfil oculto ali, para poder enviesar o meu algoritmo, para mim poder ter essa visão do mercado. Então eu sei quais são as promessas, quais são o mecanismo, quais são as ofertas, quais são os entregáveis, qual é a psicologia de copy que o cara está usando aqui, qual é a estrutura de psicologia da atenção que os conteúdos estão indo aqui. Muito bom. Cara, eu tenho aqui algumas perguntinhas, tá? A primeira coisa que tu falou é que tu vai procurar a VSL escalada no mercado. Porque a VSL escalada, né, ela é o suprassumo, ela é o estado da arte, a conclusão final que algum copywriter colocou ali, muito esforço para conseguir, e não só botou todo esforço, como ainda deu certo. Porque às vezes, né, a gente sabe que a gente pode colocar uma porrada de esforço e, cara, a copy ser boa aos nossos olhos, mas na hora de testar, ela ser ruim. Então isso acontece. Mas e se não tiver essa VSL escalada? Tem alguma coisa que tu faz no lugar disso daí? Geralmente só trabalha em nichos que, são nichos concorridos, então geralmente tem uma VSL escalada lá. Geralmente não, mas sempre tem. Uhum. O que tu faz, ou se é que tu faz, né? Nessa ausência de VSLs escaladas. Cara, eu não tenho medo de arriscar uma oferta que eu faça ela de zero. Eu não tenho medo. Porque se eu tiver muito seguro da ideia, tipo, do desejo que eu achei, do mecanismo que eu vou usar, se não tem uma VSL, eu não tenho nenhum problema em ser o primeiro que vai fazer uma VSL naquele mercado, sacou? E aí,
beleza, não tem a VSL, tudo bem, mas eu tenho os conteúdos aqui, tenho os tipos de oferta, aí, óbvio, eu vou suar um pouquinho mais para ter uma ideia que seja boa de se testar, né? Só vou saber se vai ser de fato uma ideia muito, muito boa ali, validade, se o negócio vender. Mas se não tem, eu sigo o processo. Faço mesmo assim e põe pra rodar. Entendi. E, cara, tu falou que tu vai pegar essa top VSL aí pra tu analisar ela, né? E tu falou que tu falou, pô, se eu for na biblioteca de anúncio do Facebook e eu encontrar 70 anúncios, isso daí é uma coisa muito boa. Eu achei o ouro. A minha pergunta é, como que tu faz, cara, pra tu encontrar essas top VSLs em primeiro lugar? Tu vai realmente na biblioteca, tu digita alguma palavra-chave, tu usa algum swipe, tu tem alguma ferramenta de espionagem, tipo um DeepTube da vida. Esse negócio que tu falou aí de ir no Instagram e ver o link da bio é legal, só que não necessariamente vai estar a VSL para público frio lá. Vai estar uma VSL que pode ser a do público frio. E eu acho que na maioria das vezes porque o cara tem meio que preguiça de fazer duas ali. Mas, cara, pode ser que não seja, entendeu? Que dica que tu dá pro pessoal que tá em casa aí achar esse conteúdo de ouro aí, que é a VSL escala do nicho, pra ele ter uma ideia do que tá funcionando, qual que é o rostinho ali do formato, qual que é a estrutura de copy, enfim. Se o cara é preguiçoso, a primeira coisa que ele vai ter que fazer é contratar uma ferramenta de swipe. Isso por preguiçoso. Tipo, aí tem várias ferramentas de swipe. Inclusive, tu até entrevistou o Brunão esses dias, né? O Bruno, do swipe. Muito boa a ferramenta dele, inclusive. É swiper.com.br, né? Alguma coisa assim. Sim, ele coloca lá as copies e analisa elas, exatamente, de tudo quanto é copy. Mas não são copies atuais, são copies mais antigas. Mas tem swipes de copies atuais também. Sim. Mas aí, geralmente, eu acho que é mais coisa de Nutra, de saúde. Eu não sei se tem um swipe de infoproduto. Cara, te falar que tem, tá? Ah, é? Tem o Trevisan. Ele começou a abrir um braço disso lá no swipe dele lá. Então, você que é preguiçoso, você vai contratar um swipe da vida e você vai olhar lá quais são as VSLs que estão naquele swipe lá, vai ver os criativos dessa oferta. É o trabalho mais rápido, mais simples. Mano, e tu acha assim, ó, sem querer falar mal do pessoal do swipe, tá? Top demais. Mas quando tu faz isso, tu tá delegando a tua pesquisa pra um cara, tá ligado? Sim. Que como tu falou, se tu não quer ter esforço, tem a parte boa, mas tu não acha que isso sacrifica muito? Porque, tipo, o teu horizonte de pesquisa é aquilo ali. Eu acho que a gente tem que complementar isso daí. Ou como que tu vê isso aí? Sim, não, eu concordo. Eu tô falando porque sempre tem uns caras que é meio preguiçoso, os caras não gostam de trabalhar. Mas assim, o que eu de fato eu faço? Eu vou garimpar na biblioteca de Facebook lá. Então eu pego palavras-chave do nicho que eu vou fazer, filtro por anúncio em vídeo, geralmente, ali. Então, lá na aba de filtro por anúncio em vídeo, mano, e fico ali, velho. Fico ali, rolando aquele troço ali, boto uma música no ouvido, fica ali, vou clicando, vou salvando. Se eu acho uma VSL, eu meio que tento pegar o funil já todo. Então, eu vou lá no nome lá do site lá, e no final eu boto sitemaps.xml lá, que já vai me entregar se o cara tem um upsell, se o cara não tem, enfim, já olho toda a psicologia do funil e vou salvando, velho. Achei a VSL, baixei, salvei, achei os anúncios, aí qual é a minha criterização para os anúncios? Quanto mais tempo eles estão ativos. Quanto mais antigo ele é. Está ativo há muito tempo. A não ser que o cara seja burro, esteja queimando dinheiro, né? Mas assim, é um sinal, é alguma coisa. Não dá para ter uma certeza de fato. Olha, essa VSL aqui tá muito escalada, tá dando ROAS não sei quanto. Não dá para ter. Mas você vê que pelo menos tá ativo ali, tá rodando, sabe? Então, eu acho que essa é a forma mais boa, pelo menos para mim. Sem dúvida alguma, tu vai pegar conteúdos diferentes. Talvez tu ache os mesmos conteúdos que vão estar lá no swipe, que tu contrataria. Mas eu acho, tá? Eu acho que... E aí tu me diz a tua opinião. Eu acho que
O swipe não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. Até pelo preço, é muito barato, velho. Sim. Não sei se é 100 reais, 200 reais, sabe? Pra uma parada que pode te dar milhões. Uhum. Então acho que o legal é ter os dois, né? Sim, pô. É tu total. ter a parada, ter a pesquisa ali ativa ali que os caras estão te dando e tu fazer a tua também. Tu ir atrás das suas coisas ali, sabe? Sim, é ideal. É. E assim, dentro do teu swipe, é muito importante você ter desde ofertas atuais até as ofertas clássicas. Uhum. Tipo, copy clássica mesmo, tipo, John Kelton, David Ogilvy, Gary Albert, todo mundo, mano. Bota todo mundo ali que você vai conseguir extrair alguma coisa boa, sabe? Depois eu vou perguntar um pouco mais sobre isso aí, tá? Pode ficar tranquilo. Mas, cara, assim, ó, eu vou falar uma coisa aqui que é meio sensível. Mas aí eu quero que tu me dê a tua opinião, tá? E aqui o podcast o podcast é meu, pessoal, então eu falo do que eu quiser, tá? Se tu não gostou, tu pode parar de ouvir, fica à vontade aí. Ninguém é obrigado, né? Não tem Sim. uma arma na cabeça das pessoas aqui mandando o pessoal ouvir. Exatamente. Mas eu vou perguntar, cara, que é o seguinte. Esse processo que tu falou, de, cara, a gente ter uma referência, ter um benchmark, isso é uma coisa que é um padrão em qualquer mercado, tá? Inclusive, nos mercados mais clássicos, a gente sempre teve isso. É uma coisa que desde a época, sei lá, que o ser humano se entende como gente. Tipo, mano, como é que outras pessoas estão fazendo pra eu ver como fazer? Se eu vou fazer mais, melhor, enfim. Então, isso não é uma parada do mercado digital. Tipo, meu Deus, ver o que o pessoal tá rodando. Não, isso é normal. O Instagram aí, ele copiou... Veio o Snapchat com os stories, copiou os stories. Aí jogou lá. Aí veio o TikTok com os vídeos, copiou, chamou de Reels. Então isso é uma coisa padrão, o nosso mercado é mais tranquilo. E é como as pessoas fazem hoje, na grande maioria das pessoas que criam os VSLs, isso é uma etapa central e tem que ser, velho. A Sim. gente tem que olhar o que tá acontecendo no mercado pra gente poder posicionar nosso produto de maneira diferente. No fim das contas, tem mercado pra todo mundo, mas o cara que tá no mercado de emagrecimento, ele é competidor de outro cara que tá no mercado de emagrecimento. Uhum. Apesar do mercado ser infinito, tá? Mas as pessoas são competidores. Cara, com base nisso, tem gente que não quer que seu VSL seja visto. Por que ele não quer? Porque ele não quer que a galera faça esse processo de saber o que tá rodando lá, de analisar, entendeu? Só que a gente tem que fazer. E por causa disso, no VTurb, a gente disponibiliza funções para tentar barrar isso daí. Então a gente tem uma função lá, por exemplo, que é o filtro de tráfego, que a gente tenta jogar uma VSL. O cara acessa por um lugar, a gente joga para uma VSL. Se ele acessa pelo Instagram, joga para a VSL original. Para tentar confundir isso daí. Porque assim, pessoal, vocês que são no infoprodutos aí, vocês não sabem a treta que é esse negócio aí de clonar a VSL, que tem gente que clona, né, pessoal? Baixa e roda ali e tal. A gente não tá falando disso, obviamente, né? Obviamente. Mas, mano, isso daí... existem esses impeditivos. O pessoal coloca lá cloaker, coloca não sei o que, coloca isso, coloca tal coisa. No próprio VTurb a gente tem essa função. Vai aparecer aí na tela a função do filtro de tráfego, tá? Cara, o mercado de infoprodutos hoje, tá? Eu sei que o mercado de Nutra, isso é uma coisa muito comum, o pessoal se defender. E usar cloaker no VSL, cloaker no link, não sei o que, e o cara às vezes roda lá um teste AB com 3 leads diferentes e escolhe rodar uma lead piorzinha, que ainda dá ROI, mas pro cara lá, pro cara que eventualmente vai clonar, copiar o cara, ser confundido. Como que é isso no mercado de infoprodutos? O pessoal, eles entendem que isso é um problema, isso acontece, as pessoas já estão se defendendo, se estão se defendendo, tem alguma forma que tu usa ali para tentar encontrar a coisa correta? Ou isso nem aconteceu ainda porque é um mercado diferente, que é um mercado que, pô, o pessoal não tem essa cultura de ir lá e clonar, sabe? Fazer essas coisas ruins aí que a galera do marketing direto raiz, algumas pessoas, não todas, fazem. Eu queria que tu me falasse um pouco sobre esse quesito aí, sabe? Cara, veja, eu diria que há 6 meses atrás isso não existia, mas era muito pouco. Mas agora com esse crescimento absurdo aí de VSL, muitos experts fazendo, muita gente tá copiando assim as VSLs do amiguinho e do coleguinha. E, mano, eu já tinha uma VSL minha copiada, a VSL do Guto Galamba já foi copiada. Ah, porra, imagina. Tá maluco.
E aí teve toda as questões lá, o time até tentou entrar com os advogados da empresa, só que é um negócio um pouco mais complexo. É chato. Eu diria que o mercado de infoproduto hoje, mano, assim, pro turma que tá rolando VSL, uma minoria sabe se blindar. Assim, uma minoria da minoria. E geralmente a minoria que sabe se blindar é a galera que já vem do Black. Sim, sabe? Já sofreu com isso. Já sofreu, mas a maioria hoje não sabe como é que se Eles estão ali e beleza, tá aí. expostos. Exatamente. Loucura, então, mano. Por isso que essa função aí do VTurbo eu acho que é o ouro pra eles, porque eles não sabem, mano. E sabe que se você chega pro cara e pergunta, você sabe que é um plug? Ele não sabe. Imagina. Sabe? Não, eles são muito... O pessoal, eles têm outras habilidades. Sim. Essa parada de se blindar não é com eles. E, cara, eu acho, tá? Uma previsão que eu vou fazer. Uhum. Eu acho que esse mercado aí de infoprodutos, como ele tá agora, falando mais de VSL e tal, se popularizando, vai aumentar muito essa parada da cópia, que o pessoal vai ver que é muito fácil copiar. Uhum. E eu acho que os experts, eles não têm noção de que isso é uma coisa que acontece no mercado, que não tem... Mano, a Netflix, ela é plagiada, tá ligado? A Netflix. Que não tem como tu impedir isso aí, não tem anti-download, não sei o quê, porque na pior das hipóteses, o cara grava a tela, não tem o que fazer. Uhum. E que é uma coisa que a pessoa tem que conviver, infelizmente, dá pra reduzir significativamente, como eu falei, tentar esconder ali e tal. Mas eu acho que o pessoal que vem do marketing direto raiz lá, eles já estão tão acostumados com isso que, mano, foda-se. Tipo, plagiou, não sei o que e tal. Tenta fazer ali o possível, mas não se pega tanto com isso. Eu acho que a galera que, principalmente o expert, mano, que ele vai colocar que ele vai ver, tipo, meu Deus, isso aqui é um vídeo que tá fazendo 6 dígitos por mês, o negócio vai mudar a minha vida, a vida da minha família. E aí vem um outro expert e copia ele. Mano, eu acho que isso aí é coisa pra dar pros caras fechar o pau, velho. Os caras se encontrar no Fire, entendeu? Em algum evento, os caras querem se matar. Isso já acontecia na época dos lançamentos, pô. A galera copiando a narrativa um do lançamento do outro, velho. Caramba, acontece. Mano. Então, se aconteceu no mercado de expert com lançamento, vai acontecer com o VSL, velho. Uhum. Só que o VSL vai ficar ainda mais cara dura ali, né? Porque, pô, o cara tá copiando a cópia ali, o mecanismo, o negócio, formato, dependendo também. Sem dúvida alguma. Então é um negócio assim, cara que tem que ficar ligeiro nisso aí. Só que assim, eu acho que é uma preocupação que a pessoa tem que ter, mas aí vem a importância da pessoa não depender somente desse único funil. É onde vem a nossa premissa aqui de negócio. Então, VSL é importante pra caramba, tem que ter, com certeza tem que ter muito, assim. Só que daí, por exemplo, o cara é copiado, aí o VSL dele começou a parar de performar, e aí, vai morrer de fome? Né? Então, fazer alguma coisa. Exatamente, tem que ter, empilhar aí os outros funis aí pra colher as outras frutas das árvores. Mano, eu acho que a solução é exatamente essa, velho. Eu diria simplesmente desenvolver um back-end, tá ligado? Porque o cara dificilmente vai copiar o teu back-end inteiro. É difícil ele saber, eu consigo entregar essa oferta aqui de mentoria, eu não tenho talvez um expert que sabe fazer isso aqui. Então vão ter outras barreiras ali. Mas, sim, no fim das contas, eu acho que dificilmente o pessoal vai escapar da cópia uma vez que ele se destaque, ele comece a escalar. Sim, justo. E, cara, eu fico até feliz quando eu tenho alguma cópia minha copiada, sabe? Tipo, pô... legal, mostra que tu é obrigado. referência, mano. Eu fico feliz. Meu expert não fica, mas eu fico feliz. Não, cara, eu imagino assim, ó, tentando ter um pouco de empatia pelo expert, considerando que ele não entende muito bem o que tá rolando. Uhum. E ele talvez pense, nossa, mas isso aqui é uma parada muito top. Aí, quando ele vê o resultado do funil, ele vê o caminhão de dinheiro. E, mano, eu não sei o quão rico, o quanto de dinheiro esses experts aí ganham. Mas eu acho que o expert médio não deve ganhar, sei lá, 50 pau, 100 mil por mês. Eu acho que deve ser a grande minoria que chega nesse nível, e uma menor ainda chega nos 7 dígitos, entendeu? Só que uma vez que eles fazem VSL, vê que dá certo, que muda a vida deles, e essa parada começa, eu acho que eles vão ficar muito putos, velho. Nossa, sim, é demais, tá maluco. Bom ficar. Que o cara do DR já fica brabo. Uhum. Sendo que ele já fez uma zoeira ali, às vezes ele pegou, botou um avatar de IA ali, e fala, o cara roubou minha cópia. Imagina roubar tudo, velho. Tá nossa, louco, toda, sabe? É bizarro. Cara, outra coisa que tu falou
nessa análise aí, né, que tu pega lá os top VSLs, tu falou que tu analisa uma coisa chamada de estrutura invisível, tá? Para as pessoas que não sabem o que é isso, para o cara que tá vendo a gente aqui, ele é um coprodutor especialista, enfim, ele não sabe o que significa estrutura invisível. Como que tu explicaria isso daí para ele? Vamos lá, você que é coprodutor e estrategista, toda copy, ela funciona, ela tem alguns motivos do porquê ela funciona. Na minha visão, são 3. Formato, mensagem e estrutura. Então, toda boa copy tem essas 3 categorias aí. Qual que, para mim, é uma das mais importantes? É a estrutura da mensagem. Então, a gente tem um framework padrão para escrever uma VSL, né? Que é uma lead, história, mecanismo e oferta. Só que, para quem é leigo, pode ser um mundo. Lead é um mundo, né? A gente tem infinitas formas, oferta é a mesma coisa. Tem livro sobre isso, literalmente. Exatamente. E aí, cara, o que você vai fazer? Você vai pegar uma VSL e você vai entender a estrutura geral dela. Então, você vai ver a lead, você vai ver a história, o mecanismo, a oferta, só que você vai ver a subestrutura, digamos assim, sabe? Então, aqui o cara botou uma promessa, aqui ele quebrou objeção, aqui ele antecipou a solução, aqui ele trouxe depoimento. É o caminho desconstruído. É um template, igual, tipo, em 2021, 2022... Vendi horrores, a galera vendendo template de mensagem para lançamento, template de CPL. Então, o cara que é coprodutor, ele sabe que tem, por exemplo, o framework de um CPL. A estrutura invisível de uma VSL é isso, é o framework que aquela VSL validada usou e você vai seguir o mesmo framework. Eu diria que é isso, sacou? De forma bem simples. E aí existem formas de você adaptar esse framework. Tipo, antigamente, quando não tinha, como é que eu fazia? Lá no Google Docs eu criava 2 abas lá. O framework A, que eu analisei, e o outro, a minha VSL, eu ia escrevendo. Tipo, aqui é uma promessa, eu vou lá e ponho a minha. Eu falaria assim, sabe? O que tu tá me dizendo, então, é que esse conceito aí, estrutura invisível... Aliás, com quem que tu aprendeu isso aí? Fala o nome dele, fala o nome dele, mano. Fala em voz alta o nome dele. Vamos invocar ele aqui. Vamos ver se a gente tá pensando na mesma cara, pessoa. Cara, o primeiro cara que eu aprendi sobre estrutura invisível foram 2, tá? O Peter Thiel. Ah, é? E o Vacuda, mano. Ah, é, mano? Caralho, não foi o Thiagão. Não foi o Filemon. Não foi o Filemon. Caramba, cara. Thiagão. Olha só, eu aprendi muita coisa com o Filemon, tá? Mas... Olha só, mano. Não, ô, Thiagão, os caras de infoproduto estão de sacanagem com nós, mano. Caramba. Não pode falar palavrão, desculpa, pessoal. Caraca. O pessoal de infoproduto tá indo direto na fonte, mano. Vocês não podem fazer isso, cara. Caramba. E te falar, com o Vacuda eu aprendi... Com o Vacuda, mano. Foi, mano. Ele tinha uma newsletter em uma época. E aí mandou um e-mail lá falando sobre isso. Eu achei muito massa. Muito massa, né? Mas tu sabe de onde que eles aprenderam? Cara, não. Eu tenho uma ideia, mas eu não vou falar que eu não sei se é certo. Fala aí. Um tal de Alan, alguma coisa assim. O Alan Sultanic. É esse cara aí mesmo, esse cara aqui é a fonte aí. Mas, mano, eu gosto mais do teu estilo, tá, mano? Eu gosto mais de ver tu estudando Kick-Ass Copywriting Secrets do John Calton do que o Alan Sultanic, mano. Um abraço pro Alan aí, tá? Não sei se ele vai chegar a ver isso. Ele tem um grupo no Facebook, pessoal. Entra lá no grupo dele, tá? O Nothing Held Back. Que aí, cara, aí é avançado. Aí vocês de infoproduto aí, mano, ó, o que... Se tu é um gatinho, tipo, sou um gatinho aqui e tal, nunca fiz um VSL, fiz o meu lançamento aqui feliz, com as 4 aulas aqui, nem fez um lançamento temático aí e tal. Cara, só isso aqui já vai estourar a cabeça. Eu acho, né? Que já vai ser bizarro. Mas se tu quer entender, assim, ó, o conteúdo que os caras brabos estudam, aí, cara, daí é o Thiagão, tá? O Thiagão, ele é o cara que mais traduz isso, eu acho, no mercado brasileiro hoje. E uma das fontes do Thiagão é o Alan Sultanic, que tem esse grupo aí, o Nothing Held Back. E ele tem o livro, que é o Automatic Clients, clientes automáticos. E é bem interessante. Mas, essencialmente, tá, pelo que eu entendi, tu vai pegar e tu vai ver por que a pessoa escolheu aquela palavra, aquela frase, aquele parágrafo. O que ela quer dizer com aquilo ali? Aqui ela tem uma promessa, uma curiosidade, uma prova. Então, no teu vai ter também uma promessa, uma curiosidade e uma prova. E tu vai pegar, e a gente usa isso, essa estrutura invisível, para adaptar realmente a estrutura
para que a gente tenha duas copies ali que seguem mais ou menos o mesmo padrão do que tu tá dizendo. Uhum. Na mesma ordem. Tá correto isso? Correto isso. Deixa eu te fazer uma pergunta, mano. Tu sabe por que isso funciona? Já parou pra pensar por que se eu fizer uma coisa no mesmo padrão que a outra vai funcionar? Cara, porque... Eu tenho um pensamento disso. Vamos lá, o ser humano ele é previsível, né? Ele é previsível. Então, se já funcionou uma vez, as pessoas já compraram aquilo ali e a chance de dar certo novamente é isso. A minha percepção disso funcionar é sobre essa previsibilidade do ser humano. Uhum. Então, sei lá, a gente pega as ofertas da Empírico, das cartas de venda antigamente. Tinha lá eles lançavam várias e várias ofertas lá naquelas de revelação. Lula, não sei o que, o presidente do Brasil lá, não sei o que, sabe? As paradas meio assim. Então, é previsível. Eu trabalhei lá, mano. Eu fiz a cópia você que fez. Não, eu só fiz as ações proibidas. Aí os caras lá, vocês são foda, né, pessoal da Empirix? Pegaram a minha cópia que eu fiz, mano, 50 páginas, dispararam ela lá no back-end, vendeu nada. Mas trocaram minha headline. Caramba, aí... Se tivesse deixado minha headline, mano, ia dar bom, não botaram fé em mim. Pois é. Aí deu no que deu. Mas, cara, na minha cabeça, tá? O que é o desejo? O que é o mercado? O mercado, ele é a soma de desejos. É a soma de desejos privados. Quando muitas pessoas têm o desejo de emagrecer, surge o mercado de emagrecimento. A gente pode vender para essas pessoas aí em escala. Então, isso é o mercado. E essas pessoas, cara, elas têm o mesmo padrão. É isso que define o nicho. Então, elas querem a mesma coisa, elas querem emagrecer, e elas têm comportamentos mais ou menos iguais, com problemas mais ou menos iguais, algumas com objetivos mais ou menos iguais. É mais ou menos porque uma pessoa quer emagrecer para botar um biquíni, a outra quer emagrecer para casar, a outra quer emagrecer para se sentir atraída pro marido ficar com ela, outra por saúde. Então, existem certas coisas em comuns, mas não é tudo. Então, para um certo tipo dessas pessoas aí, elas têm, numa conversa de vendas, se a gente estiver conversando, como elas têm os mesmos desejos, a mesma situação, tipo, a mulher aqui quer emagrecer para usar um biquíni na praia. Eles vão ter as mesmas objeções na mesma ordem. E é por isso que essa parada da estrutura invisível, ela dá certo, porque a gente basicamente vai pegar essa vertente do nicho e matar as objeções que ela tem na ordem que ela tem. E como é sempre a mesma ordem para aquela vertente, a mesma estrutura ainda dá certo. Essa é a justificativa, pelo menos, que eu criei na minha cabeça, tá ligado? E faz muito sentido, mano. Na minha mente é, porque faz sentido, não faz? Faz sentido, muito sentido. A gente pega a mesma estrutura e mata as objeções na ordem da pessoa para um grupo de pessoas. Exato. Mas não vai... Mas essa cópia aí, da mulher que quer emagrecer para biquíni, ela vai ter uma estrutura que vai dar certo para ela, que não vai ser a mesma da mulher que quer emagrecer por saúde. Exato. Ela vai ter outra parada. Ela já... Uma objeção que talvez ela tenha é tipo, isso aqui vai me matar... Tem efeito colateral? Exatamente. A mulher do biquíni já é outro rolê. É por isso que eu olho a copy, eu olho nessas três vertentes, tanto na estrutura, na mensagem e no formato dela. Uhum. Porque hoje, principalmente nesse mundo de vídeos, etc., são coisas que faz muito as três coisas juntas tem que ter, né? Antigamente era mais a questão... eu acho que as três coisas sempre andou junto, né? A mensagem, a estrutura e o formato. Porque a gente pega as copies raiz lá, veio as Magalog, formato novo, aí depois veio... Enfim, são sempre ramificações dessa mesma coisa. Uhum. Eu achei muito elegante, mano, chamar de formato, estrutura e mensagem. Muito interessante. E de fato eu concordo com isso. A gente pode... É uma nova forma de ver. Eu tinha outras duas formas de ver, mas essa daí eu vou refletir depois sobre isso daí. Boa. Mas, cara, legal. Então, uma vez que a gente tem a VSL escalada do mercado, a gente tem a estrutura invisível dela, a gente encontrou uma comunicação que converte aquele público ali. E a ordem dessa comunicação eu consigo aplicar para o meu VSL. E eu consigo juntar isso daí com as informações que tu fez na call de download, com o expert, das crenças, do método dele, do mecanismo, pra gente já ter uma ideia de como que vai ficar o VSL no final. Óbvio que a gente não escreveu, não fez nada aqui, mas a gente vai ter pelo menos uma ideia. Tu falou aqui também, cara, que na hora de estudar o mercado, tu estuda copies antigas.
e que tu olha ali para ver eventuais mecanismos para tu talvez reciclar ou ganchos. E cara, eu acho que isso daí é extremamente poderoso porque tem muita coisa boa que a gente poderia usar no passado, atualmente. O quanto que isso aqui é importante nesse processo? Tu acha que, tipo, isso aqui é um detalhe que, tanto faz? Ou cara, é extremamente importante? É uma coisa intermediária? Na minha visão, mano, quando eu escrevia, isso aqui era extremamente importante. Porque o meu processo nada mais era, tá? E eu juro, pessoal, que era isso. Eu tô falando que era isso, tá? Não é nada... Segredos do João aí, ó. Mas é que eu já falei isso 1000 vezes, tá? O pessoal já sabe. E não tem por que eu mentir, pessoal, porque hoje eu sou o dono do VTurbo e eu não ganho dinheiro fazendo copy. Então, realmente é isso. Que tudo que eu fazia era pegar as copies que eram antigas, pegava alguma coisa que tu falou, realmente como tu falou, ou gancho ou mecanismo, trazia pra atualmente e colocava na estrutura atual. E dava certo demais, mano. Principalmente o gancho. Tendo ideias de como chamar a atenção. Principalmente isso. Sim. Então, o quão importante que é isso? Cara, isso é muito importante pra mim. Eu diria que uns 90% importante. Caralho. Porque tem Aliás, caraca. Eu carrego comigo alguns princípios, assim. Um princípio pra mim muito forte é: quanto mais antigo o problema, mais antiga a solução. Então, pô, se eu sei que eu vou, sei lá, fazer uma oferta de emagrecimento e, querendo ou não, os mecanismos, na maioria das vezes, eles se repetem, eu vou ver o cara que é o Michael Jordan da parada, o cara que é o deus da parada, eu vou ver o que esse cara fez, mano. E vendeu horrores, assim. E vou caçar um jeito de adaptar pra minha comunicação. Nem que, Joab, mas talvez eu não consiga usar o mecanismo dele. Pô, mas tem, sei lá, um gancho, uma frase lá que o cara usou que é muito boa, uma analogia que é muito boa, que eu uso nas minhas copies, sacou? Sim, alguma coisa tu vai achar. Alguma coisa eu vou achar, mano. Então, eu honro os pais da parada, eu honro os fundamentos, sacou? Top demais. Eu acho isso muito importante. Até porque, uma coisa que eu acho que é legal o pessoal de casa entender, é que essas copies antigas aí, elas são feitas de maneira muito artesanal. Então é feito pra ficar excelente no detalhe. Cada vírgula que tá ali foi revisada umas 5, 6 vezes. Porque tinha um custo pra gente imprimir aquilo ali e enviar pra casa da pessoa. Quando a gente fazia uma carta de vendas, realmente uma carta, se eu faço uma copy que... Se uma palavra só não cabe na folha, tem que ter outra folha, cara, já dobrou o custo de tráfego. Sim. Então a gente não podia gastar a mais ali, porque a gente poderia ferrar a campanha inteira. Então cada vírgula que tá ali tinha que merecer estar ali. Hoje com a internet não. Se tu for fazer um vídeo de meia hora ou de 10 horas, tanto faz. Uma cópia ali de 5.000 palavras. Outro foi relaxado no revisor. Ela tá com 7.500. Mano, tanto faz. Tu não vai ser penalizado drasticamente por isso. Então essas cópias antigas, elas são muito, muito bem escritas. As cópias atuais, elas são muito mais relaxadas, mas tem muito mais cópia atual. O que até dificulta tu encontrar o que tá dando certo. As cópias antigas são muito mais bem escritas por causa disso, e elas são muito mais escassas, tem muito menos cópia também. Exato. E aí, isso é muito bom isso que você trouxe, porque, por exemplo, hoje, eu considero o copyright, ele hoje como um arquiteto das palavras, digamos assim. Porque escrever virou commodity hoje. Aí, faz isso aí. E qual que é o nosso papel? O nosso papel é olhar para aquilo ali e ver o que tá bom, o que não presta, o que eu vou retirar dali, o que eu vou deixar na minha copy. Então, eu uso muita IA para escrever. Só que o meu jeito de usar IA é um pouco diferente, porque eu peço para ele escrever um argumento, melhorar um argumento. Eu ainda escrevo a copy raiz na mão, só que aí eu peço para ele melhorando. Melhora esse argumento aqui, ajuste isso aqui. Só que para mim dosar isso aqui e ver se tá bom ou não, eu preciso me alimentar de coisas, de informações boas, né? Por isso essa questão dos fundamentos. E ainda dentro desse assunto que a gente entrou, eu acho que assim, a minha cabeça ela mudou muito no sentido de copy quando eu comecei a consumir os materiais do Gary Bencivenga, mano. Mudou muito, assim, a equação que ele ensina. Então,
Porque eu até fiz um vídeo no meu Instagram e tu comentou nesse vídeo. Ah, é? Foi. Da fórmula da A equação da oferta, persuasão. A equação da persuasão. Então, e não só isso, mas as copies também. Você pega as copies dele, é muita prova, né? Muito reason why, muito elemento de prova, assim, que hoje eu acho, no momento que a gente tá hoje, falando com um especialista, assim, você que tem um especialista aqui que vai rodar uma VSL, o ponto mais importante que você tem que ir atrás é prova. Tem que ter muita prova da metodologia que você entrega ali, do mecanismo que você vai fazer. Porque eu acho que esse é o principal diferencial. Tem um ponto que só o XP em si, de ter um X, já é um elemento de prova. Só que eu ainda não acho que ele é um elemento tão forte o suficiente. Sacou? Porque pode vir outra pessoa que também é um XP real e ter elemento de prova. Então você tem que ter leques de tipo de prova para você usar na sua VSL. Uma prova demonstrativa aqui. Uma prova de analogia aqui. Sei lá, um reason why diferente aqui. Eu acho que prova para mim é um fundamento de copy, pelo menos nas VSLs que eu faço, que é essencial. Tem que ter, mano. Tem que ter muito, assim. Mano, é por causa disso daí que você tá falando agora, tá? Exatamente isso aí. Que eu te perguntei lá no começo se a qualidade da One Belief era um critério de seleção. Porque quanto mais prova tiver One Belief, mais fácil vai ser agora, tá ligado? Exato. Exatamente. Se o teu expert lá tá falando que pra emagrecer é só dar 3 pulinhos, irmão, tu vai ter que rebolar pra fazer essa... Pra provar isso aí é difícil, velho. Exatamente, Aí ia ser bem complicado. Tu lembra qual que era a equação da persuasão do Ben Svenga? Cara, é um problema, uma proposta, uma solução. Problema, são P's, né? É problema, promessa, problema mais promessa, mais, acho que é proposta. Eu acho que é. Ou proposição, igual persuasão. Igual a pessoa, é isso mesmo. Problema, é isso aí. Não tinha um quarto elemento? Ou era só isso mesmo? Prova, faltou prova. Problema, promessa, prova, proposta e persuasão. Faltou prova, que curiosamente... É o que a gente tava falando. A prova mais importante, disparado. Aí na hora de falar, esquece. Cara, e vê que doido. Ó, isso não lembra um pouco a estrutura dos 4 P's, mano? Claro. É isso, né? Mas a princípio é isso. É um problema mais promessa, mais prova, mais proposta, igual persuasão. Essa é a equação. Mas tu lembra o que fazer pra deixar a equação mais pica, mais braba? Não, aí... Tem os U's que ele coloca lá, não lembra disso? Não, isso eu não lembro. Né? Ó, se a gente tem um problema, a gente faz uma promessa, mostra uma prova, faz uma proposta, a gente tem a persuasão. Se a gente conseguir fazer isso. E ele fala lá, né, que o elemento mais importante de todos é a prova, que é o mais difícil ali de fabricar. Qualquer um pode prometer, tu vai ganhar 1 bilhão de reais. Mas quem que pode realmente provar isso? Todo mundo pode falar assim, eu consigo te ensinar a ser jogador de futebol. Mas uma coisa é o João Campos falando, qual que é a prova disso? Outra coisa é o Neymar, ele tem muito mais prova. Mas ele fala assim que se tu quer deixar a equação muito mais eficiente, aí tu tens que adicionar os U's. Então é um problema urgente, com uma promessa única, uma prova, aí no inglês é unquestionable, que é inquestionável, e uma proposta, aí ele fala user-friendly, que é amigável, ou seja, irresistível. E é real, né, mano? Isso. Um problema urgente, com uma promessa única, com uma prova inquestionável e uma oferta irresistível. Aí ele diz que o negócio vira absolutamente bravo. Mano, onde é que tu viu isso, por curiosidade? Cara, no livro lá do seminário, sem seminário, alguma coisa assim, né? Caramba, mano. Pô. Eu sou meio rato de Mas tu não viu o seminário, tu só viu... Vi o seminário. Tu viu o seminário? O seminário, legendado, bonitinho. Tem um livro também. Tem, acompanha. Tem o livro, tem o swipe file dele. E ele tá com a newsletter agora também. Tá, tem uma diferente, Pessoal, cara, Nick, coloca isso aqui na introdução lá. Fala, pessoal, vai no minuto tal do podcast. Se tu conseguir, tá? Eu não sei nem se vai ter como fazer isso daí. O que vocês vão fazer, cara? Se vocês querem me ajudar aqui, tá? O que vocês vão fazer? Nick, coloca o e-mail do Gary Bencivenga aí na tela. Coloca nos comentários também, tá? Pode colocar. Coloca ali.
E vocês mandam e-mail pro Gary Bensivenga falando assim, oi Gary, tudo bom? Vai no podcast do VTurb lá, a gente queria muito escutar e tal. E vocês mandam e-mail pra ele pra eu poder entrevistar o Gary Bensivenga. Mano, vai ser meu sonho. Você tá maluco, velho. Zerar Nossa, mano, eu já entrevistei o David Deutsch. Eu vi o David Deutsch, velho. David Deutsch, entendeu? Brabo. Aí, mas o Gary Bensivenga, assim, nossa, eu acho que ia ser assustador, né? Nossa. Ia ser assustador, velho. Assustador, até lacrimejando. Até lacrimejei, pessoal. Ô, João, um ponto aqui, voltando nessa parte da prova. A gente que vem um pouco desse mercado de lançamento, a gente tem muita facilidade em fabricar prova, digamos assim. Tem uma estratégia que eu uso ainda, para poder pegar provas dos alunos, das ofertas que a gente olha, que se chama R2X, já ouviu falar? Mano, isso aí pra mim era aquele robô do Star Wars. Mas eu acho que é RD alguma coisa, né? É basicamente um concurso de... R2D, sei lá. É um concurso de depoimento, mano. RDX. R2X. R2X. Você escreve um e-mail, manda pra sua base, ou grava um vídeo no WhatsApp, onde você vai fazer um concurso, onde, sei lá, os top 3 depoimentos vão ganhar um prêmio, alguma coisa. Isso é muito bom pra fabricar boas provas. E aí tem um template de como que a pessoa tem que gravar esse vídeo com a prova. Eu posso disponibilizar esse template aí pro pessoal aqui do VTurb também. E aí, isso é muito importante porque existe uma preocupação muito massa, tudo isso aqui que a gente falou sobre a oferta, etc. Só que se o cliente não tiver resultado, meu irmão, a tua árvore, ela não para de produzir fruta, ela é derrubada e a galera bota fogo nela. Só que acabou. Então, você tem que se preocupar com o resultado que o teu aluno ele vai ter. Porque esse cara, ele é muito importante no longo prazo. É o cara que ele vai comprar, vai pagar mais vezes, vai pagar para estar perto de você. Porque o cara que vem frio, caiu na tua VSL, o cara compra o teu produto, ele vai avançando no grau de consciência que ele vai ter sobre você até chegar num certo momento que ele vai virar seu fã. O cara é seu fã. Então, sei lá, no funil de ascensão que você vai fazer, você vai plugar um evento presencial para o teu especialista ali. Você já tem basicamente um evento lotado se você fizer esse front bem feito e o produto do front estiver gerando resultado, teu evento tá lotado, pô. É só você oferecer, eles vão querer estar perto de você. Não é nem pelo conteúdo, é pelo grau de proximidade, pela reciprocidade que os caras vão ter. Pô, você mudou a vida de um acumulado de pessoas. E isso para você vender um high ticket é puro ouro. É muito fácil. Muito fácil. Depois que você ganha esse ponto da pessoa. Então, garimpem provas da sua audiência. Gostei, mano. Se tu puder disponibilizar o template, eu agradeço, tá? Vai aparecer alguma coisa na tela, tá, pessoal? Aí vocês, enfim, sigam as instruções. Todo mundo aí consegue fazer. Cara, última coisa que tu falou que eu anotei aqui é que tu falou que tu também, né, na parte de estudar o mercado, tu olha conteúdos que estão passando no mercado. Então são conteúdos, tu falou, qual que é a informação do conteúdo, sobre o que ele está falando, qual que é a ideia do conteúdo, é GLP-1, o que é? É a técnica X, a coisa Y. Depois tu falou aqui frameworks de atenção, então qual que é a maneira que esse conteúdo está usando para chamar a atenção das pessoas. E finalmente tu falou de que tu olha formatos também. Formatos que estão em destaque, ou seja, estão em alta, em conteúdos viralizados. Cara, tu consegue falar um pouquinho mais sobre isso? Por que tu tá buscando essas coisas aí especificamente? O que tu vai usar com isso daí? Tá, vamos lá. Sobre a parte do framework da atenção. Se uma headline, ela tá atraindo o clique, tá funcionando, então tá chamando a atenção. E qual que é o nosso papel ali no nosso vídeo de vendas? É garantir o play, que a pessoa vai assistir. Então, eu pego um framework de atenção de headline que tá funcionando. É igual, por exemplo, tem muitos copywriters que, o que eles fazem? Eles leem manchete de site de fofoca, isso é muito bom, vai dar uma base muito boa, tipo, pega isso, os top 50 sites de fofoca do mundo. O cara fica lá, sei lá, passa 2 horas por dia vendo aquilo ali pra ter base. Isso é muito bom. O cara essa é a desculpa que ele dá, Hã? Pra poder se atualizar. Eu chamo de frameworks da atenção. O cara vê ali o que...
E aí eu entendo quais são os padrões desses frameworks da atenção. Às vezes as headlines é tipo, use isso aqui, faça isso aqui, ou headlines mais num tom de revelação, ou headlines mais num formato de conteúdo. Tipo, eu testei o novo manjaro de pobre por 21 dias e vejo o que aconteceu com o meu corpo. Assiste o vídeo aqui. Então são frameworks da atenção validado que eu vou lá e trago para minha headline e posso até, dependendo, transformar isso num gancho da minha lead, num ângulo da minha lead. Então, essa informação eu uso nesse outro lugar. O formato é aquilo, né, mano? Não adianta você ter uma copy muito boa se as pessoas não vêm, não param para assistir aquilo. E hoje a gente tá todo momento ali querendo o clique da pessoa. E o que para? O que faz a galera parar o Scrum? É o formato. Hoje em dia é o formato. Então eu quero entender qual é as linhas de formato que a galera tá consumindo no mercado. É um formato mais lo-fi? É um formato caixinha de pergunta? É um formato de entrevista? É um formato, sei lá, de desafio? Porque os meus anúncios eu vou produzir dentro daquele formato. E tem um ouro aqui, velho, que é o seguinte. O gatilho mais importante quando a gente fala em esse front assim, da atenção, que eu considero dentro do dialeto lá que eu falei no início, familiaridade. Eu considero muito importante. Isso é muito bom. Eu pesquiso isso quando eu tô achando formato, e aí dentro da informação do conteúdo. Por exemplo, como que eu sei que o negócio está gerando familiaridade? Pelo nível de conexão que aquilo vai gerar no grupo de pessoas. Só que esse tipo de informação, eu falando isso aqui, ela pode ser ela pode ser muito solta. Pô, familiaridade, gerar conexão, tipo tentar explicar uma big idea, é muito filosófico. Então, como que eu consigo metrificar isso? Nos comentários do Instagram, eu vejo a quantidade de curtida que tem nos comentários. E eu uso aquilo ali como um gancho no meu anúncio. Dá muito certo. Que é familiaridade. Igual a gente tá no ambiente de Copa do Mundo, né? Tá rolando a Copa do Mundo. Qual que é a familiaridade muito forte que teve, sei lá, ali no primeiro e segundo jogo da Copa? Botar o Endrick pra jogar. Você ia ver os comentários lá. O Ancelotti não botou o Endrick pra jogar, por isso que empatou com o Marrocos. 60 mil curtidas, 80 mil curtidas, 100 mil curtidas no comentário. Deixa o menino jogar, cara. Então, gerou uma familiaridade. Quando você traz isso pra frente do seu anúncio, cara, você já começa o anúncio falando com uma mensagem que já foi, que passou na cabeça de 100 mil pessoas, pô. Então já é familiar. Então a familiaridade que eu busco tá nos comentários e no grau de curtida que tem esses Interessante isso, sacou? Cara. Interessante. Então eu uso muito isso. É por isso que o Exp, ele valida o formato do conteúdo. Porque você pega o Exp viralizado lá que tem muitas curtidas, mano, olha os comentários, vai ter muito ângulo de gancho de anúncio ali, de familiaridade que a turma mesmo vai estar falando e vai estar entregando para você. Muito interessante. Muito importante que eu uso muito. Muito legal. Tu chega a... Tu falou que tu usa isso aí nos criativos. Eu não sei se tu falou se tu usa nos VSLs também. Eu uso muito nos criativos, nos ganchos de criativo. Tu chega a colocar o formato do VSL com alguma coisa referente aos criativos que tu vê? Ou pelo menos da lead? A lead sim, o VSL não. Porque eu entendo que o VSL tem momentos que a pessoa tem que passar. Se eu faço um VSL que ele é muito engraçadinho, ele não vai vender. Ele pode ter uma retenção muito alta, mas não vai vender. Eu entendo que a parte do mecanismo, ali do nosso argumento de venda, onde a gente vai ser um pouco mais técnico e explicar ali para a pessoa, eu preciso dela como se ela tivesse um ambiente de aula. Um ambiente de concentração ali para poder reter o que eu tô falando. Agora, a parte inicial é a parte mais bobinha, assim, que eu tenho que chamar a atenção dele, tem que ir quebrando a barreira, tem que ser gostoso o início do meu VSL. Mais pra frente, tudo bem ali, porque é um negócio mais chatinho, assim, digamos. Então, eu entendo que tem momentos. Então, o formato eu uso só na lead. Na lead ali, micro lead ali, eu faço esse formato, mas não o VSL todo. Porque eu entendo que isso é bem importante. Manter a pessoa ali na emoção certa, no bloco certo. É por isso que cada bloco funciona dentro da VSL. Boa, entendi, mano.
Inclusive, pessoal, o Joab, ele decidiu liberar alguns materiais aí para a audiência aqui do VTube, para você que quer aprofundar um conhecimento e conseguir aí absorver ainda mais conteúdos aqui do podcast. Então, por exemplo, ele liberou aqui pra gente um treinamento completo sobre como criar VSLs com experts, o modelo de briefing que ele usa para estruturar as próprias VSLs dele. E também ele liberou aí um swipe file com VSLs reais dele, prontas para tu analisar, estudar, usar de referências aí nos teus projetos, ou seja, modelar, né, esses VSLs, e aí poder aplicar aí, ganhar dinheiro, conquistar os teus sonhos aí. Então, cara, se tu já é cliente do VTube, então, pô, esse material já tá liberado para ti, é só tu clicar ali em Academy, clicar em materiais exclusivos e tu já vai ver esse curso aí, tá? Só segue o tutorial que tá aparecendo aí na tela. Mas assim, se tu ainda não é cliente, então, cara, vira cliente. Clica aqui no link da descrição, cria tua conta para tu poder desbloquear esse material e conseguir consumir esse conteúdo aí que o Joab preparou para vocês, beleza? E agora vamos voltar aí pro episódio. Cara, e depois disso, de call de download, estudar ali o especialista, depois de estudar o mercado, no passo 2, o que tu faz? Qual que é o passo 3 pra gente criar nossa VSL? Tá. O terceiro passo é organizar o que eu chamo de arquitetura da esperança. Arquitetura da esperança? É. Caramba, mano. Tu tá preparado pra virar guru, mano. Já tá dando nome pras tuas paradas. É porque tipo, eu dou muita mentoria, pô, tá? Nos masterminds, então aí tem que ser fácil de explicar. Arquitetura da esperança. Vamos lá. A venda, para ela acontecer, eu preciso da confiança da pessoa, preciso gerar esperança nela de que vai resolver o problema. E a arquitetura da esperança são alguns elementos que vão no bloco de mecanismos da nossa VSL. O que tem nessa arquitetura da esperança? Tem um desejo irracional, que a gente falou no início. Do desejo irracional, eu tenho a verdadeira causa do problema, que é um outro pilar da arquitetura da esperança. Eu tenho o meu mecanismo, né? Que é a verdadeira a solução ali, né? Então, são esses pilares, assim, da arquitetura da esperança. Uhum. E aí eu tenho uma promessa também, uma promessa dentro disso. Então, são 4 elementos. Então, eu defini o meu desejo irracional, ali lá na minha pesquisa. Depois, eu vou definir o verdadeiro problema. Então, qual que é a raiz? Por que a pessoa não emagrece? Por que a pessoa não consegue diminuir o bucho cortisol? O exemplo lá do Guto. Qual que é a verdadeira raiz? Bucho cortisol. Bucho cortisol. Ele usa esse termo lá? Eu dei esse termo, né? Bucho cortisol. Que é o quê? São o cortisol e a testosterona do cara que tá desregulada, né? A testosterona tá baixa, o cortisol tá alto. Então, essa é a verdadeira raiz do problema. Dentro da arquitetura da esperança. E aí eu vou para a minha parte da solução, né? Que na maioria das vezes é o inverso da verdadeira raiz do problema. Então, o problema é esse, eu inverto, tem a minha solução. Uhum. Até aí nada de muito diferente. O que eu gosto de fazer nessa parte da arquitetura da esperança, o nomear o meu mecanismo. Eu gosto de colocar um nome que já remeta a algum benefício. Um nome fácil da pessoa pegar. Eu não considero que isso seja um nome chiclete, que a galera fala, sabe? Eu não sei se eu considero isso, mas o nome em si do mecanismo. Não quer dizer que é o hook que o cara vai usar lá na frente. Então, na maioria das resets que eu faço, eu tenho esse nome que já vai remeter a algum benefício, já vai remeter a alguma coisa. No caso do Guto, qual que é o nome? É o reset hormonal. Uma VSL que eu fiz pro Wendel, qual que foi o nome? Bug neural. Então eu coloco o nome. O nome que resume. Bug neural, mano. Bug neural. Tu fez o Wendel gravar ele falando na câmera. Com certeza converteu, mano. Eu fiz, mano. Com certeza converteu. Se a gente tá achando engraçado, é porque converteu. Bug neural, eu fiz. Top demais, mano. Cara, eu já fiz uma, mano, que Cara, qual que é o nome? Era bactéria procrastinadora, alguma coisa assim. Ah, não, tu fez a bactéria. Com X-Ray. E, mano, vendeu 7 dígitos, tá? Vendeu. E o ticket era mais de R$600 dessa VSL. Bactéria procrastinadora. Era alguma coisa assim. Bactéria procrastinadora, não lembro agora, mas foi. Mano, é incrível como tu coloca alguma bactéria no mecanismo, esquece, né, velho? Bactéria funciona demais, cara. Funciona muito.
Tinha bactéria que come gordura também. Escalou Eu acho que o bastante. Derek fez uma com bactéria emagrecedora, não Com foi? certeza. Não, o Derek deve ter feito muita bactéria, mano. Derek, Demais. abraço, você é fera. O Derek, o que o Derek fez de bactéria no mercado digital, o cara tá Derek maluco. é monstro. Então, tem desejo racional, o verdadeiro problema, a solução aí é um mecanismo, né, com um nomezinho também, e aí a promessa. Uma promessa para isso. Vou te dar um exemplo. A gente vai, sei lá, fazer uma VSL pro cara que ele quer passar num concurso público. Uhum. Qual que é o problema dele? Ele tem insegurança se ele vai saber quais são as questões que vai estar lá na prova. Qual que é o verdadeiro problema? Então, o cara, ele não é aprovado no concurso que ele quer passar, porque ele não sabe quais são as questões que caem na prova, e a maioria dos cursos passam coisas que não vão cair na prova, gera mais confusão. O que ele precisa? Ele precisa ter um gabarito mental. Então, eu já vejo o mecanismo já com nome simples de explicar. Você precisa de um gabarito mental. Você chegou na prova, você puxa no seu gabarito mental aí. E você já tem todas as questões para poder passar. Aí vem a promessa. Então, para quê? Para você saber todas as questões que vão cair na prova do seu concurso dos sonhos e conseguir ser aprovado. Então, eu considero a união desses elementos, fica simples para mim de escrever. Montar a arquitetura da atenção. E aí tem o One Belief que entra nisso A também. arquitetura da esperança. A arquitetura da esperança, perdão, exato. Tem mais o One Belief também. Tem o One Belief. Mas o One Belief, ele é a soma dos três primeiros aqui, né? Ou não? Ele é a soma, desejo. exato. Eu só, lá no meu brief, eu só organizo, mesmo para ficar, desejo racional, põe aqui, mecanismo, põe aqui. Mas eu monto o One Belief, organizo, para a partir dele, escrever os pontos lógicos e escrever um mecanismo. Tá, explica pro pessoal aí o que é, pro pessoal que tá em casa aí que não sabe, o que é essa One Belief? Tá, ou como a gente chama em português, né? Única crença. a única crença. Boa. A única crença, imagina o seguinte, né? Antigamente, quem é um pouco mais antigo no mercado de copy aí vai saber que o mercado ele era todo desenvolvido em cima de quê? Você precisa ter uma grande ideia, você precisa ter uma big idea. E isso ressoou dentro do mercado de lançamento. Todo lançamento você tinha que ter uma grande ideia daquele lançamento. Qual que é a ideia por trás daquele lançamento? Só que daí veio um copywriter da minha terra, Valdo Albuquerque, que criou... É real, né? Ele é do Piauí, mano. É do Piauí. É verdade. Brabíssimo. E aí ele tornou famoso isso, né? De One Belief, só que eu acho que o Russell fala sobre isso também, né? Se eu não me engano. A primeira vez que eu vi foi no livro do Todd Brown, o E5, E5. Que curiosamente, tá, pessoal? Tem um podcast do Todd Brown aqui no canal do YouTube. Todd Brown, brabo. E aí, velho, a única informação que você vai se preocupar em fazer com que o teu público tome como verdade ali. Então, ao invés de trabalhar em cima de uma ideia que é filosófica, você vai trabalhar em cima de uma crença que tem todos os caminhos para você fazer a pessoa acreditar nela. Então é a única crença. Eu chamo que é o fio de ouro ali da tua VSL. Então é o fio condutor que vai conduzir tudo. É a única linha que você tem que seguir ali. Cara, deixa eu explorar um pouquinho sobre esse conceito aqui, essa etapa que tu chama de arquitetura de esperança, tá? Da esperança. Só que primeiro eu quero falar da One Belief. Eu vou explicar como que eu penso sobre isso e daí eu quero que tu me explique o que tu acha, tá? A maneira que eu vejo essa One Belief, nessa única crença, é que a gente passa a cópia inteira pra... Qual que é o nosso objetivo, né? A gente vender o produto. E pra vender o produto, a pessoa tem que acreditar que aquele produto funciona. E para a pessoa acreditar que o produto funciona, ela tem que acreditar que ele faz alguma coisa que dá o resultado. Então, se a gente colocar essa crença na cabeça da pessoa, essa única crença só, a pessoa ela vai querer comprar o produto, ela vai desejar o produto. Que pode ser que ela não compre, se a gente fizer uma oferta errada. Por exemplo, a pessoa tá, a pessoa tá com sobrepeso, se a pessoa acreditar que se ela tomar a água do Veturb, ela emagrece, se a gente convencer ela, cara, o que tu tem que fazer é tomar água do Veturb. Se tu fizer isso aqui, tomar essa água aqui,
tu emagrece. Se ela acreditar nisso, ela vai querer tomar água pra emagrecer. Sim. Só que se essa água aqui for R$1 milhão, ela não compra. Se for 12 vezes de R$9,90, com 30 dias de garantia, talvez ela compre, entendeu? Então, a One Belief, a princípio, qual é a crença que, se a pessoa acreditar, ela vai desejar comprar o meu produto, para daí depois eu entrar com a oferta irresistível. E aí tem esse templatezinho aí que é fazer tal coisa é a chave pro seu desejo. Isso é possível através da minha solução. Exato. E daí, se a pessoa acreditar que tomar a água do VTurb é a chave para tomar a água do VTurb é a chave para emagrecer, isso é possível com essa água aqui, ela vai querer comprar essa água. E daí eu entro com a minha oferta irresistível. Uhum. Se ela acreditar que ter um gabarito mental é a chave para passar no concurso público, isso é possível ter isso com um método tal, ela vai querer o método tal para ter o gabarito para passar no concurso público. Então é assim que eu vejo essa parada, entendeu? Como uma crença que a gente passa a copy inteira para instalar essa única crença no finalzinho dela. E depois que a gente se instalou essa crença, a gente pode finalmente ir para a última sessão da copy, que é o fechamento. O que tu concorda e o que tu não concorda sobre isso aí que eu falei? Cara, eu concordo com tudo, porque é justamente isso. É justamente isso. Eu acho que é a parte mais importante da VSL. Eu diria que se você errar a mão na única crença, mano, você ferra com toda a copy. Se for um negócio que você não consegue provar ali, se você estiver atacando o desejo irracional errado da pessoa, sei lá, se o teu mecanismo estiver confuso pra caramba, você não consegue explicar direito. Então, e é engraçado que é uma frase que parece ser simples, só que ela é muito complexa na concepção dela. Uhum. É muito complexa. Então, eu diria que a diferença de um copywriter sênior bom, um cara mais júnior assim, na concepção de uma estrutura de um VSL, é saber mapear isso muito bem. Uhum. Se ele mapear isso muito bem, porque o processo que vem depois disso, ele é muito metódico, né? Ele é muito step by step ali para poder seguir. Então, acho que a parte mais complexa seria essa aí. Eu concordo com essa linha que você trouxe. Uhum. Faz sentido. Dan Kennedy, inclusive, fala sobre isso, né? Que você não precisa fazer que o teu público ele acredite em tudo. Você só precisa que teu público acredite que a tua solução é a melhor para ele, né? Eu acho que ele fala isso. Né? Com certeza. Ele tem um livro que é Faça Eles Acreditarem. Make Them Believe. Vai aparecer aí na tela. Que... Cara, ele dava um exemplo de um médico charlatão, um médico mentiroso, que ele falava que... Olha que loucura, velho. Esse era black, tá? Uhum. Esse era violento. Que ele falava que se a pessoa implantasse testículo de bode, de cabra... Aliás, cabra não tem testículo, né, pessoal? Acho que é bode, né? É bode, né, cara? É bode, pô. É bode. Acho que é testículo de bode ia curar a disfunção erétil. Caraca, mano. Que deu de nego pegando os bodes aí, né? Ele falava que não, porque e ele convencia, cara, e a cópia era muito boa e tinha muita gente implantando testículo de bode, velho. Ele ficou rico fazendo isso. Cara, crença muda muito, assim, muda uma tribo, muda uma sociedade, velho. Demais, mano. Por tá isso maluco? que... A nossa sociedade só existe porque a gente tem crenças em comum. A gente só funciona porque a gente acredita que os pontinhos ali, os bits que estão ali no teu Nubank ali, eles vão conseguir fazer tu e tua família sobreviver, mano. Exatamente. Mas na real são tudo pontinhos ali. Se algum arrombado aí aperta um botão, pode deletar, acabou. Já era, você Entendeu? acabou com sua vida. Então, tipo, tem um livro sobre isso, que é o Sapiens, do Harari, acho. Coloca aí na tela, Thiagão. O Sapiens, é muito bom. Cara, desses 4 elementos aqui, o mais simples na minha cabeça é o número 1, desejo racional. Só que tu falou que a pessoa pode errar. Mano, como que se erra nisso? Na minha cabeça é tão óbvio, tipo, mano, qual é o desejo da pessoa? Emagrecer. Eu acho que tu faz alguma coisa mais complexa do que eu acho que eu faço, ou não? Cara, eu acho que a única coisa que é um pouco diferente é que eu ponho o porquê.
Emagrecer, mas por quê? Sacou? Então, pra mim, o desejo irracional é o que tá por trás Entendi. do que ela fala ali, sacou? Aí o que acontece? Às vezes a pessoa ela faz uma copy muito característica camuflada de benefício. Tipo, a pessoa fica só emagrecer, mas não é isso que a pessoa quer, sacou? Tipo, viralizar, não é isso que a pessoa quer. No caso lá do Guto, diminuir a barriga de cerveja, diminuir o boost de cortisol, não é isso que o cara quer. O cara quer, tipo, performance, o cara quer, tipo, eu até uso isso na VSL, tipo, a mulher olhar pra ele lá e tipo, ele não ficar com vergonha, só que eu trago um tom de comédia na VSL também. Então é sempre o porquê por trás. Então, só tem que tomar cuidado pra ser um desejo muito camuflado de características, sabe? Acho que esse é o cuidado. Cara, e agora que vem a minha treta, velho, com o especialista aqui, daí eu quero pegar a tua opinião, porque, de novo, tá? Eu sei que tu falou que eu sou um copywriter bom, e, mano, te agradeço. Só que, assim, eu não escrevo copy vai fazer uns 3 anos. Começa por aí, tá? Copy raiz, faz um tempinho que eu não escrevo. E eu nunca fiz copy pra expert como uma rotina consistente mesmo da minha empresa. Eu trabalhava ali com expert, mas, pô, eu tinha marca de produto físico, tinha de Atena, era outro rolê. Mas aí a gente falou aqui, né, que, pô, tem o desejo racional, a causa real, o verdadeiro problema, depois uma solução que tu falou que é a reversão da causa, né? Só que o que me pega com isso, velho, com essa parada do expert aí, é que eu concordo contigo que uma vez que a gente define ali a causa, a solução é a inversão da causa. Se tu vai falar pra pessoa, pô, tu não consegue emagrecer aqui porque tu tá com cortisol alto e testosterona baixa. Essa é a causa. Qual que é a solução? Ué, tem que abaixar o cortisol e aumentar a testosterona. Isso é bem racional pra mim, né? Só que qual que é a treta, mano, disso aqui? É que a solução, ela tem que ser alguma coisa que vai bater com... Isso é uma crença que eu tenho, que eu acho que é o correto, tá? Não sei, mas aí tu me diz. Mas a solução, ela tem que ser uma coisa que vai bater com o método do especialista. Se o especialista, ele tá falando que por exemplo, aqui provavelmente o Guto, ele tava vendendo alguma coisa que faz aumentar a testosterona e abaixar o cortisol. Provavelmente. Se fosse um especialista que ele fala sobre a dieta detox, qual que seria o produto dele? O produto dele fala, cara, eu vou te ensinar a emagrecer aqui, removendo toxina do teu corpo com a dieta detox. Qual que é a solução, então? A solução já está definida, porque o cara já fala sobre isso, já é o produto dele. A solução vai ser remover as toxinas. Qual que é a causa? A causa real é que a pessoa está com o corpo intoxicado. Então, no nicho de rejuvenescimento, se a pessoa lá fala de massagens faciais, que repõem colágeno, a pessoa fica mexendo aqui e rejuvenesce. Qual que é a solução? A solução é fazer massagens faciais para repor colágeno. Qual que é a causa? É falta de colágeno. Então, tipo, na minha cabeça, essa arquitetura da esperança aqui, grande parte dela, a gente já definiu lá no começo do processo, quando a gente escolheu o expert, lá no começo, que foi a primeira parada que eu te falei. Então, por isso, mano, e por favor, tá, me corrija se eu estiver errado. E talvez isso seja um balde de água fria para alguns experts. E, pessoal, eu não tô aqui pra agradar ninguém, tá? Eu tô aqui pra vender o VTurb. Esse é meu número 1. Usem VTurb, tá? Aliás. Por isso que eu paguei teu hotel, a porra toda. Isso aqui é pra eu conseguir crescer aqui o VTurb, tá? E o segundo aqui é pra falar a real. Na real, falar a real, acho que se bobear vem primeiro, tá? Porque eu acho que às vezes eu falo coisa que prejudica o VTurb. Falo pro pessoal rodar funil de quiz aí. Mas, na minha cabeça, se tu escolher o expert que ele tem um método errado, ou um método, ele já vai ter uma solução única definida e já vai ter uma causa definida também. Ou seja, já tem uma one belief definida. É como se cada expert tivesse a sua one belief já. Então, se eu pego um expert lá no começo que ele é ruim, tem uma one belief que ele não é tão acreditável, ou seja, tem um método que não tem tanta prova, que vai dar uma solução única sem tanta prova, e uma causa raiz ali sem tanta prova também, eu já ferrei todo o processo. E isso é ruim talvez para alguns experts, porque, cara, se ele é um expert que ele dedicou a vida dele
em ir atrás de um método que não é o melhor método, mano, ou se surgiu um novo método que é superior ao dele, aí talvez, infelizmente, ele gastou anos citando uma parada que ele vai ter que parar o que tu vê disso daí? Mano, isso faz sentido. Eu concordo em partes, algumas partes eu não concordo. Por exemplo, se o cara já tem um unbelief ali definido. O exemplo do Guto eu acho que é o exemplo perfeito para isso. Essa verdadeira raiz do problema da testosterona e do cortisol foi uma parada que eu identifiquei ali e a solução foi eu que criei. O que eu fiz? Ele tem os pilares dele. Então, o X, ele vai vir com os pilares do método dele. No caso do Guto era sono, sei lá, exercício, vai ter os pilares. Qual que é o meu papel? O meu papel é reposicionar esses pilares para a solução que eu vou atacar. Porque, geralmente, o X, ele vem com a visão de querer resolver todos os problemas do mundo da pessoa. Então, essa metodologia do Guto resolve o emagrecimento, resolve o sono, resolve o exercício físico. Só que aí é o meu papel pegar, por critério de mercado ali, o que eu vou atacar. Que eu escolhi o público 40+, que tinha o boost de cortisol, porque eu fiz a análise do mercado e vi que era isso que estava em alta. Sacou? Entendi. Então é modelável nesse aspecto ali. Se o cara tem uma solução mais completa. O erro que eu vejo é a galera nas VSLs querer vender toda a solução completa ali. Não foca, aí foge daquele fundamento de copo da regra do 1 lá do Great Leads, né? Que tem que seguir. E aí o cara na mesma VSL, eu poderia ter falado de reset hormonal, do sono e etc. Só que ia ficar uma confusão absurda. Então eu opto por, dentro de uma metodologia, eu ter formas diferentes de vender ela. Vou te dar um exemplo. Eu escrevi uma VSL para o mercado de expert, Latam, um expert que eu atendia no mercado Latam, que o protocolo dele o nome do produto era protocolo 12, era 12 etapas para a pessoa emagrecer. O que eu fiz? Eu, por critério, escolhi uma, que qual foi? Foi o sono. E a VSL, o mecanismo tinha a ver com sono, a pessoa dormir para poder emagrecer. Ah, já esclarecei também. Essa daí, pelo fato de ser engraçado, já dá pra dizer que escalou demais, entendeu? Deu certo. Pessoal, esse teste é muito bom, tá? Cara, eu juro que esse teste ainda não... Ele não falhou. Que é tu falar o mecanismo em voz alta e se tu não achar engraçado, ele tá ruim, mano. Ele tem que ser tipo, caralho, tipo, como assim essa parada... Mas faz todo sentido, velho. Sim, pô, Mas, pessoal, dormir é extremamente importante. Tem um livro, Por que Nós Dormimos? Why We Sleep. Coloca aí na tela, Thiagão. E eu até comprei um colchão recentemente, que eu paguei R$20 mil no colchão, velho. Que é um colchão da 8 Sleep. 8 Sleep, pessoal, que vem lá do Vale do Silício. Que eu não montei essa desgraça ainda, velho, mas eu tenho que montar. Mas eu já botei na cama, só tem que botar água nele, que ele regula a temperatura e tal. Eu tô trabalhando ativamente na minha higiene do sono, mano, hoje em dia. Pra eu poder, sabe? Sim, total. Então, assim, não é zoeira, pessoal. É muito importante. Só que quando tu fala em voz alta, tipo, pô, a pessoa vai emagrecer dormindo. Tipo, daí tu ri, entendeu? Mas faz todo sentido, pô. Não é uma parada aleatória o negócio. Então, por exemplo, quando é o X que tem uma metodologia assim muito extensa, você vai definir por critério ali o ângulo que você vai atacar e vem desse estudo de mercado. Mano, deixa eu te interromper, velho. Eu achei isso muito interessante o que tu tá falando. Então, não é que o expert, ele não tem uma one belief definida. Ou pelo menos, nem todos. Como tu falou, talvez tenha um cara aí que ele só tem uma ali mesmo e deu. Tipo, eu só tenho isso aqui. Mas meio que o expert, se tu esmiuçar, ele tem um espectro de one beliefs possíveis. Exato. Então, tipo, não é uma, mas não é infinito. Porque, tipo, o Guto, ele, no fim das contas, pelo menos alguma coisa de saúde ele vai falar. Exato. Então é um espectro de one beliefs possíveis. Mas tu concorda que vai ter a pior one belief de todas, nesse espectro, e vai ter também a melhor one belief de todas, né? Exatamente. Mano, eu tenho uma ideia de como é que se escolhe a melhor de todas. E eu acho que tu tem também. Como é que tu já parou pra pensar nisso? Cara, eu não parei, acredita? Eu acho muito intuitivo. Mas usando a tua cabeça, assim, o que tu acha que seria a melhor one belief, se tu pudesse escolher? Aliás, tu pode, né, mano? Assim, vem o lógico, né? Aquela que é muito fácil de provar.
Sem dúvida, mano. Como é que não seria isso, tá ligado? Exatamente. E aí tem um outro fator que é, por exemplo... Ou talvez o quão curiosa ela seja também. Curiosa, muito importante. Sabe? Importante. E a questão da familiaridade, isso que eu falei. O que tá pegando no mercado, sabe? O que tá passando na cabeça das pessoas. Por isso que... Mas eu considero isso aí prova, mano. A familiaridade? É. Faz sentido. Que a pessoa, ela acredita que vai dar certo porque é familiar. Familiaridade é um reason why. É uma prova de que por que isso aqui dá certo. Então a gente chegou a uma conclusão aqui que a OneBelieve é escolhida por prova. Você tem ali... Mano, boa. Vamos lançar um curso disso aí. E olha só, e vou te falar uma coisa. E já tem um curso disso, tá? Tem? Tem, não pô. Sabia, não. Sabia sim, tanto que tu fez o curso. É o seminário do Ben Svenga. Ah, pô. Ele tem lá um capítulo que é Como lançar produtos milionários. E daí ele fala exatamente isso aqui. Meu irmão, acha que o produto tem um maior elemento de prova e lança esse. Por quê? Porque vai ser o mais fácil de tu botar a prova na copy. Obviamente, né, pessoal? Obviamente. É tudo... É aquele livro que tu falou do Adam Obvious. No final é tudo óbvio. É tudo óbvio. Então, exato. pessoal, obviamente, né? Obviamente, vou lançar um curso de futebol. Quem que vai vender mais? O Neymar ou eu? O Neymar. Se fosse de FIFA era eu, tá, pessoal? Mas de futebol na vida real é o Neymar. Por quê? Porque ele tem mais prova. É muito mais fácil provar ele nessa parada. Às vezes o pessoal confunde isso daí. O pessoal acha que não é real, porque não sei o quê, porque não basta o cara ser grande. E aí o cara dá um exemplo. Não, porque eu lancei o Pedrinho, que é um ator do não sei o quê, que tem 500 mil seguidores e deu errado. Tá, mas não era o elemento de prova pra aquilo ali. Ele só é um cara famoso, são coisas diferentes. Cara, e te falar que eu já cometi esse erro, tá? Claro, eu sei, eu já ouvi isso aqui no podcast. Eu já trabalhei com expert. Ele é uma pessoa pública, conhecidamente. Eu sei quem que é. Mano. Eu vou falar em voz alta aqui, o Thiagão corta aí. Não é? É o... Ah, então. Mentira! Trabalhou com ele? Caralho! Vai ser o CLD. Ô, Thiagão, tu não solta isso aí, velho. Tu coloca aquele pi lá, que eu não quero esse nome aí sendo revelado aqui, não. Tá zoando, mano. Foi, pô. Vai ser o VSLD. Ô, mas esse bicho ele é muito bom nas redes sociais, tá? Cara, ele é bom, só que... Até eu conheço ele, pô. Não vingou a VSL, mano. Sim. Não vingou, não. Então, mas é que tá. Ele é conhecido, mano. Não é que ele tem elemento de prova pra aquilo ali. Manda ele fazer um VSL da área dele. Como fazer a minha parada aqui, tá ligado? Thiagão, multa aí. Tá ligado? Exato. A chance de dar certo ia ser muito maior. Sim. A gente lançou As pessoas confundem... viralização. Então, viralização acho que daria certo, pô. Não deu. Porque tem toda uma crença lá, enfim, foi difícil. Assim, a oferta vendeu, mas não foi aquele, nossa, uau, deu certo. Mas vendeu 6 dígitos. Os 6 ali. Assim, ó, no fim das contas, bom, vendeu. Então, pra mim, já é muito bom, tá? Só não deu o resultado explosivo que vocês queriam, mas, cara, foi muito bom. Mas, de qualquer maneira, velho, eu defendo, tá? Eu defendo fielmente esse modelo aí, que, cara, faz muito sentido a gente encontrar o OneBelieve que mais tem prova. E a OneBelieve que mais tem prova, eu como copywriter, eu consigo inventar um monte de coisa. Consigo. Mas, se eu escolher o expert correto, ele vai ter um elemento de prova ali absurdamente alto, que não tem copy que bata. Cara, tu pode fazer a copy que tu quiser de investimento. Se o meu expert for o Warren Buffett, esquece, mano. O bicho é o maior investidor do mundo com sei lá quantos bilhões de investimento e não sei quantas décadas de prova social. O Gary Bencivenga, ele ia comprar uma newsletter inteira, tá ligado? Uma newsletter inteira, um negócio inteiro, porque o Warren Buffett deu um depoimento pra ela. Que ele falou assim, cara, com esse depoimento aqui, meu irmão, olha que absurdo. Eu escrevo, tipo, ele ia comprar o business por causa do depoimento, entendeu? Só pela força da prova, mano. Sim, total. E, cara, eu vou te falar uma coisa, mano. Eu acho que tu é o primeiro copywriter que eu vejo dessa nova geração que eu acho que dá a ênfase necessária pra isso aí. Que eu acho que todos os outros copywriters, tá, que sentam aqui no VTurb aqui. E, pessoal, nada contra vocês aí, tá? Todo mundo tem muito resultado, vocês são tops demais. Tá tudo bem, cada um tem sua linha. Mas eu acho que todo mundo dá muita ênfase agora, mano. Muita ênfase pra, qual que é a lead de segredo que eu vou usar? O nome chiclete, o nomezinho bonito, reset do não sei o quê, de tal coisa, de tal coisa. Qual que é o formato? Importante pra caramba, que tem meu elemento de prova.
Mas eu acho que o pessoal não dá tanta bola pra escolha da One Belief, entendeu? E eu acho que isso está acontecendo porque as pessoas que estão popularizando o marketing direto no Brasil, eu sou uma delas, tá? Mas o pessoal que faz isso, principalmente que vem aqui, é muito pessoal que vem de saúde, e lá os caras inventam umas provas mirabolantes, muitas vezes vende coisa nos Estados Unidos. Ele não se preocupa tanto com a prova porque ele já inventa muita prova ali. Mas no teu caso, que a gente está operando aqui no Brasil, com experts aqui do Brasil, tu não pode fazer isso. Então eu acho que para essa galera que tá fazendo isso aqui no Brasil, eu acho que tá faltando essa consciência de que isso é extremamente importante e é a parada mais importante. É a parada mais importante, porque isso, voltando ao exemplo da árvore, isso pode derrubar a árvore, mano. Derrubar a árvore? Pode derrubar todo o negócio. Tá? E aí, tem um outro ponto dentro disso aí, sobre essa questão de arquitetura da esperança, etc. Eu tenho meio que um atalho para mim poder conseguir acertar mais a mão ali no VS7 que eu vou fazer. Primeiro, o seguinte, todo mercado, aí não importa se é saúde, nutrição, enfim, sei lá, terapia, não importa. Esse mercado ele é dividido em 3 categorias. Ele tem a categoria do cara que é fã, ele tem a categoria do cara que é hater e ele tem a categoria do cara que é insatisfeito. Qual categoria que eu tenho mais chance de escalar? O fã, o hater ou insatisfeito? Cara, pra escalar, acho que o insatisfeito, será? Insatisfeito. É, né? Insatisfeito. Ele vai ter mais deles? Porque eu já, dentro da categoria, eu tenho vários elementos de prova do que não funciona. Esse cara ele já viu muita coisa funcionando. E aí a categoria do satisfeito é a categoria onde eu transformo o cara que é insatisfeito num satisfeito para mim oferecer o meu produto mais caro ali. Uhum. O hater, eu esqueço pra lá. Ele pode virar um satisfeito ou um insatisfeito. Mas eu acho que para quem tá começando a trabalhar com expert, mirar no mercado de pessoas insatisfeitas. Uhum. Sobre alguma solução, algum problema, alguma questão. E aí como é que você faz isso? Mano, é muito fácil. Você pega, vai lá na Amazon, lá, vê os produtos mais vendidos, livre, etc. E coloca lá os comentários com 3 estrelas, 2 estrelas. Você vai ver por que as pessoas estão insatisfeitas ali. Uhum. E aí, no Reclame Aqui de expert, infelizmente, hoje em dia tem alguns, óbvio, não todos os experts, tá, pessoal? Mas alguns experts do mercado white estão virando quase black. Você pega o Reclame Aqui da galera, é um absurdo, assim, de reclamação. Então, são excelentes oportunidades para você vender para esse mercado de insatisfeito. Você aproveitar uma demanda que já foi levantada e é mais fácil de vender. Uhum. Uhum. Cara, aqui na Arquitetura da Esperança, eu entendo que com o desejo, a causa e a solução, a gente consegue escrever a nossa frase da One Belief, a nossa única crença. E com essa frase aí, a gente consegue entender onde que eu vou guiar a copy. Ó, a pessoa tem que acreditar nisso aqui. Fazer VSL, a chave para ganhar dinheiro no digital. Só é possível assistindo o podcast do João e do Joab. Pronto, temos a nossa One Belief. Só que tu falou um quarto elemento aqui, que é a promessa. O que tu está buscando aqui? É uma promessa específica? Eu entendo que é promessa e eu acho que o pessoal de casa provavelmente também entende o que é. Eu só não entendi o que é nesse contexto aqui. O que vai estar no documento do Word ali? Tu vai escrever promessa, embaixo perca tantos quilos? O que... Vai estar a promessa central, a promessa primária da minha VSL. Por exemplo, aí do gabarito mental que a gente falou. Qual que seria a promessa primária? O cara conseguir aprovação em qualquer concurso público que você for fazer. É a promessa primária que eu vou usar na minha headline, nos meus anúncios, entendeu? Então é isso que eu defino. A promessa que vai guiar a cópia inteira. Que vai guiar ali. Entendi, saquei. Então aqui no passo 3, tá? Depois do download, da call de download, depois de tu estudar um mercado, a gente vai fazer o que te chama de arquitetura da esperança, que aí tem basicamente esses 4 elementos: o desejo racional, a causa real, a solução, a promessa. E daí a One Belief é a junção desses 3 primeiros elementos aí, que é o desejo, a causa e a solução. E a gente expressa isso numa frase, por isso que é One Belief, única crença, porque é uma única crença, uma única frase que, se a pessoa acreditar, ela tá pronta para receber a oferta. Não quer dizer que ela vai comprar, né? Tem que ser uma oferta irresistível, mas pelo menos receber, ela tá pronta, ela vai falar: não, eu quero isso aqui, eu quero saber mais sobre isso aqui, me conta mais.
E aí o templatezinho da frase é fazer essa coisa, executar essa ação, e a chave para o seu desejo. Isso é possível com essa solução aqui. E a gente concluiu também, né, que a melhor maneira de fazer essa One Belief aí é com bastante prova. Quanto mais prova tiver nessas coisas aí, melhor. Porque vai ser mais fácil da gente argumentar isso aí depois. Sim. Tem alguma coisa que eu não perguntei? Não, eu acho que é isso. E aí próxima etapa aí é a gente... Etapa 4? A etapa 4 é a gente escrever de fato. Entramos na escrita? Entramos na escrita do argumento de venda, tese de marketing, né? Mano, para as pessoas que não sabem, tá? O que é esse negócio que tu falou aí de argumento de vendas / tese de marketing? O que é isso? Tá. A copy, ela é dividida em dois grandes braços. O braço da emoção e o braço da persuasão. Então, essa parte aqui é onde a gente vai persuadir a pessoa a acreditar nessa única crença que a gente definiu. Uhum. E aí é onde, por isso que chama de argumento de venda, tese de marketing, né? Geralmente mais conhecido. E o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa nossa única crença, esse one belief que a gente fez, e a gente vai criar, quebrar ela em crenças principais ali e criar uma jornada para a pessoa acreditar nela. Eu gosto de citar um exemplo que é, tipo, quem mora na roça, tipo, eu morei na roça muitos anos, nasci na roça praticamente, e lá... Mano, o que é a roça, mano? A roça minha avó morou nisso aí também, trabalhando nisso aí, mas eu não sei direito. A roça, tipo, é cidade pequena, assim, a galera cuida de animal, de vaca, desses negócios assim. Ah, é? Não é uma plantação? Não necessariamente, porque a plantação é a fazenda, né? Entendi. Aí, qualquer cidade pequena, assim, menor, Mas... tem a roça Mas e aí? E aí, o que acontece? Quem já viu uma cerca vai entender isso aqui. Se você não viu uma cerca, pelo amor de Deus. Uma cerca? Né? Uma cerca. Ah, não, isso ali, uma cerca pra cercar. Com arame farpado e isso. Ah, não, esses caras... Pô, não, acho que eles viram. Caso ninguém tenha visto, tá, pessoal? Vai aparecer uma cerca aí na tela. Mas coloca uma cerca braba, Thiago. Uma cerca assim, ó. Uma cerca top. Uma cerca violenta. Quando o cara ele vai fazer uma cerca, a primeira coisa que ele faz é colocar as estacas. Pra depois ele vir com a linha montando a cerca. E o ponto lógico é isso, mano. O que é isso? São as estacas, são argumentos que são estacas principais ali da tua copy, pra depois você só vir expandindo isso, passando o arame ali, expandindo isso. Boa. Então, quanto mais bom for o argumento, mais fácil vai ser pra você expandir. Aí o argumento ele vira um argumento escorrega-bunda, né? Que é ali a pessoa cai e passa ali, sem ter nenhum prego no meio, nem nada disso. Então, eu gosto de dar esse exemplo. E aí, como que a gente faz inicia esse argumento? Eu gosto de começar de duas formas. Ou eu começo com algo que a pessoa já acredita, ou algo que é fácil da pessoa acreditar. Então, 1 mais 1 é 2. Um argumento a pessoa já acredita. E aí eu vou avançando, vou colocando... Geralmente, não tem muito uma quantidade de argumentos que eu coloco. Vai depender ali, sei lá, do quanto que eu consigo provar, ou... Sei lá, mano, da minha intuição. Não tem bem, assim, uma quantidade, mas eu coloco, se eu fosse numerar aqui, entre 5 a 8. 5 a 8 argumentos de pontos lógicos ali, que é o resumo do meu argumento de venda. Então, a pessoa que lê aquilo ali, ela vai entender do que se trata a minha única crença e vai compreender no final de tudo ali. Antes, eu fazia isso na mão. Só que hoje, a IA já dá pra fazer isso. Tem alguns prompts que eu uso pra poder montar esses pontos lógicos. Ah, é? Eu posso compartilhar com o pessoal também, tá? O podcast hoje tá recheado de material exclusivo, pessoal. Que loucura, né, mano? Vai aparecer de novo, pessoal, alguma coisa aí pra vocês receberem esse esquema aí. Aí lá você vai colocar nesse prompt qual é a tua one belief, qual é partes ali do briefing do teu público, e ele vai criar para você as variações de pontos lógicos. Você vai, obviamente, tendo feito esse estudo, entendendo tudo isso, você vai ter critérios ali de saber qual usar, qual não usar, para poder selecionar o seu.
Então, eu faço assim hoje. Aí definimos uma linha lógica de comunicação. O que a gente vai fazer? A gente vai gradualizar. A gente vai expandir esse argumento. E para expandir o argumento, velho, eu uso... Você citou o Todd Brown, eu uso a técnica dele ali, do que ele ensina no livro, que é afirmação, prova e benefício. Só ou que consequência. Exato. Só que nessa parte do benefício, você tem que tomar cuidado para não ficar muito engessado ali. Então, eu gosto dessa linha de consequência boa ou ruim daquilo que vai acontecer para a pessoa. E aí eu gradualizo o meu argumento daquele ponto lógico ali. Entendi. Eu tenho algumas observações, tá? Cara, um exemplo que eu dei assim, não sei, uma forma de pensar também, é que eu sempre pensei em ponte e pilares. Então, uma ponte, né, que ela leva a crença da pessoa do ponto A até o ponto B. Não sei nada, acredito na unbelief. E aí tem quais são os pilares para fazer a pessoa chegar até lá. Então, uma outra forma de ver, além do método da cerca, é essa daí. E, cara, eu não sei se tu já parou pra pensar sobre isso, entendeu? Eu já parei pra refletir muito nesse rolê aí dos pontos lógicos e tal. E aí, eu tenho uma teoria daí, vê se tu concorda comigo, tá? Que antigamente, né, depois que eu fazia a minha única crença, eu ia fazendo os pontos lógicos na mão e que nem tu... Era muito de intuição, muito de tu, da habilidade do copywriter. E o que é intuição, pessoal? É basicamente ler um monte de copy que tu vai começar a ver padrões. Então, essa é a parte mais criativa de um VSL, a parte mais difícil, porque tem várias formas de fazer, né? Infinitas formas de fazer. E tem algumas que são sim melhores que as outras, tem algumas que são piores. Mas... A maneira como eu depois de pensar bastante assim, cara, eu acabei entendendo que toda One Belief, ela só tem 2 pontos lógicos. E que antes, quando eu fazia mais do que eles, eu tava meio que me confundindo, porque eu não sabia expressar naqueles 2 ali. Mas meio que assim, ó, que tu tem que... Na minha cabeça, tá? E faz tempo que eu não escrevo, então reflete aí, vê se faz sentido. Mas na minha cabeça tem que ter um ponto lógico que ele vai meio que provar a parte da causa e o outro, ele prova a parte da solução. E o que vai diferenciar o tamanho dos pontos lógicos, que eu não sei nem se, sei lá, se daria pra chamar de ponto lógico, sei lá, mas... O tamanho do argumento ali. O tamanho do argumento de cada etapa, ele vai ser o tamanho de elemento de prova que tu vai colocar. Que eu posso colocar 3 ou 4. Então, por exemplo... numa daí da dieta detox que a gente falou. Qual que seria a One Belief? Remover as toxinas do seu corpo é a chave para você emagrecer. Isso é possível com dieta detox. Aí beleza. Aí como que eu simplificaria isso em 2 pontos lógicos? Primeiro ponto lógico que eu tenho que provar eu tenho que provar para a pessoa que remover as toxinas é a chave para ela emagrecer. Aí no VSL eu falaria uma coisa mais ou menos assim. Eu tinha tentado de tudo, tal, até que eu finalmente descobri o que fazer para emagrecer. Que era simplesmente remover as toxinas. Deixa eu te explicar. E daí eu falaria, as toxinas são tal e tal e tal coisa. E isso é tal e tal e tal coisa. Esses são os pontos lógicos que a gente escreve hoje. Esses motivos pelo qual a crença inicial ela é real. Sim. Mas a maneira como eu comecei a ver é só isso. Meio que a gente tá falando a mesma parada, tá ligado? Eu entendo isso. Só que assim, o cara que ele é mais iniciante, ele não consegue ver nessa visão de dois braços. Porque fica muito complexo para ele escrever a partir desses 2 braços. É meio como se ele tivesse... Tipo, aqui eu ponho um A, depois eu ponho um B, depois eu ponho um C, depois eu ponho um D. Tipo, para facilitar a jornada de escrita dele. Essa tua jornada de pensamento eu acho muito boa, só que eu acho muito complexa, assim, pro cara que é mais iniciante aí, que vai fazer o dele. Porque eu tinha pensado que era o contrário, mano. Eu acho. Porque como são só 2, tá ligado? Em vez de ser tipo 5, 6. Só que o ponto é o cara fazer coisa errada, né? Na expansão desse primeiro e desse segundo. Aí, com certeza ele vai... porque não vai estar tão esmiuçado, né? Exato. Sem então dúvida. acho que quanto mais esmiuçado pro cara que tá começando, melhor é.
melhor pra ele conseguir acertar a mão ali. Resumidamente, a pessoa tem que criar um mini argumento pra provar a primeira etapa e depois um mini argumento pra provar a segunda etapa. E daí a pessoa pode fazer isso daí de N maneiras, com N elementos de provas. Pode usar depoimento, demonstração. Tem copywriter que vai falar assim, até que eu descobri finalmente que o que eu tinha que fazer pra emagrecer era remover as toxinas. Veja bem, o teu corpo ele pega toxinas. Então, acontece esse problema. Aí pode botar um elemento de prova aqui. De fato, de acordo com Harvard, dá isso aqui. Esse é o elemento número 1. O 2 poderia ser depoimento. De fato, a Dona Maria, ela fez isso aqui e ela ficou mais obesa. E também várias outras mulheres. Então isso aí vai dar a habilidade do copywriter, escolher esses elementos de provas aí. Sim. Então não tem certo e errado essa parada. Exato, depende. Uma coisa que eu gosto de fazer é validar os meus pontos lógicos. Aí eu faço isso com a minha esposa. Como assim? Um beijo pra ela, Gabriele Bolzan. Eu pego a copy que eu escrevo e eu vou ler pra ela os pontos lógicos, mano. Tipo, ela não sabe nada e ela pô, faz sentido, eu acreditaria nisso aí. Sacou? Eu pego e leio pra uma pessoa que não tá nem envolvida com o que eu tô escrevendo. Ou ela, ou minha sogra, seja lá quem for. Eu faço esse exercício assim por fora pra pegar alguma objeção ou outra. Eu gosto de fazer isso, sabe? Cara, sem dúvida alguma. Isso daí é uma técnica de revisão, né? A gente conseguir validar melhor ele a parada. Eu acho que qual é o livro de copy? Copylogic que fala sobre isso? Fala... Não sei se ele dá essa técnica aí, não. Acho que não. Mas, sem dúvida alguma, mostrar pros outros é legal. Sim, é uma boa. Ler em voz alta também é interessante. Sim, total. Cara, uma vez que a gente pegou, tá? E a gente fez um argumentozinho aqui. A gente tem a nossa own belief, a gente vai começar a escrever aqui o nosso argumento. Como que a pessoa consegue saber se o argumento dela, ele tá ok? Se ele vale a pena testar? Sendo que, como a gente tá falando aqui, não tem certo e errado, entendeu? Não tem uma maneira objetiva de dizer se o negócio tá bom. Tu tens alguma dica, algum framework, alguma coisa pro cara saber quando que ele deve parar, ele deve escolher, eu vou com esse aqui, esse é o argumento que eu quero. Você fala na hora que o cara tá escolhendo os pontos lógicos ali, que ele... Ele define isso daí pra ele... Porque se ele escolher, sei lá, 4 pontos lógicos, vai ser uma coisa. Se ele escolher 40, vai ser outra bem diferente. Sim, não. Eu acho que o primeiro ponto é a questão da prova e o segundo ponto é o quanto ele já tem de material mental. Tipo, ele já leu o ponto lógico, ele já consegue ver aquilo sendo escrito. Se é um negócio que ainda tá nebuloso na cabeça dele, vai ser mais difícil botar pra frente dele, botar pra escrever. Então eu faço isso, eu escolho o que tem mais prova e o que eu já bato o olho, eu já penso, putz, aqui já dá pra mim fazer isso. Eu já tenho ideias de argumento ali. Se tem uns lá que eu vejo assim, mas eu não tenho ideia, também eu nem uso. Que é um trabalho desnecessário, assim. Desnecessário. Eu só quero sentar lá, escrever em paz e já era, depois que já ter feito. Cara, uma coisa que eu uso como um limitador da criatividade, que é bom a gente ter esses limitadores, né? Senão a gente vai meter o louco aqui. Mas lá na pesquisa lá, quando a gente tava fazendo o benchmark dos VSLs, se eu vejo que a seção do mecanismo dos competidores aí, se o VSL do nicho mais escalado tem 2.500 palavras, 3.000 palavras, o meu mecanismo vai ter mais ou menos isso daí. Que vai dar mais ou menos tantos pontos lógicos. Então, isso é um limitador que eu tenho pra não passar muito, não ficar muito absurdo. Sim. Ou seja, o mecanismo lá do nicho tem 2.500 palavras, o meu vai ter 5.000. Não. Ou o meu vai ter 700, que nem eu falei lá do Thiagão, né, do meu personal. Não, vai ter mais ou menos aquilo. Vai ter talvez 2.300, vai ter 2.700, vai ser por volta de 2.500. Tu usa isso também? Tu acha que é besteira? Sim, por isso que eu acho que até no início, quando eu falei que eu colocava a quantidade de palavras que tem ali em cada bloco. Uso inclusive em cada bloco. Lead, história, a oferta também. A oferta às vezes eu mudo um pouco, tá? Tem algumas questões de oferta que eu gosto de mexer um pouco ali, que eu acho que ajuda um pouco na conversão ali. Sim, legal. E o que mais, cara, que tu faz aqui nessa sessão, pra gente garantir que a gente tem um argumento legal? Eu gosto de terminar a sessão de uma forma que fique
resuma ali na mente da pessoa o que eu quis falar na sessão toda. Que é um bloco de prova / transição quase ali. Então, se eu tô falando que é a parada do cortisol lá, que a pessoa tem que regular, que ela tem que fazer um reset hormonal, eu crio algum elemento de prova demonstrativa para transicionar para o meu bloco de transição de produto. Então, que seja visual. Como é Expert, você consegue deixar isso muito, muito visual. E essa ideia de colocar uma prova demonstrativa na transição do bloco de mecanismo, eu peguei muito da galera do Black. Eu achei animal isso que eles fazem, né? Eles pegam lá, botam pô, por que não trazer aqui? Então eu gosto de terminar o bloco assim, dessa forma. Provando ali que o negócio, realmente, depois que a pessoa resolve, dá resultado. Que seja com a prova demonstrativa, que seja com algum estudo de caso de algum aluno, que seja com algum depoimento, mas eu gosto de terminar com a prova final, assim. Mas no caso, então, deixa eu ver se eu tô entendendo o que tu tá falando, tá? Tu vai começar lá e tu vai falar, olha, eu descobri que a causa aqui é os seus hormônios. Deixa eu te explicar. A gente tem o cortisol alto, testosterona tá baixa, acontece tal e tal coisa. Olha só, prova 1, prova 2, prova 3. Entendeu? Ah, entendi. Maravilha. O que tem que fazer então? A gente tem que aumentar a testosterona e diminuir o cortisol. Se a gente fizer isso, aí tu vai conseguir ter o benefício. Aqui tá prova 1, prova 2, prova 3. Entendeu? Aí a pessoa vai falar sim. Aí depois tu vai falar, então tá, eu acabei de te contar então que tem que fazer isso. E a maneira de fazer isso é com isso aqui, e aqui tá essa prova aqui. É isso que tu faz então. É isso aí. Tu termina com esse último, resumindo a tua One Belief com prova. E tem que ser a prova mais dramática possível. Tem que ser uma pessoa que você olha assim, que você pensa, pô, se essa pessoa deu certo, porque comigo eu consigo também. Então é a prova mais inquestionável possível. Porque se a pessoa sair do bloco de mecanismo, beleza, acreditando, cara, vender, eu só não vou conseguir vender pra essa pessoa se a minha oferta for muito ruim. Porque ela já comprou a ideia. O mais difícil ela comprou a Já ideia. comprou a ideia, sacou? O mais difícil foi feito, sem sombra de dúvidas. Cara, o que vocês estão colocando lá no Piauí, velho, pra dar copywriter tão bom assim, mano? O que vocês estão fazendo lá, cara? É muita carne de sol? O que tá rolando? Eu acho aí, que mano? é muito sol, tá? Fica fritando a cabeça, os caras começam a ter umas ideias. É muito sol, é muito sol. Que loucura, velho. Cara, e depois da gente ter o argumento? Eu tô assumindo aqui, tá? Que a gente fez a pesquisa, a gente vai ter um documento no Word com o nosso argumento escrito ali. Ele já é o argumento final ou ele vai ser polido eventualmente? Então, da forma como a gente falou aqui, já é o argumento final. Só que no meu modelo de briefing, eu tenho lá essas perguntas aí, né? Qual é o One Belief e tal, respondido. Na parte da escrita, eu gosto de criar um documento separado que eu chamo de mecanização. Que é onde eu vou escrever o meu argumento certinho. Aí eu sigo esse processo que a gente falou aqui, do One Belief, dos pontos lógicos, nesse documento separado. Eu gosto de escrever a minha VSL em docs separados, velho. Cada coisa, agora no Google Docs, dá pra você separar por aba ali. Então eu gosto de separar, escrever separado em cada bloco ali. Que eu leio cada um separado, depois com calma. Aí depois eu vou juntar as peças, né? Eu sigo muito à risca o que o James fala lá, que cópia não é escrita, é montada. Então eu sigo muito essa parada à risca. E aí, mano, fechou o argumento, então. Escrevo num documento separado. Aí vem pro bloco de transição, né? Pra oferta. É o que tu faz depois disso daí? Ou é alguma outra coisa no teu processo? É o que eu faço depois. Transição. É transição. E o que é importante nisso aí? Cara, o bloco de transição para oferta, para mim, você tem que tomar muito cuidado. Ah, é? Porque você pode ferrar um pouco a retenção do teu pitch. Então, quanto mais sutil for a transição, melhor é. Às vezes o cara termina o bloco de mecanismo, e agora eu quero te apresentar o produto tal. Tipo, já assusta. É igual num lançamento. Você tá fazendo um lançamento com 3 CPL. Se você entra, sei lá, já na CPL 2 metendo um pitch de vendas ali, sem ter um motivo pelo qual esse pitch tá entrando, você vai matar a sua retenção. Então, um dos argumentos que eu gosto muito de usar, eu até usei nessa VSL do Guto aí, é a transição como forma de ancoragem. Então, eu peguei um estudo lá, uma matéria de um cara que ele gastava, sei lá, $1 milhão por ano pra cuidar pra parecer mais jovem. Eu achei muito massa essa ideia. O Brian Johnson? Hã? Eu não sei se é ele, mas foi um cara. Eu achei. Aí eu usei isso como transição. Tipo, acabou?
Aí ele mostra, ó, tá vendo? Dá uma olhada nessa matéria aqui, ó. O cara gasta $1 milhão por ano pra fazer isso, pra baixar cortisol e subir a testosterona. $1 milhão por ano. Você tem noção talvez isso aqui seja mais dinheiro que você nunca vai conseguir ter na sua vida toda. E aí eu vou nessa linha do democratizar o acesso ao conhecimento, então tornar mais que o máximo de pessoas venham tendo acesso a isso. Só que eu gosto de começar já jogando uma ancoragem nesse bloco. Que interessante, cara. Eu gosto de fazer isso. Legal. Porque daí quando eu for lá, eu não deixo só para ancorar no bloco de ancoragem antes de revelar o preço. Eu já venho elevando o valor do meu produto antes, sacou? Muito interessante, velho, muito interessante. Funciona como um motivo pelo qual tu vai criar o produto, que tem a tua missão ali. E é um motivo real ali. É um elemento de prova maior do que a transição que o pessoal geralmente faz, né? Uhum. O pessoal vai falar assim, e daí eu dei para as pessoas testarem, um amigo testou, deu certo, daí eu resolvi criar o produto e tal. Aí, pô, é realmente bem mais fraco do que a gente ter um elemento de prova externo, né? Assim, sem sombra de dúvidas. Exato. Legal. Eu faço isso. E aí depois entrou no bloco de oferta. Tem alguma dica a mais, cara, pro bloco de transição? Essencialmente, tá? O que eu tô assumindo aqui é que a gente sempre vai ter ali os nossos swipes, ou seja, os VSLs que estão rodando, que estão no nicho, ou eventualmente outros VSLs, e a minha transição vai ser mais ou menos similar à transição que a pessoa está fazendo em números de palavras, em tamanho, porém, a gente vai adicionar esse elemento de prova superior, que é esse elemento de prova externo que tu falou, ou algum outro elemento de prova que a pessoa conseguir achar. E de fato, tá, pessoal, se vocês aí de casa estudarem as transições do mercado, vocês vão ver que muitas delas são mais preguiçosas. E eu acho que não é necessariamente ruim, tá? Porque funciona bem demais. É só porque como as pessoas fizeram mesmo. Essa parada aqui que o Joab acabou de falar, eu não tinha visto ainda. Então, uma coisa legal pra gente testar. Mas tem alguma outra coisa diferente que tu faz aqui? Cara, eu acho que de diferente só esse ponto da ancoragem mesmo ali. O restante da transição comum do mercado. Botou para outras pessoas testarem, etc. Uhum. Validou, aí eu decidi entregar e empacotar isso dentro de um método. Funciona bem também. Uhum. Boa. Então aqui, cara, a gente tem um argumento, tem a transição. A gente não tem ainda a história ali de oferta, né? O que tu faz depois? Depois... Tá, vamos lá. Esse bloco de transição, eu geralmente não escrevo ele junto com o mecanismo, tá? A gente falou aqui eu entrei aqui na linha da estrutura, mas escrever o mecanismo, depois eu vou escrever a oferta, tá? Escrever a oferta, porque a oferta para mim é o bloco mais simples da VSL, porque é muito frameworkizado ali. É só você não fazer... É igual que tem o Renato Torres do Corpo Explica lá, do Elton Whaley. Conhece? Cara, esse cara é um cara forte? Acho que eu sei. Abraço aí, Renatão. Negócio que eu aprendi com ele que é o seguinte: você não precisa ser inteligente, você só tem que evitar ser burro. Sem dúvida. Então, na oferta é a mesma coisa. Você não vai inventar moda, mano. É só evitar não fazer merda, não ser burro ali. E aí pega um framework da oferta que você viu lá que tá validada e segue aquilo ali. O que eu não gosto? Eu acho o ponto principal. Eu não gosto de tratar o produto como módulo, eu gosto de tratar como fases ali, que a pessoa vai... Cada fase ela vai avançando no benefício dela. Então, na primeira fase a gente vai resolver isso, na segunda fase a gente vai resolver isso, na terceira fase a gente vai resolver isso. Eu gosto de ir sempre atrelando a provas na fase, não. Se na fase ali eu falei que a pessoa vai conseguir exercitar melhor, eu coloco, como fulano de tal aqui, tô conseguindo me exercitar aqui X vezes por dia. Então eu vou atrelando o entregável do meu produto nessa ideia de fases ali. Uhum. Depois eu reforço os benefícios desse produto. Depois que eu reforcei os benefícios, eu falo para quem que é, para quem não é, ali mais ou menos. Aí eu entro na ancoragem. Aí a ancoragem, eu replico um pouco do que eu fazia nos lançamentos, né? Tem a ancoragem comparativa, a ancoragem para cima, a ancoragem para baixo e a ancoragem de resultado. A ancoragem comparativa é eu comparar com os outros métodos do mercado. É quase essa que eu falei lá no bloco de transição, só que aqui de fato eu comparo com métodos mesmo, de concorrentes, etc.
comparativa, depois a ancoragem de resultado, que é, nossa, o basicão, quanto que vale para você, etc, etc. A ancoragem para cima, eu poderia cobrar X, mas não vai ser X. E aí, revelação do preço. E daí a ancoragem para baixo. E a ancoragem para baixo é depois que revela o preço. Ah, é um cafezinho. A ancoragem para baixo. É sempre essa cópia aí, né, pessoal? E funciona. Se o cara falar, é só um cafezinho por dia, já fica ligado aí, entendeu? É isso. E aí, depois que eu faço CTA, eu vou explicar o processo de compra para a pessoa, para trazer segurança ali com o Expert. Isso é muito importante, é bom você mostrar até para trazer, porque acontece muito de ter muito initiate checkout e baixa conversão de checkout, por falta dessa segurança que a pessoa tem, ela acha que é um golpe. É por isso que alguns experts optam por colocar um vídeo no checkout, dizendo, é seguro, sou eu mesmo. Então, tem que explicar isso. Depois eu trago os bônus, e aí nos bônus, um macete que eu posso dar aqui pro pessoal. Nessa pesquisa que a gente fez de oferta, a gente viu quais são as ofertas que estão rodando no mercado ali. Então, se eu tenho a opção de entregar como bônus o que o meu concorrente ele vende, eu arregaço na percepção de valor da minha oferta. Eu aumento. Então, o cara tá dando de graça aqui que o meu outro concorrente lá tá comprando. Então, eu sempre tento trazer esse tipo de bônus. E tem um bônus que ele foi muito popularizado na época dos lançamentos, que é o efeito tsunami. Que foi lá do lançamento monstruoso, né? Que a gente usava... Cara, o melhor nome do mercado, pessoal. Lançamento monstruoso. Top demais. Lá no lançamento monstruoso, a gente usava o bônus de efeito tsunami. De fato, era monstruoso. Tipo, travava mesmo lá na abertura do carrinho a Hotmart, etc. E aí a gente fazia os... Mas o que é esse tsunami aí, mano? O efeito tsunami é você definir bônus de urgência. Então, no lançamento, como que era? Hoje é bem comum, tá? Mas, tipo, os 5 primeiros, os 10 primeiros, quem comprar até a meia-noite, 100 primeiros, então são bônus de efeito tsunami. E aí a gente joga isso na VSL, bônus de efeito tsunami na VSL. Só que é atrelado a um contador que bota lá quem comprar no próximo minuto, ganha tal. Aí entra um contador. Pode ser na própria edição, pode ser o próprio mini gancho do vetor. Dá pra botar também. E aí quem comprar naquele tempo ali daquele contador ganha acesso aquela oferta do efeito tsunami. Muito bom, mano. Top demais. E... Cara, eu vou te fazer uma pergunta que eu não sei... Eu não sei se tu vai conseguir... Se tu vai me entender, porque nem eu me entendi direito aqui, tá? Mas eu fiquei Vamos embora, vai lá. Eu vou tentar aqui, tá? Eu percebi que tu tem muita referência da galera de lançamento, e isso é bem legal. Pô, formas diferentes de fazer ancoragem, isso é uma coisa que eu acho que o pessoal do DR Raiz não sabe, entendeu? Então é legal, porque tu consegue complementar. Isso é bem interessante. E tu falou ali do Renato Torres, esse o nome dele, né? Renato Torres. Cara, eu conheci ele em Teresina, no Mastermind do Cadu Neiva. E vai aparecer o podcast do Cadu, tá, pessoal? Aqui na tela, quem quiser, enfim, se interessar aí. Mas ele falou esse negócio, que tu não precisa ser inteligente, às vezes é só não ser burro, né? E de fato, muitas das coisas na vida é isso daí. O próprio Charlie Munger, ele fala isso. E aquele livro lá que tu comprou do Peter Bevelin, o Seeking Wisdom, que vai aparecer aí na tela, pessoal. Ele tem outro livro lá que fala, me diga onde eu vou morrer pra eu nunca ir lá. Ou seja, se tu evitar o problema, tu tem muito mais chance de alcançar o que tu quer só porque tu não caiu nos problemas mais comuns. E aí tu falou, né, pra gente evitar de inventar na oferta, nessa seção aqui da oferta. Porque, cara, é a seção mais templatizada, então é a mais fácil ali de tu fazer e tal, e faz todo sentido. Só que ao mesmo tempo, cara, tu falou aqui pra mim, né, na conversa que tu gosta muito de adicionar prova em momentos ali referente ao método. Tu vai emagrecer mais rápido, olha essa pessoa aqui e tal. E, cara, a verdade é que hoje as COPs, em geral, elas têm pouca prova. E eu acho que talvez muito por causa da Empíricos, que veio com a escola de Big Idea, que é uma escola muito legal, e principalmente pro mercado financeiro, que sempre tem uma coisa acontecendo diferente. Para outros nichos, eu não acho a melhor framework de todos. Mas eu analiso que tem poucas provas. Então, cara,
Quando tu fala pra pessoa pegar um template de um bloco de oferta, por exemplo, ela viu o VSL do nicho, é esse cara aqui, e ela faz aquilo ali. Ela vai ter uma cópia, sei lá, de 3.000 palavras, 3.500 do fechamento. O quanto que ela modifica isso daí, que tu recomenda ela modificar, ela adicionar provas e ficar deixando maior, porque, cara, tu vai adicionar coisa, vai ficar maior a cópia. Quando que vale a pena fazer isso e mexer na cópia original? Ou tu acha que, na verdade, não vale a pena? Eu vou realmente pegar aquilo ali, que tá ali, vou ver qual é a estrutura invisível daquela cópia, vou tentar seguir o mais próximo à risca daquilo ali. Porque se a gente for adicionar prova, né, a gente vai mexer no negócio. Eu assumo que tu mexe, porque a gente tava conversando aqui, tu falou, não, coloca uma provinha aqui e tal, um negócio. Então, eu acho que é um espectro. Quanto que eu mexo, entendeu? Sim. Tu pode falar um pouco sobre isso? Posso sim. Eu acho que isso depende da proposta que você está fazendo na sua oferta. Tá? Depende da proposta. Se for uma proposta muito agressiva, aí não tem como correr, mano. Você tem que provar e tem que falar por que é aquela proposta. Se você tem um entregável lá, é uma IA que escreve uma lead que entrega uma retenção de 70% da tua VSL, sei lá, na primeira vez que tu for testar. Eu preciso mostrar cadê a lead ali. Então, eu sempre escrevo o bloco de oferta com essa desconfiança. Pô, será que isso aqui não vai soar mentiroso pro cara? Será que o cara vai ver isso aqui? Tá, mas cadê a realidade dos fatos? Então, quando eu percebo que a proposta tá muito agressiva, aí eu mexo no bloco, eu coloco uma prova ali. Se não tá, mantém, tudo bem. Mas se tá, coloca. Até porque tem a equação lá da oferta do Alex Hormozzi, tem a parada do tangibilizar ali, tem que tornar tangível a oferta e reduzir esforço. E se eu tô falando sobre reduzir esforço e tornar tangível o negócio, eu preciso provar isso. Preciso mostrar isso. Que de fato teve essa questão aí. Porque no final das contas a pessoa ela só vai comprar se ela confiar. Se ela não confiar, esquece. Você pode ter feito o trabalho dos deuses, não vai converter. Sem dúvida, mano. Eu acredito, eu concordo contigo. A tua prova, quanto mais maluca, quanto maior for a crença, quanto maior for a afirmação, maior é a prova. Se tu for falar que existe um duende mágico, que a pessoa vai comprar produto, ele vai sair do computador e vai deixar ela rica, tem que ter muita prova. Mas se tu falar que o sol vai nascer amanhã, aí tá de boa, não precisa ter prova. Exatamente. A pessoa provavelmente já acredita nisso. Tá? É até um erro colocar a prova aqui, né? Que a pessoa vai ficar entediada de tu provar uma coisa que ela já acredita. Exatamente. Cara, eu tô concluindo aqui que na seção da oferta, a gente idealmente não pode ser burro e não errar. Então, o mais fácil aqui é a gente pegar uma estrutura validada do nicho e fazer aquilo ali extremamente fiel, que já é diferente da parte do argumento de vendas, onde a gente vai ter muito mais espaço para inovar e para realmente expressar ali a nossa criatividade, expressar o diferencial do nosso expert. Então, bem legal. Na oferta, a gente só vai mexer se a gente estiver falando uma coisa muito maluca, que exigir mais prova. For uma exigência da mensagem de vendas, ter aquele elemento de prova ali, senão a cópia não vai ser nem testável. Tu nem considera que aquela cópia ela tá boa o suficiente porque tu não botou a prova ali que deveria ter. Maravilha. E aí tem outro ponto no bloco de oferta, isso falando de expert, né? Então, tem que deixar visual. O público ele gosta de ver o que ele vai comprar. Se você vai comprar uma bolsa, você quer ver a bolsa que você vai comprar, né? Você vai comprar uma camisa, você quer ver a camisa. Então, tem que ter um elemento na parte dos entregáveis que você apresenta a área de membros do seu produto para a pessoa. Mostra como é que é isso para a pessoa. Porque tem até um gancho. Isso ajuda muito na ascensão, no back-end, né? Tem uma estratégia de ascensão que a gente chama de pitch oculto. Já ouviu falar? Pitch oculto? Pitch oculto. Cara, assim, sendo sincero, muito provavelmente eu conheço a técnica. O que eu não conheço é os nomes de guru que vocês dão aí, mano. O pitch não sei o quê, o negócio do não sei o quê.
A estrutura invisível, eu não sei. Não. O pitch oculto, velho, Vamos ver. É uma das estratégias de ascensão que dá pra você fazer, que é você fazer um vídeo de boas-vindas que não é um pitch de vendas ali, camuflado. Mas com CTA. Com é um pitch CTA. pra uma aula pra... Não, é um vídeo de boas-vindas na área de membros, estruturado, templatizado, roteirizado, certinho, bonitinho, com o CTA pro cara comprar pode ser o produto upsell, por exemplo, da oferta que ele já viu. E aí na VSL, você tem que abrir loops, né? Nos lançamentos ali, quando a gente fazia as CPLs, qual que era o 80-20 que a gente falava das CPLs? Quanto mais loop você abrir numa CPL, melhor vai ser a retenção no final da tua CPL. Aqui, a mesma coisa, para a pessoa consumir o produto. Quanto mais loops de curiosidade você abrir ali na oferta, melhor vai ser para a pessoa consumir ali o produto e ver esse pitch oculto ali, mano. Essencialmente, então, tá, o que eu tô entendendo é que tu vai chegar lá no fechamento e falar assim, cara, e assim que você comprar, você vai receber uma aula aqui agora, que é a aula mais importante do curso, é a aula de boas-vindas, que você precisa ver ela ainda hoje, idealmente. Então vai lá ver. Então tu faz o pitch pra próxima aula, que é a aula onde ele vai cair pra receber o pitch do upsell. Então, tem que tomar um certo cuidado aí, porque tem tem a galera que usa isso aí pra falar do vídeo de upsell. Só que essa aula, o vídeo upsell tem também na estratégia. Então eu falo que tem essa aula porque a pessoa tem que assistir. Só que tem uma aula dentro da área de membros, pô. É na área de membros que a pessoa compra. E aí eu falo dessa aula quando eu tô apresentando os entregáveis. Ó, e tem essa aula aqui que é o segredo. Você só vai conhecer ela quando você estiver lá dentro, sacou? Entendi. É isso. Saquei, boa. Entendi. E também, tá, se tu tá gostando aqui do episódio, se ele te deu algum tipo de insight pra ganhar dinheiro, pra escalar tua empresa, enfim, qualquer tipo de coisa, cara, olha só o print que vai aparecer aqui na tela. Esse aí é um rapaz, tá, que ele gostou do episódio e ele pegou e compartilhou esse link aqui num grupo de WhatsApp. Então assim, não custa nada, tá, pra ele fazer isso. Ele só achou legal, pegou e compartilhou. E eu te peço, tá, pra tu fazer a mesma coisa que ele tá fazendo, copia aqui o link desse episódio e joga num grupo de WhatsApp aí, mostra pra mais pessoas, tá, pra um amigo, pra um sócio, pra qualquer tipo de pessoa. Isso aí pode parecer super simples, tá, e de fato é 100% de graça, mas isso aí faz com que mais pessoas conheçam aqui o nosso podcast e, consequentemente, ele cresce e aí eu consigo trazer mais e mais pessoas pra gerar um conteúdo pra ti e te ajudar a crescer ainda mais o seu negócio. E como eu falei, tá, é 100% de graça, não tem custo pra tu fazer isso. A única coisa que tu vai estar fazendo vai ser ajudar aí um outro empreendedor, da mesma maneira como tu tá sendo ajudado por esse episódio aqui. Então, cara, faz isso daí, compartilha, que aí mais e mais o podcast do YouTube vai crescer e eu consigo trazer mais pessoas pra gerar esse conteúdo gratuito aqui pra ti, beleza? Então, bora pro episódio. Cara, maravilha. E depois da oferta? A gente tem aqui o argumento, a gente tem a oferta. O que tu faz? Tu faz a história ou tu faz a lead? Faça a história. Faz a história? Caramba, ousado, hein? Mentira, ousado não, é o padrão, né? Ousado seria se tivesse a lead, mano. Aí seria ousado. Aí seria. Aí eu não seria ousado, eu seria burro, né? Porque aí, cara, como é que eu vou fazer a lead isso aí? Cara, não sei, velho. Tem aí um dilema. Mas como é que é? O que tu... Cara, a história pra mim, eu não inovo em nada, mano. Eu acho que assim, é o bloco que eu sigo aquele framework base do Stefan ali. História de background, história de descoberta e história emocional. São essas três histórias que eu conto ali na minha VSL. Uhum. Tem uma galera que usa parte da jornada do herói, eu acho muito boa, funciona bem também. Só que assim, dos testes que eu fiz na hora que eu fui escrever, eu achava que eu me perdia muito. Eu achava que eu falava coisa que não devia ali e ficava meio chato. Então eu uso aquele framework ali do Stefan mesmo, no blog da história, e funciona bem. Uhum. Então, background, as credenciais do meu especialista. Aí, como foi que ele... história... eu não lembro agora se é descoberta ou emocional primeiro. É emocional. Aí vem a história emocional. Aí, ele tava fudido. Aí ele descobriu. Aí pode ser tanto do expert, história emocional, quanto pode ser de algum aluno. Eu sempre... Ou de uma pessoa aleatória. Exatamente. Uma pessoa fictícia, tipo, existem pessoas que são assim assado. Exato. Eu sempre gosto... Com a expert, se der, eu uso tanto os dois exemplos, quanto do expert, quanto da pessoa, né? Na VSL do Guto, inclusive, tá assim, tá com os dois exemplos. E aí entra na história de descoberta, como foi que o cara descobriu a metodologia. Aí essa história de descoberta,
você tem que tomar um certo cuidado para não ficar confuso, porque às vezes o cara fala que descobriu o método e tal, aí ele já entra no mecanismo do problema sem dar uma transição para explicar do porquê que entrou no mecanismo do problema. Então, se o cara vai fazer o bloco de descoberta em cima do mecanismo de solução, tem que dar a deixa pro mecanismo de problema. Tem que dizer, só que antes disso tem isso, isso e isso aqui. Aí se o cara faz a história de descoberta em cima do mecanismo de problema, aí tudo bem, aí ele emenda direto. Então tem que tomar esse certo cuidado de congruência na transição do mecanismo. Muito bom. E cara, tu que lida com experts aí, tu recebe muito problema referente a qualidade da história? Por exemplo, eles querem que tenha um momento específico da história deles por causa de alguma coisa de ego, ou isso não acontece? Não acontece. Não rola? Não, nunca aconteceu, na verdade, sabe? Com VSLs não, com lançamentos sim. Com lançamentos, porque a história que você tem que contar no lançamento ela é um pouquinho mais longa, de fato, é a jornada do herói ali, mas com VSLs não, porque já tá bem alinhado ali dessa call de download ali, que eu já suguei dele. O que eu queria usar de história, e aí eu só, de novo, critérios, o que eu acho bom usar aqui no background, o que eu acho bom usar na história emocional, o que eu acho bom usar na história de descoberta. Não tive tanto problema em relação a isso. E isso daí sempre referente a tamanho, tendo como base o tamanho do VSL do nicho. Do VSL do nicho, exatamente. Entendi, isso aqui. Se o VSL do nicho não tem, por exemplo, história emocional, história de descoberta, eu não vou usar isso. Não põe. Não coloco. Existe algum caso que tu coloca, que tu vê o VSL do nicho, ele não tem, e tu vai lá e tu coloca? Cara, só se eu ver se vai ficar melhor. Tipo, se eu vejo que tem uma deixa, sabe quando a bola tá quicando, eu vou dar um chute aqui nesse gol, vai ser um golaço. Então, quando eu vejo que tem uma deixa assim, eu ponho, velho. Eu ponho. Tipo, coloco os meus incrementos ali. É complicado, cara. Eu não consigo não colocar, velho. Antigamente eu não rodava, eu era afiliado, né? Antigamente, 2017. Bizarramente, pessoal, já vai dar quase, ano que vem vai dar 10 anos que eu tô fazendo esse... Aliás, já deu, né? Eu comecei em 2014, mas vai dar 10 anos que eu era afiliado. Que antes eu era copywriter freelancer. Eu escrevia copy pros outros. E só em 2017 que eu virei afiliado de fato. Mas eu não rodava copy do produtor, mano. Eu me recusava a rodar copy, porque eu falava, não vou rodar isso aqui, nem fudendo. Eu refazia tudo pra rodar. Mesmo quando eu convertia. Que absurdo, né, velho? Nossa, velho. Não, é um ridículo, né? Deveria ter só rodado, feito minha grana ali, mas não. De fato, a história não tem tantos mistérios, eu diria. Não tem mistério, velho. Tem alguma coisa que tu acha que tu vê que os teus mentorados, eles acabam se ferrando? Algum desafio em comum? Eu diria que dentro da história, com o expert, o principal diferencial que você pode ter é tornar a história realmente tangível ali pra pessoa. Porque o cara que tem uma VSL Black, ele vai usar o quê? Ele vai usar banco de imagem, ele vai usar vídeo de IA. Com o expert, não. Você tem ali takes reais, fotos reais. Você pode botar isso no teu VSL e é muito importante. Por exemplo, lá quando a gente fazia muito lançamento, a gente usava uma estratégia que era só para contar a história do especialista antes da CPL. Porque aí a gente não perdia muito tempo na CPL contando história, ele entrava no conteúdo. Que a gente chamava de minissérie. Era uma minissérie ali com 3 episódios, onde eu contava a jornada do herói, do meu especialista em 3 episódios. Então, desde lá de onde saiu, depois onde foi, depois o que construiu e etc. É como se fosse o bloco da VSL em 3 grandes episódios. E aí era tudo muito visual. O cara ia no lugar onde ele nasceu, o cara ia lá, sei lá, onde ele trabalhou pela primeira vez. Então, se você conseguir trazer isso no teu VSL, vai ser muito bom, porque dá um respiro a nível visual ali. Não fica só o cara olhando assim pra câmera falando e um monte de negócio entrando na tela. Então dá esses respiros assim com takes reais, nem que você gaste um tempo pra ir lá gravar. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Muito bom, mano. E isso acontece também, porque, por exemplo, VSLs com quebra de cenários. Às vezes o cara vai gravar, aí você pega o bloco de história, grava separado, grava
sei lá, uma frase num lugar, outra frase em outro lugar. Eu tenho um expert que eu não sei como é que ele consegue fazer isso. Eu escrevi a VSL, ele gravou a VSL inteira. Ele botou a VSL, ele gravou o áudio da VSL, botou no ouvido aqui e gravou a VSL ouvindo, mano. A VSL no ouvido dele. Caramba, esse bicho é brabo, hein, mano? Desenrolado ele, né? É brabo. Bravo. Aí foi nisso que a gente conseguiu fazer uma VSL em cenário diferente. Eu prezo muito sobre isso. Quebra de cenários ali. Eu vou te perguntar disso aí, mano. Blocos, tá? No finalzinho, vou perguntar sobre como editar a Boa. VSL. Fechou. Porque a gente ainda tem mais 4 funis pra falar, né, mano? Tô brincando. Já pensou, mano? Nossa. Cara, ó, se tu manter essa média, tá? Tu falou 4 horas aqui no funil de VSL, falou que tem 5. 5 vezes 4 dá 20. Tu vai ficar 20 horas falando, mano. 20 horas falando. E eu não duvido, tá, mano? Que aqui a língua do moleque aqui, ó. Só que daqui a pouco ele vai ficar mais triste, pessoal, que a gente vai jogar um FIFA. E aí? Aí ele vai ficar... Já pensou se eu perco? Porque isso tá muito... Mano, seria a maior zebra da história, assim, do podcast se perder pra mim. Então. Assim, ó, do Anderson, acho que talvez consiga ganhar, cara. Uhum. Do Gabi também. Gabi é ruim, né, Gabi? Tu nem joga, né? Do Gabi tu ganha ali, ó. Talvez tu ganhe do Gabi, que ele não joga. Caralho, Gabi, tu vai ser a linha de frente então, mano. Próxima vez que vier um convidado que não jogar, não é o teu caso. Mas quando vem alguém que não jogar, vou colocar pra jogar contra ti. Entendeu? Pô. Daí, como tu é ruim também, talvez vocês se entendam. Se entendam, Cara, eu queria te fazer uma pergunta sobre a última parte do nosso VSL, que é a lead, tá? E antes de fazer a lead, depois da lead, eu vou te perguntar mais uma coisinha e na minha intenção é encerrar o podcast. A não ser que dê uma doida aí, sei lá, revele alguma parada muito bizarra que eu não sei. Mas, cara, lembra que eu te falei lá que eu desenhei ponto A, ponto B, que eu ia te interromper, que não sei o quê? Porque eu faço um briefing aqui, né, pessoal, pra galera de casa, pro pessoal que tá aqui, desculpa, que eu falo pra eles que eu vou interromper eles voluntariamente. E de fato eu vou mesmo, que é pra eu tentar extrair o assunto ali. Mas, cara, tu tá falando aqui pra mim vários paralelos, tá? Com copy pra lançamentos. Porque lá em lançamento a gente faz assim, lá em lançamento a gente faz tal coisa, lá em lançamento é assim, é assado, não sei o quê. Uhum. Beleza, mano, show de bola. Achei legal. Eu nunca fiz um lançamento, tá? Quando eu comecei a estudar copy, sabe qual foi o primeiro copywriter que eu estudei, velho? Não foi o segundo, foi o primeiríssimo, mano, primeiríssimo. O primeiro copywriter que eu estudei foi o Gary Halbert. Sério? Eu nunca soube nenhum outro copywriter. Eu não sabia. Quem me explicou, cara, que privilégio, né, velho? Privilégio, absurdo, velho. Tipo, a minha mente nunca entrou outra copy que não foi essa parada. Uhum. Foi isso daí o Gary Halbert falou, não, tem o John Calton, daí o John Calton, daí foi. Aí comecei a puxar o fio. Que é esses caras que tu estudou também, entendeu? E tipo assim, ó, eu, João, eu sou muito orgulhoso referente a esses caras aí. Porque eles mudaram a minha vida completamente. Bizarramente. E, pô, eu até entrevistei um deles aqui, né, que é o David Deutsch, e entrevistei o Brian Curtis aqui também. Entrevistei vários caras aí, pessoal, do marketing direto raiz. Então eu tenho esse orgulho, eu falo com orgulho. Tu que vem do lançamento, mano, por curiosidade, os copywriters de lançamento, existe uma seita, um orgulho disso, tipo, é tão profundo a admiração / conhecimento de copy para lançamento? Existem referências disso ou não tem, mano? Cara, não sei se você entendeu a minha pergunta. Entendi. Existem sim referências. Por exemplo, quando eu comecei a fazer copy com lançamento, a minha principal referência era o Marcelo Bragion. Que ele fazia os lançamentos lá da MR. Exato. Um abraço aí pro Marcelo. Muito brabo ele. Eu fui no primeiro Copy Experience. Caraca. Já vi que eu fui primeiro em várias paradas. Eu fui no Copy Experience ano passado, velho. Tava o Rock Vega lá. Aí eu joguei uma copy no Rock e falei, mano, tô muito triste com a minha operação. Cara, essa história aí, na real, vou pular essa história. Mas no fim das contas, acabei indo trabalhar lá na Empíricos. Tá? E tem uma certa referência, por exemplo, o Rose é uma referência em assunto de copy para lançamento. Até porque ele tem um framework lá monstruoso para fazer a copy das CPLs, etc. O Leandro Aguiari é uma referência também. O Aguiari, boa. Pra referência. Então tem
tem sim algumas referências, assim. São mais aqui dentro do país, não, tipo, fora, igual é o Copy DR, assim, sabe? Entendi. Isso aqui é uma coisa mais local. É uma coisa mais local. Entendi, mano. E tem briga, mano. O pessoal olha pra copy de DR, essa galera aí que é copywriter de lançamento, e eles falam que não funciona, que é ruim, que não sei o quê. Existe uma rixa, porque eu te garanto que o pessoal de DR, alguns, tá? Eu não. Eu sou a Suíça, mano. Eu tô de boa, tá? O meu negócio aqui é o VTurb. Eu não ligo pra nada, não. Mas tem vários amigos, e amigos teus também, tá? Sabe quem é. Que os caras metem pau, mano. Copywriter de lançamento, essa porra nenhuma, não sei o que e tal. Qual que é a tua... Cara, tem, velho. Tem. Hoje em dia eu digo que não mais, com essa popularização aí do funil de VSL, mas antigamente tinha muito. Falava que era golpe. Falava que era golpe, que a galera só fazia copy mentirosa, não fazia copy baseada na verdade. Tanto é que tem um copywriter... E tem muita verdade também, né? É. Se falar que os caras de lançamento estão viajando, não é verdade. Exato. Tem até um copywriter famoso do mercado que... eu acho que ele criou um produto até em cima disso aí. Copy não baseado em promessas, alguma coisa assim, eu não lembro. Tu lembra quem que é o cara, mano? Pode falar que a gente dá um... Lembro. Fala aí. É o... Ah, é? Ixi. Esse a gente não pode falar mesmo, tá? Mas assim, tinha essa rixa, tá? Existia essa rixa. Eu particularmente, eu nunca tive rixa assim com os copy de DR, apesar que eu trabalhava com lançamento, porque eu sempre aprendi a usar bem as informações, assim, tipo, igual eu sou cristão, o Paulo fala que você tem que reter bem ali o que você pega de um lugar, se faz sentido você aplica ou não. E eu sempre fui disso, tanto é que, não sei se você vai lembrar do Gabriel do Copy Class. Claro. Então, é do Copy Classics, né? Copy Classics, exato. O Gabriel Constantino. Constantino. Exato. É Constantino ou Constantin? Não sei, velho. Acho que é... Pô, mas eu acho que é Constantino. Eu tenho um grupo lá com ele lá. Gente boa. E aí, dessa época ali que eu comecei a estudar mais assim, DR, e aí eu vi, mano, isso aqui faz sentido aplicar no lançamento. Ponto lógico, One Belief, etc. Não tem pra que tá brigando. Eu acho que as coisas se condizem. Eu acho que, óbvio, vai ter copy que tem mais facilidade para fazer lançamento. Vai ter copy que vai ter mais facilidade para fazer uma VSL. Só que quando você usa as duas skills, que por exemplo foi no meu caso, eu percebo que uma coisa potencializa a outra. Sem dúvida. Sabe? Com certeza. Então eu acho que essa treta, eu acho isso besteira. Eu acho que não teria que ter, não. A minha observação, eu não sei se concorda, mas eu acho que o pessoal de lançamento é mais artístico, é como se fosse uma poesia. Eles têm uma criatividade bem maior de saber o que vai chamar atenção, o que o público vai querer, enquanto que o cara de marketing direto, ele é muito mais analítico e matemático. Então parece que um é muito mais racional, o outro é muito mais criativo, poético. Eu vejo mais ou menos assim. Eu não vejo as copies de lançamento, tipo, muito estruturadas ali, com pontos lógicos muito bons, mas tem umas ideias muito boas, velho. Sim, muito, exato. A nível de ideias é bem bons, bem bom. Eu acho que bate bastante nisso. Sim. Mas, mano, enfim, eu falei que eu ia interromper, porque eu interrompemos. Mas voltando ali, leads, tá? O que é lead e como é que tu faz? A lead é a abertura da tua VSL. Eu acho que é um 80-20, assim. Porque se a pessoa não vê o teu início e ela não chamar a atenção dela, ela não vai ver a tua história, não vai ver o teu mecanismo, não vai ver a tua oferta. Ou seja, você fez todo o trabalho que a gente falou aqui, horas, jogou no lixo. E, cara, lead pra mim... Existem alguns tipos de lead que eu gosto de testar quando eu vou fazer uma oferta. Geralmente, eu gosto... Por exemplo, a gente fez essa parada da espionagem. Eu vejo qual é o ângulo que o cara usou da lead dele. E eu uso o mesmo ângulo, a lead que ele definiu. Só que, por exemplo, eu gosto muito de usar a lead de segredo. Gosto muito de usar. O que é isso aí, pra quem não sabe? A lead de segredo é basicamente uma lead onde você não revela o teu mecanismo ali. Existe um segredo para tal coisa. Então, existe uma nova maneira de você usar um gabarito mental para garantir a sua aprovação em qualquer prova de concurso que você for passar. E nesse vídeo aqui,
eu vou te mostrar como fulano, como ciclano conseguiu aprovação e etc. Então é uma lead mais de mistério ali, um negócio mais assim. Outro tipo de lead que eu gosto muito de usar é a lead contrária. Tem uma VSL minha de relacionamento, que é do Escolhida para Sempre, que a gente fez uma variação dela para montar uma VSL, que eu fiz uma lead contrária, que é tipo aquela lead do Cris Haddad lá. Nesse vídeo eu vou revelar a maior mentira, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então essa lead contrária eu gosto de trazer também, principalmente quando você vai vender para o mercado de insatisfeitos. Então eu gosto muito de testar. E o outro tipo de lead é o lead de promessa. Basicão ali. Promessa, só que aí o tipo de lead de promessa que eu gosto de fazer, eu gosto de associar a promessa a algum elemento visual que vai gerar uma curiosidade no meu vídeo. Então, por exemplo, aqui, a gente vai fazer uma VSL, essa placa aqui está coberta. Nessa placa aqui, embaixo desse pano, tá o segredo número 1 das maiores operações de Direct Response no Brasil, que estão fazendo em 2026 hoje para poder escalar. Segura. Sacou? Então... É mesmo, mano? É. O que tu botou aqui, Gabi? Então, eu gosto de atrelar a essa curiosidade. Assim. Eu entendo que o papel da minha lead é um só, é ser curioso, despertar interesse ali e responder uma única pergunta. Por que a pessoa tem que assistir o vídeo até o final? Ali. Existem dezenas de frameworks ali de lead que a pessoa pode fazer, algumas técnicas, tipo, começa com a promessa, depois da promessa você fala do problema, você antecipa a solução, antecipa o mecanismo e no final se termina com 3 ou 4 bullets curiosos ali. E ainda nesse vídeo eu vou revelar o verdadeiro mistério por não sei o que lá. Então, a minha linha de pensamento quando eu vou fazer uma lead é o seguinte: que tipo de informação curiosa eu tenho que falar aqui para prender essa pessoa? É igual o John Calton fala lá no livro dele, é a coceira. Tem que despertar uma coceira na pessoa, enquanto ela não coçar essa coceira, ela não para, sacou? Então eu tenho isso como princípio quando eu vou fazer uma lead. Então, definir o ângulo que eu vou usar, definir o formato que eu vou usar, e vem da pesquisa que a gente fez lá de mercado. Se vai ser num formato de podcast, se vai ser mais um formato assim, low-fi, olhando para a câmera, se vai ser num formato caixinha de pergunta, num formato de desafio. Então eu defino ali, geralmente, 3 tipos de formatos para poder testar. Só que aí vem a cadência de teste, tá? Então, recentemente eu fiz uma VSL agora para um play aí do mercado. Bem rápido, assim, até. Tive uma semana para fazer. Então, qual que era o objetivo primeiro inicial? É validar copy. Não é validar retenção, é validar a conversão. E aí, nesse caso, as leads são gravadas todas no mesmo cenário, só mudando o ângulo. Então, validamos uma lead aqui, tá convertendo essa lead aqui, qual é a próxima etapa? Vamos variar formato, vamos fazer novas leads em novos formatos, novo formato diferente. Eu acho que é esse ponto. E uma coisa, principalmente agora para o mercado, muito boa, são os vídeos no YouTube, pô. Os vídeos no YouTube, você pega, hoje os vídeos estão muito bem produzidos, os vídeos do MrBeast, ou qualquer outro canal aí, os caras estão tomando cuidado na abertura ali do vídeo. Então você pode modelar a estrutura de lead de um vídeo no YouTube com muita visualização. Tipo aqui o podcast do Vetor. Os caras, eu não sei quem é que faz a abertura, mas parabéns aí, tá? Segura. É muito boa. Então, tipo, tá vendo aqui? A abertura do Vetor é um tipo de lead absurda, assim, que faz a pessoa assistir a parada até o final. Então, modelar isso, sacou? Dá pra até botar essa tua citação lá no começo do podcast, que daí o cara vai querer ficar vendo um pouquinho mais pra saber o que modelar. Porque vai ser a própria introdução, tá ligado? Boa. Mano, tu falou que tem vários tipos de leads, né? Sim. E de promessa, problema, segredo e tal. A lead contrária, tu falou. E a gente sabe que a lead, ela é... Pô, tu falou um 80-20 aí da parada. Se a lead estiver boa, pode vender muito. Se estiver ruim, pode não vender nada. E eu já vi oferta sair de não vender, mano, pra fazer 600 mil reais por dia trocando lead, tá? Lead criativo, pra ser sincero.
Que quem fez isso aí, pessoal, foi o Ale e o Luca, tá? Do Grupo Six. Vai aparecer o podcast deles aí na tela, tá? Dos dois. Então eles são bizarramente bons. E desses tipos todos aí, tá? Tem algum tipo que tu recomenda que as pessoas façam quando elas não têm experiência com lead? Talvez um tipo que tu vê que seja o que mais funciona, o mais fácil da pessoa fazer. O feijão com arroz que, ó, se eu fizesse aqui, ele tende a dar bom. Tem algum desses que tu recomenda? A lead de promessa. A lead de promessa. Eu acho que é a mais fácil de fazer. Se o cara fizer o básico ali, ele consegue prender a pessoa ali. Mas aí, o que o cara tem que tomar cuidado? No primeiro argumento da lead de promessa. O que eu busco ter no meu primeiro argumento? Eu preciso ter uma promessa, eu preciso ter uma prova e eu preciso ter um elemento de curiosidade. Porque daí eu quebro o looping, eu fecho o looping na cabeça da pessoa. Então eu vou te mostrar um negócio que eu vou te mostrar esse objeto curioso aqui que essa pessoa usou para ter esse resultado e que você vai usar para ter esse resultado. Então a primeira frase da lead de promessa ela é muito, muito importante nessa questão. E o final da lead de promessa que são os bullets. A pessoa variar nos bullets ali. Bullets que eu recomendo, o bullet do segredo. Explica pra galera o que é bullet, pra quem não sabe. Bullets são de forma mais simples possível, são mini headlines, digamos assim, que você coloca na sua copy. E essas mini headlines, elas têm vários tipos. Tem uma que você começa com como. Como dormir mais pode ajudar você a emagrecer enquanto faz exercício, te faz engordar novamente. O que nunca fazer quando você começar uma nova dieta e se você fizer isso, você pode correr o risco de engordar 10 vezes mais. Segredo para tal e tal coisa. Então eu sempre gosto de usar o como, o segredo e o quê. Uma dessas e X maneiras. X maneiras de você regular o seu sono, regular a testosterona para poder ter esse tal resultado. E esses bullets, você extrai de onde? Você vai extrair do conteúdo da sua VSL. Você vai extrair do seu mecanismo ali, pode até extrair da sua oferta, porque tem alguns macetes de lead. Tem um macete do presente, tipo, você que assistir até o final, eu vou liberar um presente para você, isso é válido aqui nesse vídeo. E tem um outro macete, que é um macete de edição. Então, enquanto o cara tá falando na tela, imagina que eu tô falando aqui, ainda você vai ver X maneiras de você regular o seu cortisol. Aí aparece aqui no lado a parte lá da frente lá, onde eu tô explicando, só que camuflado. Sacou? Uhum. Então, macete de edição que ajuda a retenção dessa lead aí. Muito bom, mano, muito bom. A lead é uma das partes mais criativas do VSL, então é complicado a gente passar um framework pra galera, né? Exato. É difícil, velho. Mas uma forma que eu penso eu sempre tento começar a lead com esse elemento que tu falou aí de promessa, prova e curiosidade. Sério? Que é o que o Evaldo fala lá, né? Acho que é uma boa maneira de começar. E daí eu sempre começo assim, eu sempre termino com essas bullets que tu falou, as mini headlines de curiosidade, como fazer tal coisa, por que não fazer tal coisa, quando fazer tal coisa, a coisa tal que faz tal coisa, o segredo X que faz tal coisa. Então, a função disso daí na minha cabeça são os ganchos secundários, porque se a pessoa chega até o final da lead e ela não tá decidida ainda se ela vai ver ou não, talvez um desses aí seja o suficiente pra fisgar ela. pra fazer ela querer ver. Então são os ganchos secundários. E daí esse meio da lead, cara, a maneira que eu faço, que eu fazia, né, no caso, era só adicionar elementos de prova pra primeira promessa que eu fiz, e eu vou adicionando elementos de prova até eu ter o tamanho de lead que eu quero. E o que muda ali a substância da lead é só a ordem dos elementos de prova. Então, por exemplo, eu vou falar assim: oi, meu nome é João e embaixo dessa placa aqui tem o segredo para você ganhar milhões e milhões no digital. Aí tem uma promessa, um pouco de curiosidade, não tem prova. Aí
sei lá, como que eu mudaria isso? Ah, aqui embaixo, oi, meu nome é João, embaixo dessa placa tem uma coisa que os maiores players do digital usam para faturar milhões, e se você usar também, você também pode faturar. Então tem curiosidade, tem um pouco de prova que é os players, tem a promessa direta que a pessoa vai ganhar dinheiro. Aí depois disso, o que eu posso falar depois? Eu posso falar N coisas. E geralmente é um elemento de prova, na grande maioria das vezes. Que pode ser um pouco de prova, pode ser muita prova, pode ser um pouco de prova, um pouco de curiosidade. E daí, leads diferentes, com um elemento de provas diferentes, eu faço leads diferentes. Então eu poderia falar assim, esse método aqui, talvez você não conheça ele, mas ele já é usado pelos maiores players do Brasil, como o tal, tal e tal. Esse é um elemento de prova que eu estou citando quem está usando, é uma prova social. Eu poderia falar assim também, esse método aqui é diferente de tudo que tu já viu. Porque quando as pessoas estão tentando vender hoje, demorando um mês aí pra fazer um lançamento, esse método vende em 15 minutos. Então eu usei agora uma outra prova, que é o quê? Eu expliquei por que ele é diferente sem falar o que é. Então ainda é prova, porque eu mostro que é diferente, mas também tem uma pitada de curiosidade. Porque tipo, tá, mas como assim? Por que é tão rápido? Eu poderia falar um outro elemento que é tipo assim, eu falo, né, que esse método aqui é usado pela galera e tal, e depois eu poderia falar, o melhor é que esse método já foi validado por milhares e milhares de pessoas, assim como tu, como por exemplo, olha só o João Pedro aqui, do Rio de Janeiro, que ele usou o método aqui e conseguiu ter muito resultado. Então, tipo, é a mesma abertura, só que o elemento de prova que eu coloco depois, ele é outro. E depois disso, é outro elemento de prova. E eu posso colocar N elementos de prova ali, e eu posso guiar isso aí da maneira como eu quiser. Sim. Então eu sempre vou ter um começo igual, o meio ele é diferente de acordo com o elemento de prova, e aí tem duas variáveis ali, que é quantos elementos de prova eu coloco, e em qual ordem, tá ligado? E eu posso colocar, sei lá, 10 elementos de prova e ter uma lead de 1.500 palavras, ou posso colocar só 3 ou 4 e ter uma lead ali de 600, 700 palavras. E daí eu vou guiar o tamanho da lead referente ao tamanho do VSL do nicho. Então, se o VSL tem 700 palavras, a minha lead vai ter 700 palavras. E a ordem das provas que eu coloco, eu tento priorizar pela prova de mais impacto. Que geralmente é alguma coisa... se eu tenho o Warren Buffett usando no meu curso de investimento, eu vou falar, embaixo aqui tem a parada para você investir, tal, ganhar muito dinheiro. Segunda linha. Esse é o mesmo método que o Warren Buffett, o maior investidor do mundo, usa. Porque essa é a minha maior prova. Se eu não tenho isso, eu só tenho um mecanismo, aí eu coloco lá o mecanismo. Isso aqui funciona diferente de tal e tal maneira, funciona assim, assado. Por isso vai dar certo pra ti também. Então eu sempre ranqueio assim a maior prova de todas, depois eu vou diminuindo e eu tento colocar ali prova o suficiente pra ter o tamanho correto, tá ligado? É um framework, tá ligado? Tu que tá em casa aí, se tu rever isso aí que eu falei, eu acho que o pessoal consegue seguir. Sim. Mas eu não acho isso tão bom, velho. Eu acho que é básico, mano. Mas você fala tão bom em qual questão, assim, de... Eu acho que não vai dar uma lead... Muito fera, assim. Fudidona, porque assim, o que eu vejo hoje, tá? A lead boa hoje, ela não é diferente, por exemplo, do mercado black. Não é aquela lead muito magnífica, tipo uma nova descoberta científica lá, não sei o quê. E, geralmente esse tipo de lead com expert não funciona. Eu falo que eu já testei em alguns nichos e não funcionou. Geralmente, quanto mais tiktokizada for a lead, melhor é. Então, sei lá, se a gente vai fazer uma oferta de TikTok. TikTokizada, mano. Top demais. TikTokizada a lead. Se a gente vai fazer uma oferta de TikTok Shop, eu vou pegar, de novo, a importância do expert ali, validar o formato. Se tiver um formato validado no perfil dele, eu vou começar a minha lead naquele formato. Então, sei lá, o formato de testando coisas novas. Então, esse é o meu segundo dia aqui testando um novo jeito diferente que eu achei aqui para fazer dinheiro no TikTok. Olha aqui, acabei de sacar R$1.000 aqui da minha conta. Aí entra a mulher falando, nossa, eu não acreditava, realmente eu consegui. Dá certo. Aí vai lá e aí aparece, essa aqui era fulano de tal, ela era minha amiga aqui da minha vizinha. Mano, pelo aqui. fato de eu ter dado essa risada, essa lead deve ter vendido pra caralho.
Então, quanto mais tiktokizada for a lead, assim, é por isso que as leads hoje elas são mais curtas, tá? A galera olha muito a métrica hoje de primeiro minuto. O primeiro minuto tem que estar acima de 60%. Mas se a gente for pegar a lead mesmo, as leads mais longas, eu acho, hoje em dia, vai ter 5 minutos. Tipo, lead longa, sacou? 5 minutos de lead é coisa, mano. São leads mais curtas, 1 minuto e meio, 2 minutos ali, sacou? Geralmente são esse tipo de coisa. A lead do Guto eu considero até longa, tá? A lead dele tem... Eu acho que tem 5 minutos mesmo. Caramba, cara. 5 minutos de lead. Mas assim, quanto mais tiktokizada for, melhor é. E aí, outra coisa, mudança de cenário na lead. Mudar muito rápido. Não só a questão do banco de imagem, mas cenário que a pessoa tá gravando. Isso influencia demais, assim, na retenção. Cara, eu tô me sentindo tão obsoleto, velho, no mundo de copy, tá ligado? Porque, antes eu fazia umas leads tão violentas, mano. Tinha a época das leads de história. Lead de história. Lead de história era muito bom. Hoje o que manda é lead de segredo, né? Sim. Pelo menos fora do Brasil eu sei que é. No Brasil, acho que é também, mano. Lead de segredo. Lead de história tá voltando agora, tá? Tá voltando agora, mas meio que camuflado de lead de segredo. Tem uma mulher que tá escalada com a VSL de renda extra, que a lead dela é uma lead de história. Tipo, essa aqui é a minha mãe. Minha mãe não sabia nada sobre tal coisa. Aprendeu isso aqui e agora ela já não... Olha o dinheiro sacado. Exatamente. Então é uma lead de história camuflada com prova, sacou? Saquei. Então tem que voltar nesse quesito. Quando eu vou escrever VSLs para nicho de desenvolvimento pessoal, tipo, esse exemplo do áudio, eu gosto muito de usar superestrutura. O que é isso aí, mano? Superestrutura. Conta pro pessoal aí o que os gurus te ensinaram aí, mano, com essa parada da superestrutura. Quem inventou isso aí foi o Alan também, tá, mano? É brabo esse Alan aí. E tu aprendeu. Ó, já vou te falar, ou tu aprendeu com o Vacuda ou com o Thiagão. Isso foi com o Thiagão. Eu sabia, mano, tô te falando, confia no Thiagão, mano. Foi com o Thiagão. Superestrutura, velho, eu roubar um endosso de outra pessoa, digamos assim. Tem alguma pessoa que é globalmente famosa, eu posso usar ela como elemento de prova na minha VSL. Igual a VSL que eu fiz do áudio, a pessoa ouve áudio pra ficar rica. Quais são as minhas superestruturas? É o Elon Musk, Só gente boa. É o cara lá da energia, o Nikola Tesla, o Super Choque. Tu botou o Tesla. Botei o Super Choque. Mano, eu te garanto, pessoal, eu garanto pra vocês que essa Copa escalou ou não escalou? Escalou, mano. Claro que escalou, velho. Por quê? Porque é engraçado, cara. Eu faço essa parada aqui há 12 anos. Nunca falhou, tá? Se não é engraçado. Não converte. Não converte, velho. Tem que ler e falar, caramba, cara, que loucura. Mano, eu botei nessa cópia, eu botei o Elon Musk, botei o Nikola Tesla, botei o Pablo Marçal. O Diane Johnson lá, da Moana, que tá fazendo o The Rock. Ah, mentira, o The Rock. Ele também. Caramba, mano. Eu acho que eu botei mais um lá. Mas o que tu falou? Eu falei que o segredo por trás desses caras ricos, assim, todos eles falavam que é a mesma coisa, que é a energia, né? Então, é a importância da pessoa entender sobre a energia, que não é muita questão, não tem nada a ver com a lei da atração, mas reprogramar a mente deles pro sucesso. E a melhor forma da pessoa fazer isso é acessando ondas cerebrais específicas, que no caso é a onda teta lá. Aí eu falo que isso eu até gosto, inclusive, de trazer como descredibilizar os demais mecanismos no meu mecanismo de solução. Então, vamos falar para você que meditar ajuda. Mentira, não presta por conta disso e disso aqui. Vão falar que você tem que ir naquelas clínicas de neuro, não sei o que os caras botam um aparelho na sua cabeça. Não ajuda e faz só você gastar dinheiro. Que vem outra coisa que eu trouxe um pouco lá quando eu fazia CPLs, que é a ancoragem ao longo das CPLs, né? Tem a ancoragem do especialista, a ancoragem do método, a ancoragem de valor. E aí eu posso estar trazendo esses elementos. Aí quando eu faço essa descredibilização de outros métodos no meu mecanismo de solução, automaticamente eu estou ancorando eles ali.
E aí eu gosto de fazer isso, quando eu venho com um mecanismo de solução, que ele é muito difícil de acreditar e que já tem alguns ali que as pessoas já acreditam. Tipo, nessa ideia do neuro lá, que bota um negócio no cérebro da pessoa, e eu falo que não funciona. Venho desconstruindo. Entendi, mano. Usando essas superestruturas assim. Boa. Uma forma de pensar em superestrutura, a gente poderia falar que é, por exemplo, se o cara tá vendendo tráfego para negócio local, ele não vai vender isso, ele vai vender a ferramenta. Ele vai falar assim, pô, eu vou te colocar na mesma ferramenta que as maiores empresas do mundo usam e gastam bilhões e bilhões e bilhões para ter resultado. E daí tu usa a prova social da ferramenta, que no fim das contas é onde tu vai botar a pessoa. Tu vai botar a pessoa no Facebook, no Google. E aí tu usa essa prova social para vender o teu serviço. E aí tu consegue reposicionar como uma parte daquilo ali. E aí o nível de prova aumenta absurdamente, porque tu pega emprestado a prova daquela entidade, daquele negócio, daquela superestrutura, como o pessoal fala, né? Pra daí colocar na tua mensagem. É isso aí, né? É isso aí. Saquei, mano. Exatamente. Boa. Exatamente. Cara, tem mais uma pergunta aqui pra parada das leads, tá? Porque a real é que a gente não vai conseguir fazer um framework pra lead, porque, pessoal, não tem. Tu tens que fazer a tua. Mas tu que revisa muita lead aí, velho. Tu tem muito mentorado aí e tal. Faz call, essas coisas tudo. Qual que tu acha que é o maior erro que eles cometem na lead? O que tu vê, assim, o cara fazendo repetidamente? Mano, esse é muito fácil de falar, lógico, cara. O cara, ele já quer revelar tudo na lead. Ele não cria um mistério na lead ali. O cara já revela o mecanismo de problema, o mecanismo de solução. O cara já revela parte da história do especialista, tudo na lead. Eles são muito acelerados. E a lead não é sobre falar demais, é sobre falar de menos. E muito em cima criar curiosidade em cima de um único fator. Qual que é o único fator que vai deixar a pessoa curiosa de estar aquilo ali? Então eu acho que é antecipar demais as coisas. É o maior erro que a galera comete, assim, quando vai fazer uma lead. E é gritante porque dá pra perceber no gráfico de retenção ali. Geralmente a retenção ela vai cair muito ali no primeiro minuto, vai ter uma queda muito grande. Primeiro fator, ou a galera revelou demais ali as coisas, ou trouxe informações muito agressivas que são como mentirosas e não provou aquilo ali. No grosso modo, são essas duas coisas que eu vejo assim que mais faz uma lead fracassar. Revelar demais, ou é muito agressivo e não prova aquilo que tá falando ali. Esse revelar demais, a gente poderia dizer que é também deixar a lead confusa ou não? São coisas diferentes. Veja, o que significa pra mim deixar uma lead confusa? É o cara, tipo, ele já colocou as informações que precisa ter naquela lead ali. Só que eu não sei o que dá na cabeça dele, ele fica, tipo, contando a mesma história com palavras diferentes, sabe? Aí você olha ali, mano, corta isso aqui, por que tá isso aqui? Não faz sentido. Então, eu percebo que o que deixa chato é isso. A pessoa já falou água. Aí ela vai lá e fala de novo, não, é uma água cristalina. Aí vai lá e fala, não, é uma água cristalina do monge do Tibete, não sei de quem, Fica chato, pô, ninguém suporta. Sim. Isso aí. Eu lembro que quando eu revisava as copies, inclusive do próprio Thiagão, tá? Do próprio Filemon. Eu lembro que tinha... o principal feedback que eu dava era esse. Que eu falava, mano, tu tá botando um monte de conceito aqui que ou não era pra botar, ou se fosse pra botar, você tinha que botar de outra maneira. E aí o cara aparecia com uma lead lá de 1.500 palavras, sendo que era pra ter 700 palavras, 800 palavras. E uma confusão ferrada. E falava de uma coisa e voltava e falava de outra. Não tinha uma linha... Uma congruência. Uma congruência, uma linha lógica de uma frase pra outra. Geralmente eram frases bem grandes. Então eu falava, cara, frases curtas. Idealmente que uma pequena frase ali e logo embaixo uma outra. Pra que, se a pessoa fosse ler, ela ia conseguir ler de maneira tranquila, sem ver um bloco de texto gigante. Então eu sempre dava feedback referente a essa parte da escrita, sabe? E isso é muito importante, porque hoje, né, a galera vai fazer VSL, vai fazer com IA. IA dá aquele blocão de texto absurdo ali. Não, esquece. E aí, você que é coprodutor, você que é estrategista, você tem que plugar isso aqui pra entender disso, pra poder garantir que a tua lead vai ser boa. Que é o quê?
essa forma de diagramar ela no Google Docs, dessa forma com as palavras, eu acho isso muito importante, mano. É importante. Porque você coloca só o que é necessário na edição, as palavras que vai na tela, a mesma coisa também. Senão fica só uns blocão de texto lá e... Isso daí, essa maneira de escrever, em copywriting tem o conceito de alívio dos olhos, que é tu conseguir olhar pro texto e ler. Só que hoje em dia não é mais lido, né? As coisas são escutadas e vistas através do vídeo. Exato. No entanto, eu acho que se traduz nesse conceito, velho. Eu acho que vale a pena vistas fazer. e outra coisa, a comunicação, ela acontece com outros coisas assim da pessoa, tipo... Recentemente eu escrevi uma oferta para vender pão sem glúten. Caramba. A minha VSL, ela tem que ser o mais... Como que eu... Tipo... Tem que ser o mais... Eu tenho que mostrar ali a parada. A pessoa tem que quase que sentir o pão na boca dela, digamos assim, sacou? Então tem que ser... Porra, Gabi, ele pegou pesado. O pão, pô. Caramba, mano. Pô, ele esperou 4 horas de podcast pra mandar essa, né? Pior que eu não escutei pão, não, velho. Tem que sentir o pão na boca. Opa. Lá ele. O pão sem glúten Só tem que sentir. É sensorial aí pra ela. Mano, top demais. Cara, deixa eu te fazer o que eu acho que vai ser a última pergunta desse podcast, tá? Não sei. Cara, vamos dizer que a pessoa, ela viu isso aqui, ela pegou a lead do nicho, pegou as dicas que a gente deu, fez um embolado e criou a dela. Porque não tem framework, pessoal. Tem infinitas maneiras de fazer lead. Tem menos framework do que... Aliás, não, na real tem framework sim, que eu acabei de falar aí pra vocês. Mas ele foi lá e fez a lead dele. Tu falou várias vezes essa parada de formato, de coisa dinâmica. Eu queria que tu me contasse, tu me falasse o que tu acha que é importante na edição do VSL. Porque eu queria que o cara saísse daqui com o arquivo do VSL. E assim, pessoal, não vamos falar de criativo e não vou falar dos outros 4 funis aqui. Porra, a gente já falou aqui... Aliás, caraca, que tem que parar de falar palavrão, velho. O pessoal tá dando feedback, desculpa aí. Que o pessoal... A gente não tem como falar dos outros 4 funis, não tem como. Entendeu? A gente teria que fazer no mínimo 4 podcasts. E todos de 4 horas. Aliás, 5, né? Que daria 20 horas. Que é bastante coisa. Então, assim, que dica que tu dá pro pessoal editar o VSL? Isso é importante em primeiro lugar? Qualquer edição serve? O que tu tem a dizer sobre isso? Vamos lá. Eu acho que assim, você vai lançar o seu primeiro VSL, você não... Hoje em dia, você não deve se preocupar em fazer um VSL super bem produzido. Logo de cara. Contratar estúdio, Não. Você vai gravar um VSL lo-fi. Você vai pegar o teu Exp e vai gravar como se você estivesse gravando um story de celular. Isso funciona bem assim. Pra quê? Que você vai validar a copy do teu VSL. Depois, você vai se preocupar com a edição. Você vai ali fazer uma edição que a turma fala, uma edição dopaminética. O que é uma edição dopaminética? O teu VSL, ele é um arquivo de consumo em vídeo. E hoje as pessoas assistem Netflix, as pessoas assistem YouTube, as pessoas assistem TikTok, e assistem séries, e existem respiros ao longo desses vídeos, assim. Então você não vai ficar vendo uma série, sei lá, igual eu tô vendo agora, A Casa do Dragão. Conhece essa série? Tá vendo? Tô vendo. Muito Mas bom. tu tá vendo a 3ª temporada? Não, eu comecei a ver agora. Começou a ver agora? Agora. Não tô gostando, mano. Sério? Mas tu já viu Game of Thrones? Não. Porra! Não vi Game of Thrones. Que isso, mano? Tu começou a ver Casa do Dragão sem ver Game of Thrones? Sem ver Game of Thrones. Ah, caramba, raiz, mano. Mano, vê Game of Thrones, velho. Vou ver Game of Thrones. É bem melhor Casa do Dragão. Vou mano. ver. Eu não sei nem como é que tu tá achando essa série boa, tá? É porque eu gosto do estilo, assim. É que ela parece muito lenta, velho. Game of Thrones tu vai gostar bem mais. É mais quebradeira ali. Tá maluco, mano. Só o final que, na real, não vou... Pessoal, Não dá spoiler. fiquem quietos aí, tá? Mas vê Game of Thrones. Tá. Ó, quem acha que Game of Thrones é melhor, comenta aqui, tá? Quem acha que é Casa do Dragão... Bom, aí não faz nada. E aí, você não consegue ver uma série estática no mesmo cenário, ele sempre fica chato pra pessoa.
no teu VSL você tem que fazer isso. Aí o que eu gosto de fazer? Cada bloco, a gente tem os blocos. Tem a lead, tem a história, tem o mecanismo, tem a oferta. Cada bloco eu gosto de gravar em um cenário diferente. Para ter esse respiro, essa quebra. E aí existem blocos que você podem trabalhar quebra de cenário daquele bloco. Dentro do bloco de mecanismo, eu diria que ele é o mais difícil assim, de você ter quebra de cenário, porque a pessoa que vai assistir aquele bloco, ela tem que estar como um estudante. Ela está aprendendo sobre o problema, sobre o teu mecanismo. Na lead, você pode ter quebras de bloco de cenário. Então, você pode gravar a introdução da tua... Tipo, eu posso gravar uma introdução aqui, depois eu já posso gravar outra frase dentro do carro, depois eu já posso gravar outra frase andando na rua, para trazer esse dinamismo ali no início do meu vídeo. Então, eu acho que com o Expert isso é muito importante, para você ter essa quebra de respiro. E outra coisa, você tem um Expert grande, a pessoa ela tem curiosidade em ver mais ali, pô, você tá na casa do Expert, a pessoa tem curiosidade. Quando é engraçado, os melhores anúncios, você que trabalha com Expert, você vai saber o que eu tô fazendo aqui, que eu vou falar. Os anúncios que mais convertem são os anúncios que o especialista dentro do carro dele. Ah, é? Eu não sei porquê. O pessoal tem curiosidade de saber qual carro. Tem curiosidade de saber qual carro. É o que mais converte. É o gancho secundário, velho. A pessoa tá ali sabendo que carro é esse, ao mesmo tempo que tá escutando a copy pra sendo persuadida. Exatamente. Então, essa quebra de cenários eu acho fundamental. E aí, a dinâmica de gravação você tem que ver, mano. Se o teu ex vai ler com TP lá, você pausa, grava lá cada cena bonitinho, depois o editor se vira pra poder juntar. Ou se o teu ex é igual ao meu, que ele grava ouvindo a própria voz e o VSL. Esse é brabo. E aí, isso facilita, mas tem que ter essa quebra. Eu Boa. acho importante. Eu acho que eu seria um bom expert, mano. Porque eu falo muito pra câmera, né? Sim. Daí eu acho que eu ia desenrolar bem esse negócio. Total. Cara, eu sei que tu já falou que esse é uma coisa que tu define lá no começo, quando a gente vai iniciar o processo do VSL. Mas aqui na edição, a gente tem uma escolha muito fundamental, que é a escolha do formato. Que tu falou, cara, no começo vamos fazer lo-fi, não vamos ir pro estúdio e tal. Uma vez que a pessoa tem uma VSL ali que validou, o que a pessoa pode fazer nessa parte da edição pra levar ela pra um outro nível? Porque parece que é uma coisa muito fácil, né? Pô, é editar, não é mudar a copy, não é nada muito bizarro. Vamos lá. Primeiro, por que lo-fi? Primeiro, para a gente poder metrificar a conversão da oferta da nossa copy. Boa, a copy está convertendo, só talvez não esteja com a retenção boa ali. A gente vai melhorar o quê? A gente vai melhorar a nossa retenção. Eu prefiro ter um problema de retenção no início do que um problema de conversão. Sem dúvida. Tá? Então, Tá maluco. E aí o que a gente vai fazer? Vai sofisticar, digamos assim, a gravação da nossa VSL. E aí é onde o cara vai para pode entrar no estúdio, aí depende. Tipo, se você é um médico, sei lá, você tá falando para homens 40 mais, mano, começa a tua VSL com um bucho grande assim, sabe? Fazendo alguma brincadeira, algum tipo de coisa para quebrar padrão. Então, eu gosto de ir nessa linha. E aí, dos formatos, como eu falei, os formatos que eu vario mais ali é mais os formatos de lead. Então, sim, tem uma VSL Lo-Fi que a gente está melhorando ela. O que a gente vai fazer? Vamos gravar o bloco de história num cenário, o bloco de mecanismo em outro cenário, e as leads a gente vai testar baseado nos nossos melhores ads, nos formatos dos nossos melhores ads, e vamos simplesmente plugar ali na frente da nossa VSL. Boa. Isso que eu faço. Boa. Maravilha. Cara, eu queria te agradecer pelo teu tempo. Tu ter vindo aqui no podcast do VTurb. Deu quanto tempo aí, Gabi? 4 aí? Caralho. Porra. Bruto, hein? Caraca, mano. Violento. Mas a gente vai cortar isso aqui, vai para umas 4 horas, daí depois vai editar. Acho que o podcast vai ser longo, velho. Nossa, vai ser um dos mais longos da história do VTurb, mano. Vai ser longo. Eu sabia que ia ser longo. Por isso que eu deixei o carro no estacionamento. Eu sabia. Eu tinha certeza absoluta que isso ia acontecer. Eu só não falei pra ti pra não botar pressão. Que se eu falasse assim, mano, hoje tu vai falar umas 4 horas, aí tu vai falar, mas nem fudendo. Mas tu fala, mano, porque a gente vai conversando e o tempo vai passando. Sabe? Vai fluindo. Ó, eu garanto pra vocês, tá, pessoal, de casa aí, ó. Eu não faço podcast longo porque eu gosto. É porque eu acho que é o que fica bom. Sim.
Porque imagina, pô, se a gente faz um podcast de 1h30, a gente vai falar do quê? Como escolher o especialista, acabou. Exato, só isso. Deu. Vai pra casa, escolhe. Cara, eu não lembro se eu perguntei isso, tá? Eu sei que, pô, hoje tu trabalha lá, tu é sócio do Hoser aí, e vocês têm mentorados lá. Eu não sei se tu especificamente, tu tem algum tipo de mentoria, alguma consultoria que as pessoas possam trabalhar direto contigo? Cara, hoje a única coisa que eu tenho é consultoria. Mentoria eu não trabalho mais com mentoria. Ou consultoria Qual que é a diferença? ou implementação. Ah, tá. Consultoria é eu acompanhar ali o funil da pessoa ali, otimizar e tal. A implementação é eu fazer pra pessoa. E mentoria? Mentoria é dar aula, né? Ensinar a galera ali ao vivo. Isso eu não faço mais. O único ambiente de mentoria que eu dou hoje é dentro do Black Monster, né? Que é o Mastermind do Rose. É o único ambiente que eu dou aula de mentoria. Boa. E como é que faz? Se o pessoal viu isso aqui, gostou de ti e falou, pô, o Joab é um moleque que é Joab, não é Joab, pessoal. Joab, pega. O Joab aqui, pô, um moleque, gente fina e tal, quero que ele acompanhe meu negócio ou quero que ele faça pra mim o esquema. Como que o pessoal que tá vendo aqui, eles podem eventualmente virar teu clientes e aí ter resultado e daí virar meu cliente. Porque o que eu quero é isso, tá? Não, boa. E pode ir no meu Instagram, Joab, né, com H, .alves com 2 L. Bota aí, editor, o Instagram. Pode ir lá no meu Instagram, me manda um direct que a gente bate um papo. Já tá se sentindo em casa, hein? Até comandou o Thiagão pra botar o Instagram. Pode comandar, mano. Pode comandar. Boa. Pode ir lá, eu sou bem acessível, sou bem de boa, assim. A gente marca um papo lá, desenrola uma ideia. E, cara, tem um ponto que eu falei contigo lá no almoço sobre a ferramenta de IA de recuperação de carrinho abandonado. A gente pode dar de presente pro pessoal do VTUP, se vocês quiserem fazer. Pô, top demais, mano. Fazer um teste também. Se chama Active Sales. Active Sales. Tem algum site? Tem, activesales.com.br, se eu não me engano. Se tu não se engana, eu vou... se for isso aí mesmo, vai estar aí, tá? Vai que é .io. Não sei. Porque tem essa parada, né? Volta e meus caras inventam essas coisas. Mas vai aparecer aí na tela, tá, pessoal? O software de recuperação. Se alguém tiver interesse em usar, tá? A gente bateu com ele no Guto uma taxa de recuperação de 28%. Com o Rodrigo Silva bateu 30% de recuperação. Então é um software bem legal. Muito bom, muito bom. Cara, então assim, pessoal, tu que tá em casa, vai lá no Instagram do Joab, mas tem H, tá? Então, em teoria, poderia ser Joab aí. .alves com 2 L's. Alves com 2 L's. Então vai aparecer aí na tela, tá, pessoal? O Instagram dele mais uma vez. E vai estar aqui nos comentários também. Se tu quer conversar com ele, tipo, pô, achei legal. Qual que é o legal aqui, tá? E, mano, eu não sei nem se eu deveria fazer isso, tá? Mas tu falou, tá? Tu falou que tu é inacessível. Acessível. Mas tem pessoas aqui que elas chegam aqui acessíveis e elas se tornam inacessíveis. Nossa. Porque é spam lá no Instagram, entendeu? Uhum. O Diogo Gomes, ele mandou eu tirar a parte do CTA do episódio dele, porque ficou vendo lá... Porque, tipo, isso aqui, o podcast tem 2 anos. Vai dar 1 ano, isso aqui vai estar recebendo tráfego ainda. E o pessoal que chegar aqui no final vai falar, caramba, e vai te mandar mensagem. Mas, enfim, tá aí, tá, pessoal? Testem... Eu vou te dar essa dica aí, tá? Testem escrever VTurb lá na DM dele pra ver se tem alguma automação. Porque talvez te enche o saco. Uhum. E já me pediram isso, não foi 1, não foi 2, não foi 3 vezes. O pessoal falou, pô, me arrependi de não ter colocado uma automação. Escreve lá VTurb. Se aparecer uma automação, segue ela. Se não aparecer, fechou, tá? Aí vocês conversam lá com o Joab como um ser humano normal ali, só mandando mensagem. E, cara, eu sempre encerro o podcast deixando o convidado falar alguma coisa pra audiência do VTurb. E aí tem gente que fala uma mensagem motivacional, tem gente que fala um resumo do podcast, de Deus, do que for, entendeu? Então, olha pra essa câmera aqui, ó, que é a tua câmera, e aí fala uma coisa aí pra audiência do VTurb que tu quer passar essa mensagem aí pro pessoal. Boa. Cara, eu acho que, assim, eu sou um cara muito cristão, né? Eu sou um cara muito religioso, acredito muito em Deus. E se tu tá com um projeto, que esse projeto tá começando a andar, talvez não tá dando certo, confia mais um pouco, implementa aqui as coisas que a gente falou aqui, que
a chance desse projeto dar muito certo para você é muito grande. Às vezes é só um pequeno ajuste, um detalhe que faltava ali para você deslanchar um resultado muito maior. Eu acho que o ponto mais importante, cara, é no mercado digital você tem que ser resiliente. Apesar de eu ter 23 anos, né, ser jovem, mas a resiliência ela fez muito parte assim da minha vida, porque tem muitos momentos difíceis no mercado. O mercado, sim, ele dá muito resultado, mas sim, você precisa ser muito resiliente e tem que ter confiança naquilo que você está fazendo, porque se você não confia naquilo que você está fazendo, ninguém vai confiar por você. Sem dúvida. Então, tenha isso, busque sempre, cara, ser o melhor naquilo que você faz. Se você vai fazer uma VSL, faça uma VSL boa, dê o seu melhor, dê o seu sangue ali, que o resultado é só consequência disso. Ame o processo e espere o resultado. Esse aqui, pessoal, foi mais um episódio do podcast Segredos da Escala. Um grande abraço para vocês. Eu vejo vocês na próxima terça-feira, às 5 da tarde. E é isso aí. Valeu e até mais. Cara, muito obrigado aí por ter assistido aqui mais um episódio de Segredos da Escala. Se tu gostou do episódio, não se esquece, tá, de curtir aqui esse episódio, de se inscrever no canal do VTurb pra tu receber aí mais episódios aí na tua caixa de entrada. Isso é muito importante pra gente e se tu fizer isso, eu te garanto, tá, que eu vou trazer os melhores convidados aqui pra passar conteúdo pra ti, beleza? E se tu tá procurando aí mais episódios aí pra assistir, cara, eu vou deixar 2 episódios aqui, tá, em algum lugar aqui da tela aqui, dos Segredos da Escala pra tu ver. Então clica ali, vê eles, tá, assiste também, vale a pena. Grande abraço e até mais.